propaganda. Para ele, o real objetivo do projeto é censurar influenciadores e o povo brasileiro. Na interpretação de Sargento Gonçalves, a matéria vai aumentar impostos, fomentar projetos com viés ideológico de gênero e favorecer emissoras de televisão específicas. O legislador questiona ainda o poder que será dado à Agência Nacional do Cinema, que vai regulamentar e fiscalizar os streamings. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes, 87 anos no ar. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. São 8h01. Muito boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quinta-feira de futebol. Quinta-feira de Libertadores da América. Quinta-feira do quê? De São Paulo, de tricolor. São Paulo e Libertadores da América. Essa dobradinha de sucesso. Essa dupla que faz muito sucesso no coração são paulino. Dos torcedores que adoram lotar o Morumbi e empurrar o seu time para mais uma vitória. E é esse clima, é esse ambiente de Libertadores da América que o Luiz Ubeldia vai conhecer hoje pela primeira vez no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no jogo do São Paulo contra o Barcelona de Guayaquil. E que, claro, a Rádio Bandeirantes vai transmitir com o Pedro Martelli. A bola rola às 9 da noite. Os comentários do Alexandre Pretzel, reportagens do Paulo do Vale. Eu e o Bruno Migliosi vamos aqui com você nessa noite muito, muito importante para o torcedor são paulino. Afinal de contas, essa dobradinha, desde a década de 1990, é de muito sucesso. São Paulo já há quase 20 anos que não põe a mão numa taça da Libertadores da América. Tá na hora de pôr novamente. Não sei se vai ser esse ano, mas o time está crescendo, está subindo, está evoluindo a cada jogo que passa e isso tem sido muito, muito perceptível e visível pelo torcedor. Por isso hoje o São Paulino vai lotar o Morumbi e a Rádio Bandeirantes vai transmitir. Você aí, São Paulino, que está indo para o Cícero Pompeu de Toledo, você que está no automóvel, está no transporte público, vai empurrar o tricolor. Vamos juntos, hein? Vamos juntos porque aqui a Bandeirantes sabe exatamente como é esse sentimento de São Paulo e de Libertadores da América. Mas, antes de chamar os companheiros para os primeiros destaques, as primeiras informações da nossa jornada esportiva e também desse concentração, eu queria aqui lembrar que esse dia 16 de maio de 2024 está sendo um dia muito, muito difícil para o jornalismo esportivo. Afinal de contas, em poucas horas, uma diferença muito pequena de horas, o jornalismo esportivo do Brasil perdeu 3 nomes enormes, gigantes, 3 grandes comunicadores, 3 grandes jornalistas, 3 grandes representantes do jornalismo esportivo. No Rio de Janeiro, a morte do Washington Rodrigues, o Apolinho, aos 87 anos de idade.
foi um grande golpe, um duro golpe. O Washington Rodrigues, o Apolinho, talvez tenha sido um dos 3 maiores jornalistas esportivos, quando eu digo maiores jornalistas esportivos, no sentido mesmo de representatividade. Afinal de contas, um homem com 87 anos de idade e décadas trabalhando com o microfone, empunhando um microfone, não poderia deixar outra marca senão a marca do respeito, da admiração, do carinho de milhões de cariocas que aprenderam a amar o futebol ouvindo o Washington Rodrigues, o Apolinho. E daqui eu mando a minha saudação à família, o meu abraço, o meu carinho aos familiares do grande Washington Rodrigues. Perdemos também Antero Greco. O Antero dispensa qualquer tipo de apresentação. Qualquer apresentação que se faça do Antero Greco como jornalista esportivo vai ficar pequeno demais. Vai ficar muito pequeno porque o Antero foi um gigante, um jornalista de mão cheia. E um cara absolutamente adorável, né? Eu estive poucas vezes com o Antero Greco e, coincidentemente, a última vez que eu estive com o Antero foi no velório de um outro amigo em comum, do meu grande amigo Marcelo de Lalo. Mas o Antero sempre extremamente gentil, extremamente carinhoso, além daquele bom humor que é muito característico daquelas figuras que levam a vida de uma maneira bem diferente, com toda a alegria, como ele demonstrava nos finais de noite da ESPN, ao lado do amigão, do Paulo Soares, levando o seu conhecimento, a sua qualidade, levando o jornalismo a sério, mas com aquela leveza que nos encantava. A família do Antero, aos amigos, a todos os companheiros da ESPN, o meu abraço também, o nosso abraço aqui da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, porque não é fácil perder um cara do tamanho do Antero Greco. O Antero que no Grupo Bandeirantes passou no início dos anos 80 ao lado de grandes profissionais, de um que eu vou falar já, comentando o campeonato italiano. Quantas e quantas vezes, quantos domingos, quantos almoços de domingo eu passei ouvindo Antero Greco e Silvio Luiz narrando os jogos do campeonato italiano, que outro gênio, Luciano do Valle, havia acabado de trazer para o Show do Esporte na tela da Band. Foram anos inesquecíveis. Ótimas lembranças, quando o Falcão havia acabado de deixar o Brasil para se transferir para Roma, quando o Zico estava indo para o futebol italiano, Toninho Cerezo, Sócrates, depois Casagrande, tantos brasileiros que brilharam na Itália e que o Antero Greco ajudou a traduzir naquele momento o que era o futebol da bota para os apaixonados pelo futebol. O Brasil perdeu um grande craque do jornalismo chamado Antero Greco. E finalmente perdemos Silvio Luiz. O Silvio que os nossos ouvintes mais assíduos e das antigas, claro que vão se lembrar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, né? Quantas e quantas edições do Esporte em Debate, comigo, com o Leandro Quesada, com o Alexandre Pretzel, Silvio Luiz participou com a gente aqui, e quantas edições. Os Domingos Esportivos Bandeirantes que o Silvio fazia comigo no início, eu e ele, hoje contei e relembrei um caso durante o Bora Brasil com o Joel Datena e Ana Paula Rodrigues, uma véspera, eu não me lembro se de Natal ou de Ano Novo, em que eu estava com o Silvio e ele, véspera de Ano Novo, ele estava comigo no estúdio e ele virou para mim e falou: Capriotti, eu preciso arrumar fios de ovos que a dona Márcia precisa enfeitar o peru do Natal, ou o peru do Ano Novo, não me lembro. Eu falei: Silvio, essa hora, 2 da tarde... Como é que você vai arrumar fios de ovos numa época que não tinha internet, que não tinha rede social, que não tinha nada, a comunicação era bem mais difícil? E o Silvio marcou época na Rádio Bandeirantes, na Band, no Band Esportes, um gênio, um cara que revolucionou totalmente as transmissões esportivas na televisão com um modo muito, muito peculiar e que acabou transformando aí também gerações de narradores por todo o país. Então, desse concentração e dessa jornada esportiva Bandeirantes, eu quero dedicar a transmissão de hoje de São Paulo e Barcelona de Guayaquil a esses 3 gigantes da comunicação esportiva brasileira, a 3 gigantes jornalistas que hoje nos deixaram. As famílias desses gigantes, aos amigos, essa transmissão de São Paulo e Barcelona de Guayaquil será dedicada a Silvio Luiz, Antero Greco e Washington Rodrigues, o Apolinho.
8 e 9. Vamos em frente, então, já acionando a reportagem Bandeirantes no estádio do Morumbi, porque às 9 da noite vai rolar a bola e eu quero o primeiro destaque do São Paulo. A informação do Tricolor é com você. Alô, Paulo do Vale, diz aí, PDV, boa noite. Fala, Capri, abraço pra você, pra amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O São Paulo que já está classificado para a próxima fase, com 2 rodadas de antecedência garantiu essa classificação, mas agora persegue a liderança do Grupo B. E o Barcelona, sem perspectiva na Libertadores, quer uma vaga na Sul-Americana. Time escalado pelo técnico Luiz Ubeldia com novidades, tanto na equipe principal como também no banco de reservas. É o seguinte, Zubeldia poupa Bobadilha e Nestor, que sequer aparecem entre os relacionados, e promove Galopo entre os titulares e também o retorno de Michel Araújo, que não jogou contra o Fluminense porque estava suspenso. Uma outra mudança na equipe do São Paulo, o Wellington entrando na lateral esquerda, recuperado de lesão na vaga de Patrick. E no ataque, Ferreirinha fica no lugar de Juan, que foi muito vaiado pelo torcedor no último duelo de segunda-feira aqui no Morumbi. Portanto, é um time com 4 novidades, que tem novamente Lucas à disposição no banco de reservas, Capri. Muito bem, aí o primeiro destaque do São Paulo, as primeiras informações e já emenda então o Barcelona, PDV. Como é que vem aí o Barcelona para tentar parar o São Paulo no Morumbi, hein? Pois é, o Barcelona do técnico Ariel Holan, conhecido do torcedor santista. O São Paulo que estreou o Zubeldia no primeiro jogo entre as duas equipes nessa Libertadores, e o Holan já estava acertado com o Barcelona, mas não comandou a equipe naquela ocasião. E também o Barcelona volta a contar com o seu principal jogador, o atacante Fidrzelski, que veste a camisa 18, 6 gols marcados na temporada, estava machucado naquela partida, hoje retorna ao ataque. Mas o Barcelona tem o experiente Damian Dias, de 37 anos, camisa 10, hoje no banco de reservas, Capri. Valeu, PDV, você volta já já, daqui a pouquinho mais informações do São Paulo e do Barcelona de Guayaquil. Atenção, Michel Lopes, para o Manuel, grande caboclinho, grande Manuel, tá com o Zaidan lá em Uberaba, hino do São Paulo no violino aí pro Manuel, Michel. Vamos lá então ouvir o hino do São Paulo no violino, e eu quero acionar já Alexandre Pretzel com o primeiro destaque da opinião Bandeirantes. O Pretzel vai trazer o destaque do jogo e o que o São Paulino deverá ter pela frente já já nesse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Fala aí, Pretzel, boa noite. Boa noite, Capriotti. Um abraço pra você, pra toda a nossa equipe. Claro que o Zubeldia escala o que tem de melhor, porque o São Paulo ainda briga pela primeira colocação. Está 4 pontos atrás do Tajeres. Se perder o jogo hoje, aí ficará em segundo. Se empatar ou ganhar diante do Barcelona, ele joga por uma vitória simples contra o Tajeres. Mesmo empatando o jogo hoje, se ganhar do Tajeres por 1-0 na última rodada aqui no estádio do Morumbi, o São Paulo será primeiro. Então os jogos são fundamentais e aí o Zubeldia sabe disso. Ser primeiro hoje é bem interessante, até para escapar de alguns adversários difíceis. Pode cruzar com o Flamengo da vida, pode, mas aí é uma exceção, já que o Flamengo que está mal, não é o São Paulo que está realmente devendo futebol. Então gostei da escalação, é mais uma formação diferente do Zubeldia. Lembrando que ele estreou contra o próprio Barcelona lá em Guayaquil, vencendo por 2-0. Naquela ocasião, como disse o PDV, o Ariel Holan tinha sido contratado, mas não tinha estreado pelo time equatoriano. Foi um interino que comandou o time. O jogo foi muito fácil para o São Paulo. 2-0 foi pouco até. Hoje, eu acho que o Barcelona vem um pouco mais arrumado. E até um time realmente mais forte no meio de campo e sem o cansaço do Dias, que é bom jogador, mas já é um veterano em fim de carreira. Então, deve ser um bom jogo. São Paulo é muito favorito para ganhar a partida, mas deve ser um jogo bem interessante, até porque o Barcelona também precisa pontuar, porque, como disse o PDV, luta por vaga no play-off da Copa Sul-Americana. É isso. Lucas no banco deve entrar no decorrer do jogo e poupar o Nestor e o Bobadilha só se eles estiverem a ponto de estourar, porque são jogadores que precisam de ritmo de jogo e com a paralisação do brasileiro, o São Paulo só volta a campo na próxima quinta-feira num jogo absolutamente protocolar contra o Águia de Marabá. Bom jogo hoje para todos nós e com uma provável vitória do São Paulo, Capri. Capri.
É isso, né? É isso aí. Vamos ver se teremos essa vitória aí para coroar esse ótimo início de trabalho do Luiz Ubeldia. Diga lá, Paulo do Vale. Só com relação ao que disse o Pretzel, o Bobadilla e o Nestor faz parte da nova política do Departamento Médico do São Paulo, né? Que agora tem um novo setor ali de saúde. E de fato, o Bobadilla teve uma entrada muito forte, que ele até teve um corte e por isso foi preservado. E o Nestor por conta de ter voltado recentemente e segundo o DM do São Paulo, esse novo departamento ele sentiu bastante o desgaste, por isso preservados. Perfeito. Maravilha. Então daqui a pouquinho você traz mais informações do São Paulo, porque agora eu quero falar de algo que vai deixar você ainda melhor com a sua saúde. Afinal de contas, quem é que não gosta de ter o corpo saudável, livre das dores, livre das inflamações, aquela dorzinha no joelho que incomoda, aquela dorzinha no ombro que tá te atrapalhando aí no dia a dia? Ninguém gosta, não é? Então, para a gente resolver esse problema, tirar as dores, te dar aquela qualidade de vida, eu quero falar com o GG agora sobre Ora Pronobis, o melhor Ora Pronobis do Brasil. É ou não é, GG? Boa noite. Boa noite, Capri. Boa noite para todo mundo que tá ouvindo aqui o Concentração. É verdade, o melhor mesmo, porque esse Ora Pronobis é o único que tem o magnésio, que é o rei dos minerais, que acaba com o estresse, ansiedade, aquela estafa mental quando você chega em casa e não consegue se desligar. Não consegue ter aquele sono gostoso. O magnésio, ele estimula o hormônio do sono, faz você relaxar, relaxa o seu cérebro, a sua parte muscular e é um condutor de vitaminas e sais minerais. A gente até fala que o magnésio, ele é o mineral da vida, é o maestro do nosso organismo. Então ele vai levando todos os princípios ativos para onde o nosso corpo mais precisa. Quando a gente fala do magnésio presente aqui no Ora Pronobis da Lírios, a gente está dizendo que esse magnésio vai estar transportando para o nosso corpo, para todo o organismo, vitamina C, porque o Ora Pronobis tem mais vitamina C do que a laranja, tem mais proteína do que o bife e tem mais cálcio do que o leite, por exemplo. Tem a L-lisina, que é um poderoso anti-inflamatório. O Capri falou de não sentir dores. Imagina você viver uma vida sem dores, meu amigo, porque não tem coisa pior, né? Você chega em casa agora, tá com dor, às vezes toma um remédio, mas amanhã é outra história, mas a novela se repete, né? Você tem que de novo tomar remédio e vai prejudicando principalmente a saúde dos seus rins. Use Ora Pronobis da Lírios, para você acabar de vez com as dores, principalmente as dores articulares, e outra, turbinar a imunidade. Você tá precisando aí aumentar a imunidade e proteger o seu organismo? Pô, todo mundo precisa, né, Capri? Todo mundo precisa. E é bom lembrar sempre, não é, GG, que não é um medicamento, não é um remédio, é um suplemento. Por isso, as pessoas podem consumir o Ora Pronobis, desde que tenham ali as suas recomendações, né? Isso é muito importante. Quem é que pode consumir o Ora Pronobis, GG? Olha, a partir dos 19 anos de idade, qualquer pessoa pode fazer o uso do Ora Pronobis. É um suplemento, né, para repor a quantidade de vitaminas que o nosso corpo precisa, de fibra, de ferro, para você ficar mais disposto, ter mais energia no seu dia a dia e sempre falar, mais uma vez a gente fala, né? É importante demais fazer uso do Ora Pronobis para você eliminar essas dores que a gente tem no dia a dia, né? Que acaba realmente fazendo com que a gente tampe o sol com a peneira, digamos assim. Porque a gente vai tentar eliminar tomando remédio, tomando anti-inflamatório toda hora, mas isso prejudica demais a nossa saúde. Então você vai usar o Ora Pronobis todo dia aqui na rádio, por exemplo, ó. O Joel tá usando... Tem muita gente que começou a usar. O Pretzel tá usando. Já eu trouxe pra você, né? Preciso trazer pra você. Trouxe. Eu trouxe aquele dia? Legal. O Pretzel começou a usar também, tava reclamando de dor no joelho. Eu quero o meu, hein, GG? Vou trazer pra você também. Todo mundo tem que experimentar, Capri. Eu quero sim. Agora eu quero principalmente que o nosso ouvinte tenha uma grande promoção aí. Tem um fácil acesso e também muito preciso para que o Ora Pronobis, o melhor Ora Pronobis da Lírios, possa chegar para os nossos ouvintes. Me dá aí uma grande oferta hoje, GG. Ó, tem que ligar, 0800 787 3030. Você que tá em qualquer lugar nos ouvindo agora, você vai ligar 0800 787 3030. Ó, eu não posso dar de presente como eu dei pro Joel, como eu dei de presente aqui pro Pretzel, mas pra você que tá do outro lado é quase de graça, porque é preço de funcionário pra você
você testar o nosso Hora Pronobis. Você vai receber em casa, vai perceber a partir da primeira semana a diferença que vai fazer na sua vida. Então, ó, liga já, aproveita aí. Para 100 pessoas que ligarem agora, tem o Hora Pronobis com preço de funcionário para você testar e tem o massageador que é presente, tá? No horário integral, aí você paga o preço normal, mas agora, se você ligar, é preço de funcionário. Então liga, 0800 787 3030, 0800 787 3030. O telefone é facinho, né, Capri? É muito fácil, eu vou repetir até pro nosso ouvinte que não pegou aí, ó. Agora é fácil, ó. 0800 787 3030. 0800 787 3030. Fácil o acesso ao melhor Hora Pronobis do Brasil, Hora Pronobis da Lírios, para arrancar essas dores aí do seu corpo. Valeu, GG, até a próxima! Grande abraço e bom trabalho para vocês. Obrigado. 8h19, já voltamos aqui com o Concentração. Concentração. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento Stone, um novo modo de botar pra girar. Philco, tem coisas que só Philco faz pra você. Heineken 00, Claro, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. E McDonald's, quando o Mac te pega, pega um Mac. Fórmula 1 retorna ao circuito de Imola depois de um ano de ausência, com um desafio grande para os pilotos e equipes da categoria. Por ser a primeira prova do calendário deste ano em território europeu, as equipes trazem muitas novidades para os carros. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Se você quer uma cidade mais eficiente, quer mais segurança, menos impostos, valoriza a nossa agricultura e acredita na força dos empreendedores, venha para o Progressistas, participe da política, filie-se. Sou o Gabriel Roncon e junto com Ciro Nogueira e Maurício Neves, defendo menos desperdício de dinheiro do cidadão. Queremos uma gestão que ouça a população e invista no que importa. É o que Ribeirão Pires precisa. Filie-se ao Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Teatro Sabesp Frei Caneca apresenta Noites de Humor com Tiago Ventura às segundas-feiras, Renato Albani às quintas-feiras, Bruna Luiz às sextas-feiras, Gil Lisboa às quartas-feiras, a partir de 5 de junho. Os espetáculos Alguma Coisa Podre, de 11 de maio a 9 de junho, Daqui Ninguém Me Tira, de 17 de maio a 28 de junho, e o stand-up O Coringa, com Maurício Dolens, dias 28 de maio e 4 de junho. Mais informações em teatrosabespfreicaneca.com, ingressos em uhu.com.
Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart. O único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Oito e 24, essa quinta-feira aqui, olha, precisamos terminar rápido essa quinta, viu? Precisa virar rápido a folhinha aí, porque hoje não tá fácil não, tá bem difícil. E essa é uma informação que vem do Rio de Janeiro. O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi internado hoje no Hospital Samaritano, onde passou por uma cirurgia para drenar um coágulo no cérebro. Segundo a família, a cirurgia, comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, terminou por volta das 19 horas e 30 minutos. Agora há pouco, não é? Coisa de 1 hora terminou essa cirurgia. O artista foi internado após se sentir mal pela manhã e cancelar as gravações. O ator completou esse ano 60 anos de carreira. Já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Os progressistas em São Paulo sabem que com o Descomplica SP a facilidade veio para ficar. Aqui são oferecidos mais de 350 serviços municipais, estaduais e federais para descomplicar a sua vida. O Progressistas apoiou o prefeito Ricardo Nunes na criação desse serviço que é aprovado por 99% dos paulistanos. O Descomplica SP foi desenvolvido com o apoio da população e você pode participar também. Filie-se! Propaganda partidária Lei 9.096/95. O Teatro Sabesp Frei Caneca apresenta Noites de Humor com Tiago Ventura às segundas-feiras, Renato Albani às quintas-feiras, Bruna Luiz às sextas-feiras, Gil Lisboa às quartas-feiras, a partir de 5 de junho. Os espetáculos: Alguma Coisa Podre, de 11 de maio a 9 de junho. Daqui Ninguém Me Tira, de 17 de maio a 28 de junho. E o stand-up O Coringa, com Maurício Dolens, dias 28 de maio e 4 de junho. Mais informações em teatrosabespfreicaneca.com. Ingressos em uhu.com. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na gata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na gata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Sempre falavam pra mamãe que política não era coisa pra mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você está na Bandeirantes em Concentração.
Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. – 8h28, quero só fechar aqui a informação do Tony Ramos e me desculpar aqui, uma crise de tosse que eu tive antes do intervalo, e só confirmar então que a cirurgia do ator Tony Ramos, uma cirurgia no cérebro comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, terminou agora há pouco, por volta das 19h30 no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Não há informações ainda, um boletim médico, mas, segundo a família, a cirurgia terminou, então, por volta desse horário, às 19h30. O Tony foi internado após se sentir mal pela manhã e cancelar as gravações. Ele completou esse ano 60 anos de carreira, sendo 46 anos na TV Globo. Seu último trabalho no ar foi a novela Terra e Paixão. Tony Ramos, que é ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ele já disse isso várias vezes, inclusive recentemente, participando aqui da nossa programação com o Danilo Gobato. Grande Tony Ramos, um gênio das artes no Brasil, um grande ator, e a gente manda aqui toda a energia, a melhor energia, que Deus possa dar uma recuperação rápida ao Tony Ramos. E muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco no Concentração, que está terminando. Ao longo da jornada esportiva, a gente vai atualizando, vai trazer mais informações sobre essa quinta-feira que precisa acabar logo, não é? Por favor, termina logo essa quinta, porque hoje, olha, não tá fácil não. Mas antes de acabar a quinta, tem um jogaço no Morumbi que o Pedro Martelli transmite a partir de agora, São Paulo e Barcelona de Guayaquil, com os comentários do Alexandre Pretzel, as reportagens do Paulo do Vale. Eu e o Bruno Milhós vamos ficar de olho aqui em toda a movimentação do esporte, do futebol no Brasil e no mundo. Eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo e depois de São Paulo e Barcelona, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, tem apito final e a gente vai invadir a madrugada de sexta, hein? Até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tenda Atacado. Em todas as lojas do Tenda Atacado, você pode deixar sua ajuda às vítimas do desastre no Sul. Participe desta campanha. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Bandeirantes, para você ligado em FM 90.9 no AM 840 pela faixa estendida em 86.3 no aplicativo da Band, o Band Play no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Atenção, torcedor do São Paulo, noite de Copa Libertadores é noite de jogo importantíssimo no estádio do Morumbi. Daqui a pouco a bola rola para São Paulo e Barcelona de Guayaquil, quinta rodada da fase de grupos. É o grupo B da Libertadores, na qual já está classificado o São Paulo, mas está de olho na melhor campanha, quer demais os 3 pontos daqui a pouco, ainda mais para conseguir permanecer com essa sequência de vitórias sob o comando de Zubeldia, um time que não sabe perder desde que Luiz Zubeldia assumiu o controle. E para 50 mil torcedores, para mais de 50 mil torcedores, o São Paulo em campo buscando mais uma vitória pela Libertadores. Neste momento à frente da cabine da Bandeirantes, São Paulo batendo bola ao lado esquerdo, à direita o Barcelona de Guayaquil também se aquecendo, o time que não tem condições mais de se classificar para a próxima fase da Libertadores, mas está de olho no possível terceiro lugar de playoffs também para buscar uma classificação na Sul-Americana. Torcedor da Bandeirantes, torcedor do São Paulo, torcedor tricolor, curtindo o microfone da Bandeirantes, presente para mais um espetáculo de daqui a pouco. É um jogaço pela Libertadores da América. Para começar bem, ainda mais agora, sabendo que vai ter tempo para trabalhar com a suspensão das próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está em campo, escalado e definido, mas com o primeiro destaque em formação. Boa noite para você, Paulo do Vale. Fala, Martelli, abraço para você, para amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E ao São Paulo, com Zubeldia sempre com novidades. O treinador argentino poupa do time e também dos relacionados. Bobadilha e também Rodrigo Nestor. Com isso, Galopo ganha a vaga no meio-campo e Michel Araújo, que não enfrentou o Fluminense, também está de volta. Além deles, o Wellington reaparece na lateral esquerda no lugar de Patrick, enquanto Ferreirinha ganha uma vaga no ataque no lugar de Juan. E as novidades não param por aí, Pedro Martelli. Lucas, que se machucou contra o Tajeres na estreia da Libertadores, está de volta à disposição de Zubeldia no banco de reservas. É o ídolo da torcida do São Paulo, Lucas, de volta à minha frente aqui, correndo, batendo bola, se aquecendo, opção do banco. Quem sabe para poder entrar durante o jogo, você vai curtir o microfone da Bandeirantes, o possível retorno de Lucas. Lucas, um herói do torcedor do São Paulo. Presente também aqui o torcedor que aos poucos vai lotando o estádio do Morumbi. Promessa de casa lotada. Você vai curtir um jogaço de daqui a pouco pela Libertadores. Times seguem se aquecendo do outro lado. Ele que é comandado pelo Ariel Roland. O time 16 vezes campeão do equatoriano. A informação, primeiro destaque do adversário do São Paulo do Vale. Que não tem mais pretensão na Copa Libertadores, mas precisa da Libertadores para chegar à Sul-Americana. Para isso, basta vencer o São Paulo aqui no Morumbi, porque aí o Barcelona de Ariel Holan chega a 5 pontos. O Cobresal com apenas 1 não teria mais nenhuma chance de alcançar a terceira posição. Então o jogo de hoje vale bastante, vale o calendário continental para a equipe do Barcelona, que tem um problema para você, Pedro Martelli. No primeiro jogo, na fase de grupos, o Barcelona não tinha o seu principal atacante, o camisa 18, que tem um nomezinho, Pedro Martelli, complicadinho, que é o Fidrizelski. É assim? Vamos de Fidrivski para ajudar isso. Tá bom. É o famoso pelo amor dos meus filhinhos, pelas barbas do profeta. Fidriski. Alexandre Pretzel, análise do jogo. Você já pegou a referência também, né, mestre? Hoje um dia esse nome assim, é mais fácil que o Martelli, viu? Alexandre Pretzel, boa noite pra você, mestre. Boa noite, Martelli, uma honra sempre trabalhar contigo. Um abraço pro PDV, pra toda a nossa equipe. Tô esperando um bom jogo, viu? O Zubeldia tem mexido no elenco, tem dado chances para alguns jogadores. Eu gosto do Michel Araújo, por exemplo, jogando na dele como meia pela esquerda. O Galopo, bom jogador. Aí ele coloca só o Alisson como primeiro volante, quer dizer, um esquema bem ofensivo do meio para frente e com 2 laterais que apoiam. Um jogo aberto, um jogo franco, respeitando a força do seu torcedor. Mesmo que o São Paulo já esteja classificado, terminar em primeiro é muito importante. Então lembrando que o São Paulo, mesmo empatando hoje, ele joga por uma vitória simples contra o Tajeres na última rodada no Morumbi.
Ganhando, acontece a mesma coisa para o confronto do final do mês. Do lado do Barcelona, hoje tem a presença do treinador. Na estreia do Zubeldia no jogo de ida, que o São Paulo venceu facilmente por 2-0, o Barcelona estava com o interino. Vamos ver se hoje o time está mais ajustado e se vai conseguir colocar pelo menos algum obstáculo para o tricolor. Um bom jogo com a tua sempre brilhante narração, meu caro Pedro Martelli. Jogo no qual estaria há algumas, inclusive semanas, alguns anos, Silvio Luiz se preparando para narrar, assim como fez várias vezes brilhantemente. Gênio. Onde Antero Greco também estaria se posicionando para depois do jogo poder presenciar e poder também estar numa bancada de telejornalismo esportivo, trazendo os principais destaques da noite, no qual, de longe daqui, mas também ligado, estaria Paulinho no Rio de Janeiro, de olho nesta partida pela Libertadores, os três que nas últimas 24 horas deixaram um buraco gigante no jornalismo esportivo, hein, Pretzel? Não, sem dúvida, né? E eu tive, por exemplo, com o Silvio Luiz, eu trabalhei com ele aqui. Quando eu cheguei em 2007, ele apresentava o Esporte em Debate, me recebeu muito bem. Depois ele apresentou Por Dentro da Bola no Band Esportes, onde eu participei junto com o Fábio Piperno por 3 vezes por semana. Ali eram aulas diárias, das 2 da tarde às 13h30, com tiradas geniais. Cara, foi uma escola. Que honra ter feito o programa com o Silvio Luiz por quase 2 anos. Um gênio e um baita de um cara. Sempre tive contato com ele, mesmo quando ele saiu aqui do Grupo Bandeirantes. E sempre mantive contato quando ele fez aniversário também, mandava mensagem. Uma grande figura. O Apollão, eu entrevistei ele na estreia dele pelo Flamengo, lá contra o Juventude. Nossa. Em 95, foi 2-0 pro Flamengo, 2 gols do Sávio. O Flamengo tinha Edmundo, Romário e Sávio. Edmundo não jogou aquela partida, estava suspenso, mas era o ataque considerado o melhor do mundo, que depois virou chacota porque não deu certo, mas era um grande time. E o Apollão estreou com vitória, mas depois na sequência ele não foi bem e acabou saindo no final do campeonato, né? E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, além, é claro, de ter convivido com ele algumas coberturas da seleção brasileira. O Apollão sempre muito gentil e tratando todo mundo bem. E o Antero, cara, sempre terminando as noites com o Sport Center ao lado do amigão, do Paulo Soares, que trabalhou aqui no Grupo Bandeirantes, é um baita de um cara também. O Antero, eu tive a oportunidade de participar de um evento com ele na PUC, 12 anos atrás, e ele só dizia o seguinte: eu ouço vocês e é muito bom. Aquilo ali realmente foi muito legal. Foi um evento onde ele apenas, com a gentileza e consideração dele, com a humildade que ele tinha, conversando conosco sobre conteúdo de rádio e passando tudo que ele sabia também para os estudantes da PUC. Então, só dizer uma coisa aos três. Os três realmente foram espetaculares. Eu acho que é isso que fica, meu caro Pedro Martelli. E nós estamos aqui, seguindo, tentando fazer jus ao legado em que esses três deixam para o futebol brasileiro e também para o jornalismo. Nesse momento, os jogadores do São Paulo, jogadores do Barcelona, do Guayaquil, deixando também o gramado do estádio do Morumbi. Vão para os vestiários e daqui a pouco voltam em definitivo para, quem sabe, 50 mil torcedores fazendo uma pressão gigante pelos primeiros 45 minutos. O São Paulo vai para a vitória e quer mais uma sob o comando de Luiz Zubeldia. Plantão esportivo da Bandeirantes nesta noite de quinta-feira. Alô, Bruno Milhose, boa noite para você, Brunão. Fala, Martelli, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, noite de Copa Libertadores, o Fluminense tá vencendo a equipe do Cerro Porteño, placar de 2-1, gols de Marcelo e Paulo Henrique Ganso de cabeça vence a equipe paraguaia. O Botafogo também ganha fora de casa contra o Universitário do Peru, Jefinho faz 1-0. Temos também daqui a pouco o grupo do Palmeiras, 9 horas da noite, jogo entre São Lourenço e Liverpool do Uruguai. Copa Sul-Americana, dia também de competição importante, o Cruzeiro encara União La Calera, partida às 9 horas da noite, os destaques dessa noite de quinta-feira, Martelli. Daqui a 18 minutos a bola rola para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do São Paulo, torcedor do Tricolor Paulista querendo mais uma vitória. É noite de Copa Libertadores, é noite de um jogo importantíssimo pro São Paulo. Já, escalados e definidos os times em campo. Já o pontapé inicial, tá tudo pronto. O gramado vai se esvaziando, porque o futebol sempre foi e sempre será na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Conmebol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Curtindo o futebol na Bandeirantes, daqui a pouco no estádio do Morumbi para você ligado. Vai começar o jogo pela Libertadores da América, quinta rodada do Grupo B. São Paulo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam.
Neste momento, o gramado completamente esvaziado. Daqui a pouco recebe, em definitivo, São Paulo e Barcelona de Guayaquil. Torcedor tricolor chegando. Mais um destaque, mais uma informação do São Paulo. Destaque do tricolor do Vale. Bom, Martelli, o DM do São Paulo está esvaziando aos poucos, né? Porque temos hoje, oficialmente, 4 jogadores importantes, de peso, inclusive, né? Rafinha, Wellington Rato, Pablo Maia e Caleri. O primeiro a retornar desses atletas deve ser o Caleri. Expectativa até que o argentino fique à disposição, quem sabe, para a última rodada da Copa Libertadores contra o Tajeres aqui no Morumbi daqui 2 semanas. Vamos aguardar, pelo menos essa é a previsão do retorno do Caleri. O Pablo Maia a gente sabe que vai demorar um pouquinho ainda, passou por uma intervenção cirúrgica na coxa. O Wellington Rato se recupera de um problema até que grave no tornozelo e o Rafinha de uma fratura na fíbula, né? Então, realmente deve demorar um pouquinho para retornar. São hoje os 4 jogadores machucados. O São Paulo não tem no departamento médico Bobadilla e nem mesmo o Nestor, jogadores poupados hoje por opção do Zubeldia, claro, recomendação do departamento médico e físico do São Paulo, devem retornar daqui uma semana, quem sabe contra a equipe do Águia. São Paulo que jogaria aqui no Morumbi novamente na segunda-feira contra o Cruzeiro, mas por conta da suspensão da rodada 7 e também da rodada 8, o tricolor não terá essa sequência de jogos em casa. E muita gente, né, preocupada porque o São Paulo não teria para esse jogo contra o Cruzeiro o Luciano e o Igor Vinícius, porque cumpririam suspensão no caso. Se tudo ocorrer como a CBF está imaginando, com o campeonato voltando na 9ª rodada, esses 2 jogadores importantes, principalmente o Luciano, cumprem suspensão contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então o São Paulo acaba saindo num certo prejuízo por conta desse adiamento. Inclusive que o São Paulo foi contra, né, um dos poucos clubes de posição contrária com relação à paralisação momentânea do Campeonato Brasileiro. O próprio presidente Júlio Casares explicou que achava que a solidariedade teria de vir de outra forma, justamente com doações, usando o futebol como instrumento, mas acho que a grande questão, né, Martelli, não é essa, a grande questão é com relação à igualdade do Campeonato Brasileiro, com relação à parte física, das equipes que pararam, né, como Inter, Juventude e o próprio Grêmio também. A CBF tenta encontrar uma solução, mas no primeiro momento o São Paulo foi contra essa paralisação, viu, Martelli? Alexandre Pretzel. Olha, eu acho que chegou muito tarde essa decisão da paralisação do campeonato. Se fosse uma força-tarefa lá no início da tragédia, eu até entenderia, né? Eu nunca fui muito assim afeito à paralisação, porque eu ficava pensando o que um Fortaleza e Botafogo vai ajudar aos desabrigados no Rio Grande do Sul, né? O importante era o que o São Paulo estava fazendo. Nesse ponto eu até concordava com o Júlio Casares, que arrecadou 320 toneladas de donativos, além do que os outros clubes fizeram também, em prol dos desabrigados e do povo gaúcho que está passando por muitas dificuldades. Ponto. Pararam tarde demais, Exato. A suspensão foi muito tarde. Muito tarde. Sabe por que aconteceu a suspensão? Porque o Ministério do Esporte cobrou a CBF. Foi isso. O Edinaldo nunca vai admitir isso, mas quando o governo entrou na parada para debater, e ainda com os clubes, alguns voltando atrás, no bloco da Liga Forte União, ficou 15-5. 15-5 e mais a pressão do governo, o Edinaldo cedeu a pressão. A gente falava hoje, né, Paulo do Vale, no Resenha Seguro Bet, mais cedo, o Pretzel. Cara, para isso, suspende lá atrás, quando realmente a coisa ficou feia. Aí você ganha 2 rodadas, 10 dias para poder pensar, reformular o calendário, dar um tempo para todo mundo também respirar um pouco um ar, não mais tranquilo, só que um ar mais reflexivo. Não foi feito, mestre. Sem dúvida. Imagina se agora, na reunião do dia 27, o campeonato parar em grande parte durante a Copa América. Imagina se isso acontecer. Ele vai até o Natal. Fácil. E aí vai atrapalhar as férias e o calendário de 2025. Lembrando que em 25 tem a disputa do Super Mundial de Clubes. Sim. Onde nós já temos 3 brasileiros confirmados. Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Então, se mais um ganhar a Libertadores, a gente pode ter outro representante do Brasil. Então é o seguinte, cara, eles se atrapalham sozinhos. Essa que é a realidade, mas na realidade o Edinaldo não aguentou. Cedeu à pressão do governo.
Torcedor do São Paulo, torcedor do Tricolor, daqui a pouco a bola vai rolar no estádio do Morumbi pela Copa Libertadores da América, fase de grupos, quinta rodada, o São Paulo querendo mais uma vitória. Microfone da Bandeirantes presente, já vamos escalar os times, o timaço da Bandeirantes pronto e escalado para o jogo, na mesa de som, equipe técnica com Michel Lopes na central, Beto Rebeca e Caiame Martins, no switcher Alexandre Marques, digital de Rafael Pellegrini, e aqui ó, conosco. Na verdade esse Rafael Pellegrini tá aqui com a gente, né? Rafael Pellegrini e Daniel Xinguati, em equipe de externas do microfone da Bandeirantes. Torcedor do São Paulo vai chegando aos poucos. São quantos ingressos vendidos, ô? 50 mil de forma antecipada, Martelli. Mais uma noite com o Morumbi, com um bom público. Na segunda-feira tivemos 39 mil aqui, numa segunda de Brasileirão. Hoje 50 mil pessoas. E também, ó, exaltar a presença do torcedor do Barcelona, Martelli, ó. Dá pra gente contar? Até dá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali. Ó, umas 60 pessoas. Sim. 2 ônibus. Mas tá bom, né? Umas 60 pessoas, Não é fácil vir do Equador pra cá não, viu, do Vale? Não é fácil não, cara. Ó, é de se exaltar a presença do público, a torcida do Barcelona. Se é que tem alguém que veio de lá. Alguém veio de lá, né? Mas a maioria acho que é daqui, viu? Ah, sim, com certeza, com certeza. Tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Você ligado em FM 90.9, em 86.3, na faixa estendida. Ligado também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor do São Paulo começa a cantar forte no estádio do Morumbi. Neste momento, os jogadores saindo de trás do gol. Torcedor do São Paulo ovacionando a entrada do tricolor paulista. O São Paulo entra em campo e vem a campo ao lado do Barcelona de Guayaquil. Uma daquelas tradicionais noites de Libertadores para o torcedor do São Paulo. Uma daquelas tradicionais noites em que o torcedor tricolor quer sair daqui com 3 pontos e com uma vitória para convencer ainda mais de um time que vem sim com bons resultados nos seus últimos jogos, desde que vem o Luiz Ubeldia, que vai engatando uma sequência de confiança. E essa expectativa do torcedor do São Paulo, que quando viu o Dorival Júnior ir embora, ainda mais com o título de Copa do Brasil, tinha uma dúvida: será que agora consegue manter a performance? Passou por altos e baixos. Agora vê Luiz Ubeldia dar um jeito no time. O São Paulo de peito estofado presente no gramado do estádio do Morumbi. Um jogo valendo 3 pontos e a possibilidade de se aproximar ainda mais de, quem sabe, uma melhor campanha na Libertadores para definir seus jogos no estádio do Morumbi, onde estarão daqui a pouco 50 mil torcedores empurrando o São Paulo. Esse tricampeão de Libertadores, buscando o tetra, esse tricampeão mundial, esse hexacampeão brasileiro que está escalado e definido na Bandeirantes. Os 11 jogadores do São Paulo do Vale. Definido e escalado por Luiz Ubeldia para mais uma noite de Libertadores do Morumbi, com 23 Rafael no gol, 2 Igor Vinícius, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, meia dúzia Wellington, meio de campo com Alisson 25, 8 Galopo, 15 Michel Araújo, e no ataque 47 Ferreirinha, 17 André Silva e 10 Luciano. Repeteco do São Paulo. De Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Alisson, Galopo, Michel Araújo, Ferreira, André Silva e Luciano. E o banco de Zubeldia. À disposição do treinador argentino Jandrei para o gol: Diego Costa, Lucas, Luiz Gustavo, Rodriguinho Moreira, Juan Ferrarese, Eric, Patrick, William Gomes e o goleiro Yang. São Paulo escalado e definido, confirmado para o jogo de daqui a pouco. A bola vai rolar em menos de 3 minutos. Lembrando para você, Lucas do banco, o ídolo da torcida do São Paulo de volta. O torcedor tricolor na expectativa de ver novamente o São Paulo comandado por Lucas em campo. Quem sabe durante a partida. São Paulo que tem pela frente o time que não se classifica mais para a próxima fase da Libertadores, mas quer o 3º lugar. Quer se incomodar também na Sul-Americana. Vamos escalar o 16 vezes campeão equatoriano na Bandeirantes, o Barcelona de Guayaquil. Salve, salve, definido e escalado por Ariel Holan, o Barcelona de Umburray, 14 Coroço, 3 Sosa, 32 Ramírez, meia dúzia Tchala, 5 Trindade, 17 Gaibor, 23 Arroio, 7 Preciado, 11 Rojas
e 18, Fidriski. Repeteco do Barcelona. De Burray, Coroço, Sousa, Ramírez, Tchala, Trindade, Gaibor, Arroio, Preciado, Rojas e Fidriski. No banco de Ariel Roland. À disposição de Olan, Mendonça, Pineda, Rodrigues, Obando, Dias, Coroço, Djorkaeff, Reasco, Soares, Leonai, Solano, Vargas e Oyola. Tá tudo pronto, escalado e definido a equipe de Barcelona de Guayaquil, o time equatoriano, que bate bola no gramado do estádio do Morumbi. O São Paulo também faz aquela última foto protocolar ali no centro do gramado. O torcedor do São Paulo chegando até agora. A bola vai rolar em menos de um minuto para você ligado no microfone da Bandeirantes. Eles estão de preto e rosa. Quero saber quem apita o jogo. Arbitragem peruana de Kevin Ortega, o dono do apito. Auxiliado por Stephen Atoshi e Jesus Sanches. No VAR, o colombiano Eider Castro. Alexandre Pretzel, São Paulo escalado, o Barcelona também escalado. O do Vale já trouxe a novidade, né? Fidrivski tá de volta. Exatamente, é um bom jogador. Não atuou no jogo lá de Guayaquil. O Burray, goleiro que virou titular no Equador, é um goleiro meio bateu, tomou, viu? Eu acho que o Domingos é mais goleiro do que ele. E tem o Mendonça também. O Domingos que eu falo em relação à seleção, que é o goleiro da LDU. E tem o Mendonça no banco hoje, em relação ao próprio Burray. Então, de repente, o São Paulo tem que chutar no gol, né? O Barcelona é um time bem experiente. O Gaibor já está um tempão lá, o Preciado é bom jogador. Agora é uma equipe que fez uma primeira fase muito ruim. Porque esse grupo do São Paulo era o favorito, mas a surpresa é o Tadieres. É a campanha do Tadieres com 13 pontos em 15 disputados, ganhando do São Paulo no primeiro jogo. Então, o São Paulo é favorito contra o Barcelona, muito favorito. E a registrar também a presença do público, né? E parece que a torcida já definiu a sua prioridade. É a Libertadores América. A torcida está muito empolgada com a possibilidade do São Paulo buscar o 4º título de campeão da América. É impossível? Eu acho que não. Com o elenco que o São Paulo tá, se o Zubeldia der uma encaixada e o São Paulo começar a dar sorte no sorteio, por que não? Acho que dá para sonhar. Hoje não está entre os favoritos, mas acho que dá para sonhar, Martelli. São Paulo é escalado e definido, Barcelona também. O São Paulo vem para o jogo com seu uniforme tradicional inteiro de branco, com exceção das linhas horizontais em preto e vermelho. No centro do gramado, bate na bola. André Silva começa o jogo. Pedro Martelli. Sai pro jogo São Paulo, sai pro jogo Barcelona de Guayaquil, começa a emoção pelo esse primeiro tempo de Libertadores da América, fase de grupo. São Paulo em campo joga, o microfone da Bandeirantes transmite. São Paulo à esquerda, direita, o Barcelona sai jogando o tricolor pelo campo de retaguarda na meia esquerda, Arboleda, na quina da grande área, estica a bola à frente para Alisson. Alisson tentava o passe de primeira, era para Galopo, intercepta a marcação, Trindade pela meia direita, ergue a cabeça, Preciado pela ponta direita, deu jogo para Rojas na grande área, no campo de ataque, volta o jogo, tranquilo pelo campo de ataque, Coroço domina pela meia direita, está jogando a equipe do Barcelona, ganha lateral no campo de ataque pela meia direita, torcedor do São Paulo cantando forte no microfone da Bandeirantes, você escuta o barulho atrás de 50 mil torcedores do São Paulo, querendo mais uma noite feliz de Libertadores da América. Trabalha a bola Sousa, no campo de defesa sai jogando a equipe equatoriana, hoje com os seus meiões e shorts em preto, camiseta inteira em amarela. Este é o time do Barcelona de Guayaquil buscando o 3º lugar na fase de grupos da Libertadores. Não se acerta no campo de ataque, o Barcelona domina pela meia direita, tenta escapar da marcação, Michel Araújo por dentro, livre de marcação, Luciano dominou, soltou o balão para Michel Araújo na cara do gol, vai fazer, tentou bater no gol, travado, escanteio de Michel Araújo para Luciano para Araújo, ele invade a grande área pela ponta direita, bate no gol, travado pela zaga, linha de fundo, primeiro escanteio para o São Paulo na ponta direita do Vale. Travado pelo Trindade, né? O São Paulo muito bem nessa primeira chegada, o chute do Michel Araújo e que bola do Luciano, hein? Impressionante. E agora o próprio Luciano tá por ali, ó, para fazer a cobrança do escanteio com ele ali do ladinho, o Igor Vinícius. Escanteio para a equipe do São Paulo cobrar 2 minutos jogados deste primeiro tempo. Cobra, curtiu o Luciano pela meia direita. Boa bola para Alisson. Alisson gira o jogo pela meia esquerda. É para o Wellington. Jogada ensaiada do São Paulo. O Wellington levantou na segunda trave. Sobe para tocar de cabeça. Corta a zaga. Afasta o Barcelona. Sai jogando pelo campo de ataque. Na verdade, pelo campo de defesa na meia esquerda. Rifa a bola. Mal Tchala. Bola volta para o São Paulo. Domina o tricolor. Melhor nesse início de partida na pressão do torcedor do São Paulo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar.
Penteia a bola tranquilamente no campo de defesa, Alan Franco. Sai jogando o São Paulo. São Paulo domina pelo campo de retaguarda na meia direita. Igor Vinícius de primeira para Luciano. Luciano abandonando o campo de ataque pelo canto direito. Lá no campo de retaguarda, recomeça a bola do lado esquerdo pela ponta, para Alan Franco. Alan Franco pela canhota, entrega o passe de primeira para Ferreira. Ferreira domina, volta para Alan Franco. Trabalha a bola o São Paulo com a bola nos pés, tranquilo do círculo central. Arboleda. Arboleda pisa na bola, ergue a cabeça. Uma linha de 3 jogadores do São Paulo no campo de defesa. Arboleda inverte o lado do campo pela ponta esquerda para Ferreira. A bola é forte demais, vai-se embora. Linha lateral, manual para o Barcelona cobrar no campo de defesa pela meia direita. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos, é Tenda Atacado. Comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. É noite de Copa Libertadores, São Paulo em campo. São Paulo domina, não deixa o Barcelona respirar. Vai começar lá atrás do campo de retaguarda mais uma vez, Arboleda. Arboleda de primeira para Igor Vinícius. Igor Vinícius trabalha pelo campo de ataque na ponta direita, enxerga Michel Araújo livre de marcação, dominou, encarou a marcação, pedalou, balançou pela ponta, boa finta, escapa Michel Araújo, erga a cabeça, vem por dentro, rola a bola frente era pro André Silva, a bola chegou pro Luciano. Luciano abre pela ponta esquerda para Ferreira, tentou lançamento, linha de fundo, chegou o Wellington, deixa passar, vai-se embora em escanteio. Foi inteligente o Wellington, deixou sair. Opa! Bom, o Kevin Ortega tá vendo um jogo diferente, acho, hein, do Vale? Ele não dá o escanteio pro São Paulo, né? Acaba dando ali a sequência da jogada, o tiro de meta para a equipe do Barcelona. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios, é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do São Paulo, contente com esse início de jogo, com mais vontade, o tricolor paulista. Pressiona no campo de ataque, cede o lateral para o Barcelona, que vai estar jogando pelo campo de defesa. Na meia esquerda, um time que desde que Luiz Ubeldia chegou não sabe o que é perder um jogo. Lateral pela meia esquerda, Tchala arremessa a bola à frente, vem para o domínio preciado, tenta escapar da marcação no meio de 2, Arboleda. Arboleda vem por baixo, bota para fora em lateral. Mais um lateral para o Barcelona cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Tchala para a cobrança, arremessa a bola de primeira no círculo central, vem o capitão, domina, faz o giro frente à marcação, trabalha de primeira Trindade. Trindade pela quarta zaga para Sousa. Sousa no campo de ataque, passe errado, intercepta o São Paulo. Michel Araújo pela ponta direita, deu o passe na hora que devolveram para ele. O Galope exagerou, o passe foi forte demais, corta a zaga do Barcelona. Corta mal, hein? Alisson no círculo central ganha para Luciano, escapou do primeiro, do segundo, perde do terceiro, a bola fica no bate-abate no círculo central. Aos 5 jogados deste primeiro tempo, São Paulo recupera. O São Paulo começa o primeiro tempo forte na marcação, na intensidade, sai jogando o São Paulo pelo campo de defesa. Chega de sofrência na sua obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. São Paulo está jogando mais uma vez, Luciano derrubado pelo campo de defesa na meia direita, pede a falta, árbitro manda seguir, dominou, Fidrivski abre a jogada pela meia direita para a velocidade de Preciado na cobertura, firme Ferreira, briga no pé de ferro, sobra na meia direita para Coroço, Coroço no campo de ataque, bola para Barcelona, recomeça pelo campo de defesa na quarta zaga do Mira Ramírez, Ramírez para seu, cobra de zaga para Sousa, Sousa de perna esquerda, erga a cabeça, cabinha com a bola nos pés, ele cruza a fronteira, desce o Barcelona, Sousa por dentro, bom passe de primeira, acelerou Rojas na intermediária, bateu pro gol, fraquinho. Firme Rafael no canto inferior direito para ficar com a bola tranquilamente para fazer a defesa ali na meta do São Paulo, hein, do Vale? É uma finalização que não faz muito sentido, né? Ele pega de primeira na bola ali, sem pensar, o Barcelona não aproveita um pouco o momento que tem a bola no ataque praticamente recuada para o Rafael nessa finalização. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com a bola nos pés, inteiro de verde, dentro da grande área, vai ser jogando o goleiro Burray. Sem pressa nenhuma, arremessa a bola nos pés de Sousa. Sousa domina, caminha com ela no campo de defesa. Sousa erga a cabeça, trabalha a bola à frente, o tapa de primeira, tentou fazer a finta, Gaibor. Manda pra fora, Gaibor, é só lateral para a equipe do São Paulo cobrar. No campo de retaguarda, sai jogando o São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9 na faixa estendida, em 86.3 no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor do São Paulo chegando, fazendo sim presença nesse jogo, para mais de 50 mil torcedores do estádio do Morumbi. 0-0 São Paulo e Barcelona. São Paulo tentava descer para o campo de ataque e passe errado. Chega nos pés da marcação, Ramírez vai ser jogando 7 do primeiro tempo. Começa melhor o São Paulo, Pretzel. Bem melhor. Aliás, são 7 minutos São Paulinos. Barcelona com dificuldade de sair de trás.
E a intensidade do São Paulo, marcando muito forte com 7 jogadores. A saída de bola do Barcelona é algo muito interessante, que o Zubeldia já está fazendo isso também na Série A do Brasileiro e na Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Muito interessante o início do São Paulo, respeitando o jogo e também a torcida. Grupo Souza Anima Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Anima. São Paulo com a bola nos pés, está jogando pelo campo de defesa, trabalha a bola de primeira, escapa da marcação, firme Wellington. Wellington pela quarta zaga para Arboleda. Arboleda trabalha a bola pelo meio de campo na direita, tentava acelerar para Igor Vinícius, volta para Arboleda. Está jogando o São Paulo, Alisson encosta para fazer o primeiro combate, pedia a bola, não recebe. Arboleda gira o jogo pela esquerda para Alan Franco. Alan Franco para Ferreira. Ferreira está alternando nesse posicionamento com Wellington, que vai se embora para o campo de ataque como ala na canhota. Se apresenta Alisson no círculo central, pediu a bola, ganhou espaço Alisson. Alisson pela esquerda na canhota, põe a bola, é para Wellington. Wellington para Ferreira, Ferreira para Wellington. Wellington atrás. No campo de retaguarda, sai jogando Alan Franco. Trabalha a bola nos pés, o São Paulo. Tricolor paulista de novo, melhor nesse começo de jogo. Trabalha de primeira por dentro, círculo central, tapa de primeira, Alisson para Alan Franco. Alan Franco pela esquerda, para Ferreira. Ferreira penteia a bola, abandona a ponta, vem por dentro, tentou bater no gol, travado pela marcação, volta para Galopo. Galopo no círculo central, abre a jogada, clareou para Michel Araújo na ponta direita, escapou da marcação, passou do segundo, na canhota, cruzamento, vai pintar o gol, toque pra fora. Jogadaça do São Paulo, Michel Araújo fala alto do lado direito, passa no meio de 2 por dentro, cruza. O André Silva sobe, testa pro chão, passa a direita do gol, não pegou redondo, mas a intenção foi boa, hein, do Vale? Primeiro passando pelo Tchala, depois ele corta o segundo jogador, o Ramires, que tentou dar o bote ali no carrinho, faz o cruzamento, coloca na cabeça do André Silva. Impressionante a habilidade do Michel Araújo nessa jogada. O André Silva acaba desperdiçando, cabeceia torto. Saída de bola apertada do Barcelona, tentou escapar para o campo de ataque, círculo central, Arboleda, toca de cabeça, quarta marcação, bola vai ficar para o São Paulo, hein? Barcelona perdidinho, Michel Araújo domina, rola por dentro para Luciano, Luciano para Michel Araújo para Galopo, Galopo tentava o tapa de letra, Luciano passava em velocidade atrás, hein? Ia sair na cara do gol, não fosse a marcação para tirar. Tchala sai jogando para o Barcelona. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. São Paulo trabalha a bola pelo campo de defesa, 9, quase 10 minutos jogados no Morumbi, placar de 0-0, é Libertadores da América. São Paulo está jogando mal, vence embora o Barcelona, domina no círculo central, escapa da marcação, Gaibor sozinho pela meia esquerda, aciona Rojas pisa na bola, ergue a cabeça, volta a jogada para Tchala trabalha a bola por dentro, rola para Trindade recua pelo campo de defesa, Sousa domina pela meia esquerda, Sousa pela ponta direita para Ramires, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Libertadores da América, fase de grupos no estádio do Morumbi. Relógio marca 10 do primeiro tempo. São Paulo 0, Barcelona de Guayaquil também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, alô, Milhões. Noite também de Copa Sul-Americana. O Cruzeiro abre o placar contra a União La Calera, 1-0, gol de Matheus Pereira. E o Bragantino está perdendo para o Esportivo Luquenho também por 1-0. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. São Paulo trabalha a bola nos pés, com a bola tranquilamente, Arboleda domina, chapa a bola pelo campo de defesa, ainda pela meia direita, para Igor Vinícius lateralmente para Michel Araújo escapa da marcação, pressionado por 3, gira o jogo pela meia esquerda, escapa, consegue criar o espaço, mete a bola para Alan Franco desce para o campo de ataque, acelera pela ponta esquerda, a bola é boa para Wellington, rente a marca da Cal, pedalou, balançou, partiu para cima da marcação, volta para Alisson no círculo central, domina, escapa da marcação, corre atrás dele, pedir a bola Gaibor, o Alisson consegue meter a bola para Ferreira pela meia esquerda, abandona a ponta por dentro, dá para bater no gol, riscou pro gol, vem desvio pela linha de fundo, escanteio. Essa jogada tá dando certo pro São Paulo, Ferreira de novo abandona a ponta, vem por dentro, bate com desvio, escanteio na direita, mais um pro São Paulo do Vale. A bola pega no Ramires, né, no desvio do chute do Ferreirinha, que vai pra cima, ele passa, arrisca ali um chute cruzado, esperando que essa bola pudesse até pegar no jogador do São Paulo, que não acontece, pega no Ramires, linha de fundo, Igor Vinícius na bola. Autorizado, 11, quase 12 minutos jogados, ele ergue o braço esquerdo, sinalizando a jogada, Igor partiu, levantou, meu toque de cabeça, corta a marcação, na entrada da grande área, quarta tiro, perigo Barcelona, 12 jogados, a 5 nos falamos, Pretzel, e o jogo? E o jogo é todo de São Paulo, bola aérea muito presente, a força na marcação, São Paulo empurra o Barcelona que não tem saída, Michel Araújo, hein?
Esse jogador é um jogador nota 6,5 e 7, mas está se transformando num jogador fundamental no esquema de jogo do São Paulo. No momento, ele é o destaque da partida. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. São Paulo trabalha a bola no campo de defesa, sai jogando pela meia esquerda, pisa na bola, ergue a cabeça, Alan Franco. Alan Franco trabalha pela ponta esquerda de novo com Wellington. Wellington para Alan Franco pelo círculo central para Arboleda. Torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes, querendo o primeiro gol. O São Paulo é melhor no jogo. Eu repito, o tricolor é melhor no jogo, mas não consegue ainda refletir o placar 0-0. Alan Franco domina pela meia esquerda para Ferreira. Ferreira tentava o tapa de 3 dedos pela ponta esquerda para Wellington, perde a bola, desce em contra-golpe o Barcelona, lançado pela meia esquerda, bola boa para Rojas, cruza a fronteira, Rojas no mano a mano com Igor Vinícius, pedala, balança na quina da grande área, tenta descer por dentro, não tem ninguém, Rojas encarou, passou no meio do primeiro, do segundo não. Igor Vinícius na cobertura, se antecipa, sai jogando o São Paulo, Galopo ajuda, mas mal na saída de bola, Galopo pela meia direita, manda para fora. Lateral tá marcado, é pro Barcelona. Na meia esquerda, Tchala vem pra cobrança. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Lateral para a equipe do Barcelona, cobrar no campo de ataque pela meia esquerda, vem Tchala, Tchala arremessa a bola de primeira, vem para fazer o domínio, sai da grande área, Fidrivski, recomeça pelo círculo central do gramado para Trindade, Trindade pela meia direita para Arroio, Arroio na linha de fundo, passe é forte demais, está nos pés do inteiro de azul, Rafael do Fali. O Gaibor tentou dominar, né, faltou acreditar um pouquinho, porque essa bola foi enfiada em profundidade, ele meio que fez que ia, acaba desistindo, depois aplaude a tentativa do companheiro, a bola fica com o Rafael, que coloca o time um pouco à frente, sai curtinho, por enquanto tudo igual, 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende todo o assunto. É Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem São Paulo para o campo de ataque, domina Alisson, volta o jogo no campo de defesa, entrega a bola de primeira para Galopo, Galopo inverte o lado do campo, lança o Wellington na meia esquerda, o passe é bom, vem para tocar de cabeça, quarta zaga, Curuço pela meia esquerda, completa, bota para fora, Gaibor, tá marcado, mais o lateral, é mais uma posse de bola para o São Paulo no campo de ataque. São Paulo começa bem neste primeiro tempo, 14, quase 15 jogados neste primeiro tempo, lateral já cobrado pela meia esquerda, tenta o tapa de primeira, Ferreira para Wellington à frente para Ferreira, escapou da marcação, levou na linha de fundo, pé na esquerda, não cruza, chama pra direita, pedalou, balançou pro meio da grande área no carrinho, ele perde a bola, vem por baixo, a marcação, não consegue tomar a bola do Ferreira na linha de fundo, aí ele foi fominha. Não soltou a bola, perdeu a bola, que sai jogando com o Barcelona no campo de defesa. A informação. Tem gol de empate da equipe do Bragantino pela Copa Sul-Americana. Elinho faz 1-1 contra o Esportivo Luquenho. Chega de sofrência na sombra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 15 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes no Morumbi, Libertadores da América, por enquanto 0-0. Está jogando a equipe do Barcelona pelo campo de defesa, domina livre de marcação Ramírez. Ramírez volta dentro da grande área, de primeira para Borraim para Sousa. Sousa na linha lateral da grande área, tenta o lançamento à frente, mal para Igor Vinícius, dominou no peito, mas bateu e voltou. Mal Igor Vinícius, retoma, desce. O Barcelona, essa bola voltou para Ramírez. Ramírez pela meia esquerda, perde a bola. Arboleda na cobertura para Galopo, adiantou, pede a falta, o árbitro para o jogo. Marca a falta em cima do Galopo na meia direita. Campo de ataque, bola para o São Paulo. Falta do Arroio por ali, né? Na umbrada ele acaba derrubando o camisa 8 do tricolor paulista, o Galopo. Arbitragem próxima ao lance acaba marcando o tricolor paulista. Tem uma falta intermediária, lado direito, sempre levando perigo nos primeiros 15 minutos em busca do primeiro gol aqui no Morumbi. Sil, renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil, pode confiar. Jogo tá parado, tem falta marcada para a equipe do São Paulo na intermediária ofensiva pelo lado direito. Conversa ali entre Michel Araújo e Igor Vinícius. Jogadores do Barcelona fazendo a linha de impedimento na entrada da grande área. Sobe também a zaga do São Paulo. O árbitro olha, conversa lá no meio da grande área, lembrando, tem VAR. Temos o VAR, ele vai, conversa com os jogadores do Barcelona, conversa também com os jogadores do São Paulo, dá aquela primeira advertência verbal na falta. Michel Araújo canhoto, Igor Vinícius com a perna direito destro. Jogadores do São Paulo para o meio da grande área. Vai Igor Vinícius, rolou para Michel Araújo, dominou, adiantou, perna esquerda, vai pitar o golaço, bateu no gol em cima da marcação. No vacilo da zaga do Barcelona, e ninguém marcou Michel Araújo, você viu, né, Pretzel? Sozinho, né? Ninguém do Barcelona para encostar, só que se ele cruza na área, acho que ele poderia ter mais sucesso, mas arriscou. Jogador que tem ambição do gol, arriscou o chute. Teve um lance muito interessante, tu narrou há pouco, o lance da origem da falta. O Arboleda rouba a bola na intermediária de ataque.
do São Paulo. O São Paulo simplesmente empurra o Barcelona. O Barcelona não tem espaço para jogar e isso é muito interessante. Jogo coletivo muito forte do São Paulo. Michel Araújo enxerga o espaço, Galo para a entrada da grande área para André Silva, corta a marcação do Barcelona, sai jogando em contra-golpe, é para Rojas do círculo central, escapa da marcação, retoma a jogada, sai com Arroio inverte o lado do campo pela meia esquerda, entrega a bola mal, era pro Thiago, ele pega forte na bola, manda pela linha lateral, Manuel pro São Paulo cobrar no campo de defesa, já cobrado, Luciano para Michel no lançamento, enfiado à frente, longo demais, era no ataque pro André Silva, tá nas mãos do goleiro Borrai do Vale. Sem chance, né, do André chegar nessa bola. No kick ela fica nas mãos do Borrai, que já repõe rapidamente. E deve pintar o primeiro cartão amarelo do jogo ou só a conversa? É uma chegada forte do Wellington, né? Com o Wellington, ele já aproveita ali a proximidade do banco com o Zubeldia e já discute também com o treinador argentino. Já vai para a primeira DR com o treinador argentino do São Paulo, que reclama o Kevin Ortega. Não mostra cartão, pelo menos por enquanto. Uma falta normal, viu? Bem normal. E 2 faltas no jogo, só uma para cada um com 18 minutos. Um jogo fácil de apitar até o momento. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 18h30 jogados deste primeiro tempo. O torcedor do São Paulo estava subido, mas aparece de novo no estádio do Morumbi. Começa a cantar ainda mais forte o São Paulo. Empata em 0-0. É noite de Copa Libertadores. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Torcedor tricolor querendo o primeiro gol. Falta marcada agora, terceiro, Terceira falta marcada, círculo central, bola para o Barcelona. Trindade tem pressa, cobra a bola no meio de campo. Trabalha pela meia direita para Coroço para Ramires pela quarta zaga. Obrigado a voltar a entrada da grande área para Borrai. Sobe a marcação, Luciano no combate. Borrai inverte o lado do campo pela meia esquerda. A bola sobe, ganha altura, vem para o toque de cabeça. Vinha Igor Vinícius, só na finta deixou a bola passar pela linha lateral. Caiu na dele o Rojas. Manual para o São Paulo cobrar no campo de defesa pela meia direita. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Com a bola nos pés do São Paulo no campo de defesa, na meia esquerda, Alan Franco, livre de marcação. Enxerga do lado direito, Arboleda, pressionado. Vai ser jogando Alan Franco, prefere voltar dentro da grande área. Bola para Rafael canhoto. Inclusive o Dorival tá aqui hoje, não tá não, o Paulo do Vale? Sim, tá aqui, tá acompanhando o jogo e reencontrando, né, a torcida do São Paulo, enfim, o time do São Paulo, treinador da seleção. Eu não sei o que ele estaria observando. No momento, o Michel Araújo, né? Mas esse não dá, né? Não dá, exatamente. Vem pro campo de ataque, o São Paulo domina pela meia esquerda, escapa da marcação, Ferreira liso que só, ninguém segura, Ferreira pra cima da marcação, soltou linha de fundo, boa bola pra Wellington no cruzamento pra Michel, vai sobrar, sobe, Tchala tira, volta pra Luciano, sobrou pra Galopo, bateu no gol fraquinho, passa a direita com o Dizinho, escanteio pro São Paulo na pressão tricolor aí do Vale. Mais um escanteio pro tricolor paulista, na tentativa do Galopo, essa bola ficou ali perigando na grande área, depois de mais uma jogada pelo lado esquerdo de ataque do tricolor paulista. E agora, na nova tentativa, no escanteio, por ali, chegando o Wellington chegando para fazer a cobrança do escanteio. Wellington cobrando escanteio pela ponta esquerda, ergue o braço direito, oportunidade para o São Paulo, torcedor apreensivo no estádio do Morumbi. Relógio marca 20 minutos jogados neste primeiro tempo, 0-0. Wellington, levantamento na segunda trave, Arboleda pro meio da grande área, sobe, quarta marcação, tira a zaga do Barcelona, que sai jogando pelo campo de defesa, sai jogando mal, retoma o São Paulo, pisa na bola, na meia direita, Igor Vinícius recua pelo campo de defesa, São Paulo trabalha a bola, vem de novo com Alisson no círculo central, pressiona, empurra pro campo de defesa o Barcelona. Alisson pela meia direita, é para Igor Vinícius de primeira por dentro para Michel Araújo, lançou no campo de ataque, ponta esquerda, bola para Ferreira, quarta marcação, tira para Wellington, sai com bola e tudo, só que com falta, segundo o árbitro, o Wellington adiantou demais, linha de fundo na meia esquerda, linha lateral da grande área, o árbitro pega a falta para o São Paulo do Vale. Falta do Preciado, e foi ligeiro o Wellington, né? Impressionante como ele consegue ali se livrar da marcação e tomar a falta, gerando um bom momento para o São Paulo. De fato, o Preciado pega o Wellington por baixo. Falta marcada agora pelo lado esquerdo. São Paulo ali próximo à grande área. Próxima ponta ao bico da grande área. Cola por ali o próprio Igor Vinícius também para conversar com o Wellington. E toda a força aérea do São Paulo na grande área. Jogo tá parado, tem falta marcada para a equipe do São Paulo. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus. E não perca o rumo para a glória eterna.
Jogo parado, falta marcada para o São Paulo no campo de ataque na meia esquerda. Igor Vinícius, o destro. Wellington com a perna esquerda. Os dois laterais para fazer a cobrança para o meio da grande área. Pressão no estádio do Morumbi. Pode ser o primeiro gol nesta noite de Libertadores. Apita o árbitro e autoriza. Vem Wellington para a bola. Ameaça de perna esquerda. Partiu o levantamento. Foi o toque de cabeça. Arboleda. A bola subiu. Toca na entrada da grande área. Vai voltar o chute fraco do Ferreira no meio do gol. Tá nas mãos do goleiro do Vale. Dava para fazer melhor, né? Claro que ele tinha marcação ali na meia-lua. Mas ele prefere um chute com pouco espaço, né? A bola chega, ele tem pouco espaço para uma finalização que não sairia legal de qualquer forma. Às vezes tentar ali, olhar para o lado, com o Galo que estava tentando receber essa bola, desperdiça a chance o Ferreirinho. Está jogando o Barcelona pelo campo de defesa, sobe a marcação do São Paulo, trabalha pela meia direita, Curuço escapou da marcação, caiu, pede a falta, árbitro para o jogo. Marca falta forte, falta do Luciano e foi falta, hein, Paulo do Vale? Falta, né? De fato. Chega ali impedindo o avanço da equipe do Barcelona, o Luciano, que novamente, assim como segunda-feira, é o capitão do São Paulo, ou seja, licença para reclamar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto é a Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Desce o Barcelona, lançado Tiana pela meia esquerda no campo de ataque, cruza a fronteira no corredor, na canhota, rolou para Rojas cruzou na entrada da grande área, vai sobrar, tentou bater no gol, Fidrivski corta, a zaga do São Paulo tira. O centroavante está por lá, ele se posiciona bem, hein, Alexandre Pretzel? Bem, ele é perigoso, ele parece tosco, né, porque ele é grande, mas não é. Se posiciona bem. Primeira chegada do Barcelona, de fato. Agora, como está jogando bem o Alan Franco, né? É baixo, mas o posicionamento dele é muito interessante. Na bola aérea ele não vai bem, mas por baixo é um jogador que se firmou totalmente na defesa. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Está jogando o Barcelona com a bola nos pés do campo de defesa. Sousa domina, 0-0 no estádio do Morumbi pela Libertadores da América. Sousa trabalha a bola pelo campo de retaguarda lá atrás, dentro da pequena área. Vai ser jogando Borrai. Sobe a marcação do São Paulo. Borrai não tem opções, vai ser obrigado a quebrar para o campo de ataque. Borrai quebra pela meia esquerda buscando Rojas. Vem Fidrivski, toca de cabeça, escora a frente de Arboleda. A bola fica no bate-a-bate, vai sobrar para o São Paulo. Com Alisson tranquilamente no círculo central. Trabalha o São Paulo e está para o jogo. Alan Franco domina, meia-lua da grande área, 0-0 por enquanto. Estádio do Morumbi vai presenciando empate pela Libertadores do São Paulo, mas tem jogo pela frente, você curte no microfone da Bandeirantes, em FM 90.9 no AM 840, pelo aplicativo da Band, o Band Play na faixa estendida 86.3, galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, também chegando em peso, querendo o primeiro gol do São Paulo, que por enquanto empata em 0-0 no estádio do Morumbi. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Libertadores da América, fase de grupos no Morumbi, 25 jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Barcelona de Guayaquil também 0. Milhões. Martelli, jogos encerrados pela Copa Libertadores. Fluminense venceu o Cerro Porteño, o placar de 2-1, gols de Marcelo e Ganso, e Jefinho deu a vitória ao Botafogo contra o Universitário, 1-0 no Peru. Todo dia a dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. São Paulo com a bola nos pés, Alan Franco sai jogando pelo campo de defesa. Aquela pressão, aquele ímpeto, a intensidade, caiu um pouco ou não, Pretzel? Normal até pelo passar do tempo, né? E aí o gol não sai, o Barcelona também segura um pouquinho o tempo e começa a sair mais pro jogo, adianta mais a marcação, sai um pouco lá do sufoco de trás e o jogo ganha contornos de equilíbrio. Mas se a gente for pegar o scout, o São Paulo é superior em tudo, mas falta um pouco mais de agressividade para entrar na área e para chutar no gol. Michel Araújo penteou, passou pelo primeiro, não passou do segundo. Achei até que dava para bater, ele faz o belo lençol no primeiro lance. Depois ele segura e perde a bola, hein, do Vale? Aí seria um gol histórico, né? Ou pelo menos uma tentativa, porque no primeiro momento ali o chapéu lençol foi espetacular. Depois ele acaba se atrapalhando com a marcação também. Mais uma chegada do São Paulo. São Paulo agora cai com o Luciano, lado esquerdo, pede a falta, o árbitro manda seguir, ele recupera a bola, Luciano, sai jogando o São Paulo, trabalha a bola pelo campo de defesa com o Wellington, 26, quase 27 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, domina Alisson pela meia direita, rola para Igor Vinícius no campo de retaguarda, pressionado, espremido a equipe do Barcelona, somente o Fridrivski é o único que fica.
É o único que fica no campo de ataque no círculo central. A Arboleda domina ainda no círculo central. Trabalha a bola pela meia esquerda para seu companheiro de zaga, Alan Franco. Alan Franco cruza a fronteira, rola a bola curtinha para Wellington. Wellington volta para Alan Franco. Trabalha a bola tranquilamente. A equipe do São Paulo empatando em 0-0. Alan Franco domina, campo de ataque, cruza a fronteira, penteia a bola, caminha com ela nos pés, rola pro Ferreira no meio de dois, ele se vira, escapa da marcação. Ferreira faz o giro pela meia esquerda de novo para Alan Franco. Alan Franco, rente a marca da calma, vai ser obrigado a recuar. Vai ser obrigado a recuar para Arboleda no campo de defesa, o último homem do São Paulo. Torcedor do São Paulo, do tricolor paulista, ligado no microfone da Bandeirantes, querendo o primeiro gol em audiência para todo o Brasil. Microfone da Bandeirantes por enquanto no Morumbi, 0-0. São Paulo domina, sai jogando pelo campo de defesa com a Arboleda. Se apresenta a Galopo para tentar da opção. Arboleda prefere pela meia esquerda. Bola para Alan Franco. Alan Franco com espaço, cruza a fronteira, passou em velocidade. Ferreira pediu, Alan Franco segura, não soltou. Volta o jogo para Alisson. Alisson para Arboleda. Parece uma estratégia de deixar o Alan Franco com espaço, hein, Pretzel? É verdade, parece porque que ele é uma estratégia, hein? Tem boa saída e bom passe. Então ele ganhou a posição também por isso. E um bom posicionamento defensivo por baixo. Claro que na bola aérea quem tem que compensar é o Arboleda. Vem pro campo de ataque o São Paulo, agora Michel Araújo é quem domina pelo círculo central, tira o jogo pela meia direita para Galopo. Galopo de primeira para Igor Vinícius. Igor Vinícius para Michel Araújo domina, inverte o lado do campo pela meia esquerda, meia altura, bola de primeira para Alan Franco. Agora o São Paulo inteiro no ataque, com exceção do Rafael. Alan Franco na meia esquerda para Wellington. Wellington, linha de fundo, boa bola para Ferreira, dominou, cruzamento, vai chegar para Luciano, por baixo do carrinho, tira a zaga. Firme a zaga do Barcelona. Wellington desce pela meia esquerda, perde a bola. Jogadores pediu uma falta, a falta não existe. Vem São Paulo de novo, ganha Wellington, ganha Alisson, torcedor gosta. Só dá São Paulo. O Arboleda tá no meio de campo, mas no círculo central pra frente. No campo de ataque, atacando pra direita São Paulo, que vem de novo com Michel Araújo na quina da grande área, meia direita, domina, passa na ponta, pede a bola Galopo. Michel Araújo prende, inverte o lado do campo, chama Alan Franco. Alan Franco pela meia esquerda, agora sim, completamente encolhido Barcelona na grande área. Alan Franco pela meia esquerda pra Wellington. Wellington pra Ferreira, quina da grande área, passou, bateu no gol fraquinho por baixo, em cima do zagueiro. Tá criando o gol São Paulo, hein? Tá maduro o gol do tricolor. Pela meia esquerda, Wellington domina, cruzamento pra área pra Luciano, passou por todo mundo, sobrou. Michel Araújo pedalou, balançou, dominou, bateu. Não bateu, não dominou, perdeu a bola Michel Araújo. Sai jogando o Barcelona pela meia esquerda. Quase 30 minutos jogados, tenta respirar um pouco ali o Tchala. Não é possível. No Morumbi, nesse ambiente, não está sendo possível para a equipe do Barcelona. Ganha de novo o Morumbi, hostil e ensurdecedor. A faixa que faz menção nas arquibancadas está acontecendo sim em campo. São Paulo vem de novo mais uma vez, está jogando, buscando o primeiro gol. Placar de 0-0, quase 30 minutos jogados deste primeiro tempo. É Copa Libertadores, é noite de Copa, é jogo sério para o São Paulo. Domina pela esquerda, Michel Araújo acelera a bola para Igor Vinícius. Igor Vinícius cruza a fronteira, vai-se embora lateral, rola a bola por dentro, passe de primeira para Michel Araújo pela esquerda, forte, mais preciso para Alan Franco. Alan Franco passou do primeiro, escapou do Wellington, tabelou Alan Franco por dentro para Michel Araújo, 30 jogados. Michel Araújo toma falta, árbitro para o jogo. Só assim pelo jeito, hein, do Vale? Quantos só minutos? assim. Uns 2 minutos e meio só de São Paulo com a bola nos pés? Praticamente, né, Martelli? Impressionante. São Paulo tentando encontrar espaço, o Barcelona inteirinho postado na defesa, o tricolor cobra a falta rapidinho e tenta de novo por aqui. Mas o único que tenta um drible é o Ferreira, que é o único cara da vitória pessoal. O Michel Araújo também vai para cima, mas está pecando na hora do chute. Então mais bola no Ferreira, que tem pecado também na hora de passar a bola, ser um pouco fominha, mas ele é o cara do drible, o único. Ô Martelli, só Diga. por falar em chute, o Zubeldia agora no banco de reservas deu uma bicuda numa... Por que será, né, PDB? Por que será? Pois é, então. São Paulo veio para o campo de ataque, Michel Araújo dominou, cruzou para André Silva, vai fazer, sobe a zaga e tira pela linha de fundo. Ramires cirúrgico tirou a bola do gol do André Silva na segunda trave pela meia esquerda do Vale. E o torcedor acorda, o torcedor vem junto depois dessa jogada, entende que precisa apoiar mais e mais o São Paulo em busca do primeiro gol para seguir caçando a liderança do grupo B. Escanteio, Wellington na bola. Escanteio para o São Paulo cobrar, o torcedor tricolor acreditando no primeiro gol. 31 e 30 jogados deste primeiro tempo. Espreme o Barcelona no campo de defesa. Essa bola que vem para o meio do pagode. Vem para a cobrança do lado esquerdo, tá lá na bola Wellington. Sobe o volume, o torcedor do São Paulo, quem sabe o primeiro. Wellington levantou, é para a Arboleda, sobe para tocar de cabeça, quarta marcação. Afasta a sobra da meia direita, Luciano, não, já não está valendo mais nada. Tem o jogador do Barcelona de Guayaquil sentindo, e quando é cabeça o árbitro tem que parar o jogo do Vale. O Arboleda também sente um pouquinho por ali,
mas quem tá desabado mesmo, quem tá no chão ali, quem desabou foi o jogador do Barcelona, o 14, o Coroço. Então foi na disputa ali pelo alto com o Arboleda, me parece até que o braço do Arboleda acaba acertando até ali a região da nuca do jogador do Barcelona, mas o Arboleda também sente ali um pouquinho. Foi cabeça com cabeça mesmo, viu, Martelli? E aí realmente tem que parar o jogo, né, Pretzel? Não, sem dúvida, isso hoje é o grande problema, né? Mais uma vez o Beldi agora fazendo gestos no banco com seus auxiliares. Por que será que ele chutou aquele copinho d'água, né? Irritado com o lance do Michel Araújo, mas o Michel Araújo era o cara que estava carregando o time do meio para frente, né? O São Paulo domina, o São Paulo tem mais posse de bola, só que isso, o que representa isso, né? Chances claras de gol, 2 cabeceios, então é pouco para o que o São Paulo pode fazer contra o Barcelona assustado, retraído e que não consegue sair de trás. Claro que o São Paulo já era favorito antes da bola rolar, mas o gol não está saindo, está demorando para sair o gol. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata é claro, é tudo azul. Jogo parado é da Sente, o jogador do Barcelona de Guayaquil, 33 jogados deste primeiro tempo, o placar de 0-0. Coroço aos poucos vai se levantando. São Paulo com esse resultado está indo a 10 pontos, fica a 3 do Talheres. O último jogo é contra o Talheres. Tudo bem que é dentro de casa, mas hoje é vitória ou vitória, Alexandre Pretzel. Sabe que o empate determina a mesma questão. Tem que ganhar do Talheres aí. Se eu não tô enganado, PDV e Melhor, vocês podem me ajudar. Se o São Paulo ganhar por 1-0 do Talheres, mesmo empatando hoje, o São Paulo é primeiro. Porque o São Paulo tira um gol do Talheres e acrescenta 1 no saldo. Então o saldo é o primeiro critério de desempate. Eles estão praticamente iguais. Então ganhar ou empatar, claro que ganhar é melhor, porque você ganha o jogo, dá felicidade para a torcida. Mas o empate hoje não te tira a possibilidade do primeiro lugar. Perfeito, Martelli? Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus e não perca o rumo para a glória eterna. Coroço recuperado à beira do gramado, quebra para o campo de ataque o Borrai. Bola rolando mais uma vez no estádio do Morumbi. 34 minutos jogados deste primeiro tempo. Está jogando a equipe do Barcelona pelo campo de defesa. Na meio direita, Ramírez despacha para o campo de ataque para ninguém. Essa bola fez a curva pelo lado do campo, lado esquerdo do campo de defesa do São Paulo. É bola para o São Paulo, lateral para o tricolor bater. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. São Paulo está jogando pelo campo de retaguarda, entrada da grande área, meia-lua, domina a bola, Igor Vinícius para cima da marcação, justamente do Arroio, hein? Ele vai embora, Igor Vinícius cruza a fronteira, por baixo tentaram parar ele, não deu certo, rolou na meia direita, é para Michel Araújo para Galopo, que na grande área pela ponta, cruzou nas costas da marcação, pega nas costas do lateral, tinha escanteio, hein? Essa bola saiu por escanteio, Bandeira tá na dúvida, ele marca o escanteio na direita para o São Paulo. Do Vale. E agora o Igor Vinícius caminha por ali para fazer a cobrança. O tricolor tenta na jogada aérea, na bola parada, no escanteio, abrir o placar aqui no Morumbi. Igor Vinícius na bola. Escanteio para o São Paulo, 35 jogados deste primeiro tempo de novo. Quem sabe agora, quem sabe o primeiro gol do São Paulo. Ergue o braço esquerdo, Igor Vinícius na bola lateral. Ele ia para a cobrança. Já avisou, né, seu juiz? Já avisou uma vez, quando tem VAR não precisa avisar de novo. Pelo menos eu vejo assim, ô Pretzel. Vai toda hora ficar falando na área. E outra, tem VAR, né? Aliás, a Premier League votando o fim do VAR. O que eles estão pensando lá, hein? Eles querem a volta do erro, que o erro faz parte do futebol. Tem VAR, né? E aí o árbitro fica enchendo o saco para alertar os jogadores. Sim. Deixa eles se engalfiarem. Escanteio pro São Paulo, Igor levantou, toque de cabeça pro gol, passou por cima pela linha de fundo. Tava na bola, o Galo ficou esperando escanteio, a arbitragem não deu, é só tiro de meta pro Barcelona. Menor dos jogadores do São Paulo, né? Aqui de cabeça, pelo menos dentro de campo, e é quem sobe por ali, meio se apoiando tal, mas não consegue cabecear direito como gostaria. São Paulo não consegue levar perigo nessa bola aérea. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, sob o comando de Ricardo Capriotti. Vem Tchalen, pra cima de 3, passou na meia esquerda, linha de fundo, cruzamento na entrada da grande área, Preciado não dominou, deixou Arroio pra Preciado, armou pela ponta, cai, pede a falta, o árbitro da sequência, deu a vantagem, Trindade pela ponta direita, rola a bola pra Coroço, Coroço na quina da grande área, de primeira pra Gaibor no cruzamento pro meio da grande área,
Corta a marcação do São Paulo e tira. Rebote ainda da equipe do Barcelona, domina Rojas. Pela meia esquerda, Rojas na queira da grande área para Tchala. Tchala, linha de fundo, cruzou rastendo. Vai sobrar a entrada da grande área. O chute travado, escanteio. O Arroio bateu no gol, entrada da grande área, rebote. Ó, torcedor do Barcelona canta lá no fundo, escanteio do Vale. Tem que tomar cuidado, torcedor do Barcelona canta alto, hein? A torcedor do São Paulo que se cuide. Finalização do Arroio, o desvio por ali, agora correu por ali. O Gaibor, camisa 17, é o Barcelona tentando fazer o que o São Paulo não fez até aqui, levar perigo na bola aérea, escanteio com o Gaibor na bola. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar. Escanteio para a equipe do Barcelona. Gaibor na bola, levantou na primeira trave, corta a marcação, entrada da grande área, rebote do Barcelona. Vai pintar o gol, bateu, estava impedido, né? O jogador do Barcelona estava em impedimento, a bola está nas mãos do Rafael. Faz o sinal de impedimento, mas não precisa nem dar bola ao chão, hein, do Vale? Até eu que não sou bandeira, vi que realmente a coisa estava um pouco à frente por ali. Agora cobra curtinho, Rafael. O São Paulo tenta, em reta final do primeiro tempo. Nada de gols por aqui no Morumbi. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. A informação, Milhossi. Tem gol, o Bragantino sofre o segundo do Esportivo Luquenho, tá perdendo por 2-1 e com isso fica 3 pontos atrás do Racing, que garante vaga direta às oitavas da Sul-Americana. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. São Paulo domina no campo de ataque, escapa da marcação, Wellington volta para o campo de defesa para Alan Franco pela meia esquerda para Wellington na canhota, pressionando pela marcação, meio de 2, volta a jogada por dentro, é pro domínio de Ferreira escapou, boa finta do Ferreira, círculo central do gramado, abre a jogada pela meia direita, mete o bolão, acelerou, rápido, rasteiro e ligeiro, para Michel Araújo, entrada da grande área, soltou na linha de fundo, era para bater no gol, Michel. Era para bater no gol. Já tinha ido embora o Tchala. Ele foi marcar passagem nas costas do Igor Vinícius. Deixou o Michel Araújo, era só escolher o canto. Você viu, Pretzel? É impressionante. Eu rasguei elogios para ele. Depois que eu comecei a elogiá-lo, ele errou tudo. Impressionante o Michel Araújo agora, a queda técnica que ele teve. Se ele bate no gol, Martelli, acho até que poderia narrar o gol. E ele fez o pior. Ele fez a pior escolha. E até acho que houve um certo murmúrio aí, né? 0-0 por enquanto. O Barcelona agora, depois de ter segurado a pressão, começa a sair de trás. Começa a criar um pouquinho de incômodo ao São Paulo. André Silva domina para a equipe do São Paulo pela meia esquerda, escapa, linha de fundo, mais uma finta, volta a jogada, trabalha para o tricolor, para Ferreira. Ferreira escapou da marcação, pedalou no meio de 3, ganhou, linha de fundo, Ferreira vai pintar o cruzamento, ficou pedindo o toque. Fica pedindo o toque de mão, cruzamento do Ferreira. Dentro da grande área, São Paulo desce, de novo com o Ferreira, aqui na grande área, boa bola, à frente vai pintar o gol, pra fora! O São Paulo quase marca o primeiro, a bola à frente para André Silva. Dentro da grande área, ele bate na rede pelo lado de fora, lado direito, linha de fundo, só tiro de meta do Vale. E a arbitragem pede para esperar, né? Justamente depois do lance do Ferreira. Mas não foi nada, né? A bola explode no peito do Ramírez. Isso. Exatamente. No peito do Ramírez. E o São Paulo chegou, né? Meio que funcionou ali Ferreira e André Silva pela primeira vez no jogo. Finalização do André na rede pelo lado de fora. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN e do Star Plus. Não perca o rumo para a glória eterna. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Copa Libertadores da América, fase de grupos, quinta rodada no Morumbi. 40 jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Barcelona de Guayaquil também 0. Plantão Esportivo, alô Bruno Milhossi. Martali, Copa Libertadores, São Lourenço e Liverpool do Uruguai estão empatando 1-1 o jogo do grupo do Palmeiras. Mais cedo, Racing na Sul-Americana venceu o Coquimbo Unido por 3-0. Segurança e conforto em qualquer caminho? Você já sabe a resposta, amortecedor HD, porque é na carta. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes com Ricardo Capriotti para todo o Brasil. Curtindo o futebol em rede em FM 90.9 a 1840. Pela faixa estendida 86.3 no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor do São Paulo, torcedor tricolor ligado no microfone da Bandeirantes, querendo o primeiro gol. Olha lá, ó.
E aí parece que o torcedor do São Paulo no estádio do Morumbi também quer. Obviamente, sobe o volume para isso. 0-0 no estádio do Morumbi. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Trabalha a bola, Barcelona, sai jogando pelo campo de defesa, escapa da marcação, Ramírez para o campo de ataque, tenta o lançamento pela ponta esquerda, era para Preciado, corta a marcação, São Paulo sai jogando com o Wellington firme pelo lado esquerdo do campo, trabalha pelo campo de defesa, sai jogando o São Paulo, empatando em 0-0, dentro da grande área, Rafael acionado, Rafael para Arboleda, olha o que o Rafael ia fazendo na entrada da pequena área, hein? Perdeu o equilíbrio, mas conseguiu se recuperar. São Paulo está jogando lá, Fernando Diniz perde na primeira, recupera na segunda com Igor Vinícius. Sobe a marcação do Barcelona, ô sufoco, hein? É que aí fez um baita favor o Arroio de derrubar Igor Vinícius, hein, do Vale? E também antes, né? O Barcelona não teve a qualidade de seguir com a bola nos pés, depois do São Paulo ter vacilado na tentativa de sair com a bola. E aí a falta em cima do Igor Vinícius, campo de defesa... Por enquanto tudo igual, o torcedor canta, apoia, mas o time não consegue marcar 0-0. Todo dia de brilhar, ativar nas promoções diárias da Estrela Bet, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. 43 minutos jogados deste primeiro tempo, vambora São Paulo pela meia esquerda, com o Wellington, cruza a fronteira, Wellington pela ponta esquerda, põe a bola de primeira para Luciano abandona a ponta, veio por dentro, ô Luciano, voltou um passe na fogueira. Fidrivski e Alan Franco, sorte que estava ligado Alan Franco, recomeça pelo campo de defesa, Alan Franco entrega a bola para Arboleda para Galopo cruza a fronteira, tenta o passe à frente, forçou, deu de primeira para Rojas recomeça a bola para o Barcelona, pela meia esquerda pressionado também no meio de dois, perde a bola, São Paulo briga na vontade, ganha mais uma tricolor, Galopo por dentro, o círculo central é para Alisson escapou no campo de ataque, busca preferência, não tem ninguém, torcedor já começa a não gostar muito desse finzinho de primeiro tempo. Alisson para Galopo pela quarta zaga, agora é o campo de ataque praticamente, né? Arboleda e Alan Franco no círculo central, trabalha a bola, Alan Franco por dentro para Ferreira escapou da marcação, Ferreira faz o giro, pede a falta, tocado. Falta para o São Paulo cobrar no campo de ataque, centralizado, é isso? Exatamente, em cima do Ferreirinha por ali. São Paulo daqui a pouco vai conhecer os acréscimos por parte da arbitragem. Chegamos a 44, o tricolor ainda tentando o primeiro gol no Morumbi. Vem São Paulo para o campo de ataque com a bola nos pés, Alan Franco domina, chapa a bola de primeira para Wellington, 44 minutos jogados deste primeiro tempo, 0-0 tocado, Wellington, falta para o São Paulo na meia esquerda. Falta mais uma, o Wellington se levanta, pede cartão, era o Alisson na verdade, pediu cartão, o juiz não deu. Cobra rápido o São Paulo, falta já cobrada. Arboleda no círculo central pela meio direita é para Igor Vinícius pisa na bola, rola para Galopo para Igor Vinícius, ele escapa da marcação, vem por dentro, criou agora a liberdade o São Paulo, Igor Vinícius pela meio direita, vai fazendo a fila, soltou pela ponta para Michel Araújo, dominou, clareou, cruzou a meia altura, mal cruzamento do Michel, e ela sobra, ó, nos pés do Gaibor domina, tenta ser jogando, está jogando mal pela meia esquerda, explode na marcação, vai-se embora pela linha lateral. Emanuel para o Barcelona de Guayaquil cobrar no campo de defesa pela meia direita, onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. Daqui a um minuto vem aí no microfone da Bandeirantes o intervalo inteligente para todo o Brasil com Ricardo Capriotti. Só atendimento do cidadão lá na área foi 2 minutos, hein, Pretzel? É verdade, poderia ter dado um pouco mais. Agora um jogo fácil de apitar. 7 faltas cometidas pelo Barcelona, 2 apenas pelo São Paulo. São Paulo dominou o jogo, mas faltou alguma coisa. Alguma coisa na hora de fazer o gol. Um chute mais bem colocado e mais lance no Ferreira, né? Porque o Ferreira está levando vantagem total em cima do Rangel, como aconteceu no jogo de ida também. Então mais Ferreira para ele entrar na área, para ele tentar a vitória pessoal. Amortecedor com a qualidade líder em suspensão. É HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata. São Paulo desceu pela meia esquerda, mas o Ferreira não consegue dar sequência. 45 e 40, hein? Vai terminar o primeiro tempo no estádio do Morumbi. O árbitro já olha para o relógio, lateral para o Barcelona no campo de retaguarda pela meia direita. Vem para a cobrança Coroço em cobrança lateral. São Paulo se posiciona no campo de defesa 0-0. O árbitro olha para o relógio, vem o Barcelona, não consegue a sequência, erga o braço o árbitro. Aponta o centro de campo, Kevin Ortega. Termina o primeiro tempo no estádio do Morumbi pela Libertadores fase de grupos. São Paulo 0. Barcelona de Guayaquil também 0 da Bandeirantes, o intervalo inteligente é dele. Alô, Ricardo Capriotti.
Alô, Pedro Martelli, você volta já para todo o segundo tempo. São Paulo precisa melhorar um pouquinho aí, hein? Já o Pretzel vai falar, mas tem que agredir um pouquinho mais aí o Barcelona de Guayaquil. A reportagem Bandeirantes em ação no Morumbi é com você. Alô, Paulo do Vale. Tô de olho aqui no Zubeldia, Capri, porque ele veio conversar com a arbitragem, não sei a respeito dos acréscimos, 1 minuto, não sei o que teria que reclamar da arbitragem nessa primeira etapa, o Zubeldia, mas ele marca ali sua presença, sai conversando, meio num tom ali indignado, gesticulando, agora corre pro vestiário para passar as instruções para os jogadores do São Paulo. Zubeldia que tem Lucas no banco de reservas, voltando depois de mais de um mês, se machucou na primeira rodada da Libertadores contra o Tajeres, fica à disposição do treinador argentino. Além de Lucas, Jandrei, Diego Costa, Luiz Gustavo, Rodriguinho Moreira, Juan Ferrarese, Eric, Patrick, William Gomes e Yang, com Bobadilha e Nestor poupados hoje. As opções de Zubeldia para a segunda etapa, Capri. Valeu, você volta já também, PDV. Daqui a pouquinho tem mais do Paulo do Vale aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel, torcedor são paulino. Tá meio com a pulga atrás da orelha aí, Pretzel, porque empate por 0-0 no Morumbi é aquela história, né? Não adianta só ter a bola, ter posse de bola, se não chuta, se não agride o gol adversário, hein, Pretzel? Pois é, Capriotti, o primeiro tempo foi bom do São Paulo em termos de estatística e de posse de bola. Realmente, sem deixar o Barcelona passar da linha divisória. Teve momentos que nós tínhamos 21 jogadores no campo do Barcelona, porque o Arboleda fechava como último homem, mas ali no círculo central, o Alan Franco solto para armar jogo, sim. Um zagueiro atuando como volante para, com espaço, ele chegar mais perto da área. Então o São Paulo foi muito intenso. Michel Araújo fez 15 minutos maravilhosos, porque foi um meia de intensidade, um meia que circulou pelos lados, ao mesmo tempo que tentou drible, chutou no gol. Agora, chances claras mesmo, o São Paulo teve uma, numa jogada do Ferreira, que ele dá para o André Silva, e o André Silva chuta, a bola pega na rede do lado de fora. O Ferreira é o único driblador do time, o Michel Araújo é mais de força. Mas quando ele parte para cima da marcação, quando ele ganha na força e na velocidade, ele consegue algumas vitórias interessantes. Mas ele parou, ele errou 2 lances. E acho que o Zubeldia chutou um copinho d'água de um dos lances que ele errou. Que ele estava sozinho para dominar e bater, e a bola bateu na canela e ele perdeu a chance de pelo menos finalizar. Então é o seguinte, o São Paulo como time está jogando bem? Tá. Como intensidade, nota 10. Como jogo coletivo, ótimo. Sem deixar o Barcelona respirar. Mas como criações de jogadas, como incômodo ao goleiro Burray, pouco por todo o domínio territorial que teve o São Paulo. Então mais bola no André Silva para ele fazer a parede, mais Luciano no jogo, que praticamente não tocou na bola, e mais lances do Ferreira, que contra o Rangel ele leva vantagem no mano a mano em praticamente todos os lances. Já foi assim no primeiro jogo e me parece que os equatorianos não viram isso, porque mantiveram o lateral direito. Então, mais Ferreira para ele tentar o drible, para ele achar um espaço e para o São Paulo conseguir criar alguma coisa de diferente. Porque no mais, nas estatísticas está ótimo. Você pega o scout, parece que o São Paulo arrebentou, mas em termos ofensivos o time ficou devendo um pouquinho pelo domínio que teve perante o seu adversário. Capriotti. Boa, Pretzel, já você volta também, daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, e o São Paulo vai empatando com o Barcelona de Guayaquil por 0-0, logo depois do intervalo a gente vai dar uma atualizada na situação aí dos jogos da Libertadores Sul-Americana nessa quinta-feira, tem mais brasileiros avançando aí às oitavas de final das competições, e a gente atualiza isso tudo para você na sequência, o intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe, tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim.
E com transmissão da ESPN, você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Conmebol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Tudo certo por aqui, obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! É, na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Futebol é com a Bandeirantes. 9h56, estamos com 9 de intervalo no Morumbi. São Paulo e Barcelona de Guayaquil estão empatando por 0-0. Vamos com o Bruno Migliosi, que vai dar uma passada agora no nosso placar e atualizar aí as novidades das competições continentais nesta quinta-feira. Conta pra gente aí, Bruno, o que é que tá rolando, hein?
Vamos lá, Capri. Primeiro o que já aconteceu, porque na Copa Libertadores o Fluminense venceu o Cerro Porteño 2-1, Marcelo e Ganso foram pra rede e o Botafogo também ganhou do Universitário fora de casa, placar de 1-0. Tem bola rolando no grupo do Palmeiras, São Lourenço 2, Liverpool do Uruguai 1. Então o grupo do Palmeiras ainda disputado. Copa Sul-Americana, o Cruzeiro tá vencendo União La Calera, placar de 1-0, gol de Matheus Pereira, e o Bragantino, Capri, tá perdendo para o Esportivo Luquenho 2-1. Com isso o Bragantino perde a vaga para o Racing. O topo do grupo da Sul-Americana vai ter que jogar os playoffs, a equipe de Bragança Paulista. Capri. Valeu, Bruno. Daqui a pouquinho o Bruno Migliosi traz mais detalhes, mais informações, monitorando todo o movimento do esporte aí nessa noite de quinta-feira. Noite que está movimentada nas redes sociais. O Gabigol foi flagrado numa festa, né? Tava num momento ali íntimo, pessoal, com amigos, numa festa, vestindo a camisa número 2 do Corinthians. Essa camisa que foi lançada recentemente pelo Corinthians é uma camisa que faz menção contra o racismo, né? Uma camisa toda preta e o Gabigol, então não se sabe onde ele estava, mas era uma festa, porque tinha ali as bebidas, né? Outras pessoas ali, aparentemente amigos com ele, e ele vestindo a camisa do Corinthians. Não custa lembrar, não é, que o Corinthians no início desse ano manifestou publicamente aliás, o presidente do Corinthians pela primeira vez, né, falou aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate, a mim, ao Pretzel e ao Capelanes, quando foi perguntado qual é o estilo de jogador que ele gostava, que ele achava, não é, em dezembro ainda, naquela épica entrevista que ele nos concedeu na pizzaria 1900, ele falou, o Gabigol é um cara que parece ter afinidade com o Corinthians, pelo estilo, pelo jeitão dele. E aí depois, né, quando o presidente tomou posse, essa coisa do Gabigol ganhou corpo, tomou volume, mas não deu nada porque ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano, até dezembro. Mas tem muita gente compartilhando essa foto aí do Gabigol com a camisa do Corinthians e a gente, claro, vai monitorar porque o Gabriel segue sendo jogador do Flamengo. Mas eu quero falar com vocês agora sobre o final de semana de muitas transmissões esportivas na tela da Band. Final de semana de velocidade e futebol na Band TV. A Fórmula 1 passa pelo histórico circuito de Imola, na Itália, para o Grande Prêmio da Emília-Romanha. No sábado, tem a classificação a partir das 11 horas na tela da Band. Já a largada da 7ª etapa da temporada é no domingo às 10 da manhã, com Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Felipe Giafone e a Mariana Becker. Tem mais automobilismo, às 2 da tarde. A Stock Car vai para a etapa de Cascavel, com narração de Luque Monteiro e comentários de Max Wilson. E para fechar o domingão, também é dia de Série B. Chapecoense e Ponte Preta entram em campo às 4 da tarde. Ivan Bruno traz a emoção da partida, com comentários de Rafael Oliveira e Souza. Você vai acompanhar todos os detalhes no show de transmissão da Band TV. E eu lembro que Série B também estará com a gente nesse fim de semana na Rádio Bandeirantes. No domingo, 11 horas da manhã, Santos e Brusque, a transmissão do Pedro Martelli, os comentários do Mauro Betti, reportagens do Gustavo Soler. E depois, à tarde, tem um clássico do interior do estado de São Paulo na Série B, Mirassol e Ituano, jogo que o João Paulo Capelanes vai transmitir com os comentários do Alexandre Pretzel, reportagens do Pedro Ramiro. Eu também estarei nessa no próximo domingo. Com a Série A paralisada, congelada por 2 rodadas, a Série B ganha atenção nos próximos dias e aqui na Rádio Bandeirantes você não vai perder nenhum detalhe disso tudo. Quinto sinal marcou 10 da noite, hora oficial do Brasil. Tô sentindo o Morumbi meio quietinho aí, meio em silêncio, PDV. Torcedor, claro, tá agora aí guardando energias para empurrar o tricolor no segundo tempo. Já voltaram os times aí para a segunda etapa, PDV? Ainda não, Capri. Os reservas do São Paulo em processo de aquecimento. O quarteto de arbitragem já aqui no Círculo Central aguardando o retorno das equipes. E o torcedor, de fato, né, dá aquela descansada. No primeiro tempo ali esboçou alguns momentos, né, de apoio um pouco mais maciço aí ao time, mas acho que o futebol do São Paulo não empolgou de fato, ó. No momento que retorna o tricolor paulista. Até, ó, tô vendo aqui, Arboleda, Galopo... E botar o Lucas no jogo, né? Exatamente. Tem que botar. Mas, ó, num primeiro momento, Pretzel, acredito eu que não. Inclusive o Lucas tá aqui de colete no aquecimento. Então não deve ainda voltar pro segundo tempo o Lucas, viu,
Talvez não tenha condição de jogar 45 minutos ainda, né, Pretzel? E um retorno mais conservador aí do atacante. Pode ser, mas é jogo para ele, porque o time do Barcelona está muito fechado e o Lucas é um jogador de um nível diferente, do nível até de intensidade. Ele é de outra turma na hora de pegar a bola, de tabelar, de partir para cima do marcador. É o melhor jogador de São Paulo. E como o Calleri faz falta também, porque o André Silva foi uma boa contratação, mas ele é um jogador de elenco. O Calleri é o titular absoluto, né? Vamos ver se o Barcelona vai sair um pouco mais pro jogo, porque o Barcelona com a derrota ontem, do Cobressal pro Tadieres, esse pontinho que o Barcelona está ganhando aqui no Morumbi é um pontinho interessante para ficar em terceiro, porque aí ele vai jogar pelo empate contra o Cobressal na última rodada, jogando em casa. Então é um resultado que está sendo bom para o Barcelona nesse momento, não perder para o São Paulo pensando em ida para o playoff da Sul-Americana. Vamos ver o que o São Paulo faz, mas o São Paulo ele foi intenso, ele foi competitivo, mas ele foi previsível em determinados momentos. Falta um lance diferente, alguém para resolver essa parada, já que em termos de estatística só deu São Paulo, mas ainda foi pouco. Capri. Voltou o Barcelona aí, PDV? Voltou, Capri. Então vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com você. Solta a voz e vem Pedro Martelli. Ricardo Caprotti no intervalo inteligente para todo o Brasil no estádio do Morumbi. Invertem-se os lados. Vamos para o segundo tempo de Libertadores da América, noite de Copa Libertadores. São Paulo e Barcelona de Guayaquil para mais 45 minutos. Ao lado esquerdo agora de meiões de shorts em preto, camisa em amarelo. O Barcelona à direita fica o São Paulo inteiro de branco. Erga o braço, apita Kevin Ortega. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Mais 45 minutos de bola rolando para você, Nicanto, no microfone da Bandeirantes. É noite de Libertadores da América no estádio do Morumbi. Está jogando a equipe do São Paulo pelo campo de defesa. Rafael dentro da grande área, trabalha a bola pela meia esquerda, tentava Wellington. A bola foi forte demais, sai em linha lateral. Manuel para a equipe do Barcelona cobrar no campo de ataque pela meia direita. Mudanças do São Paulo do Vale. Tudo igual, Martelli. Mudanças do Barcelona. Tudo igual, Martelli. Os mesmos 22 jogadores em campo nesse momento para o início do segundo tempo. Lateral já cobrado pela meia direita no campo de ataque. Coroço tentava o passe à frente, era para Fidrivski. Ele perde a bola no combate, chega por baixo tranquilamente. O São Paulo está jogando mal, preciado na grande área. Cruzamento dentro da área. Rafael. Vem Rafael para fazer a defesa, vacilo na saída do São Paulo, hein, do Vale. É o São Paulo cochilando, né? Ali pela lateral da grande área, errando, o Preciado buscando justamente o Rojas por ali, que não consegue chegar na bola. O Rafael é mais rápido, fica com ela, já repõe em jogo. Começo de segundo tempo, tudo igual, 0-0. Com a bola nos pés, o São Paulo está jogando pelo campo de defesa. Alan Franco domina, inverte ao lado do campo, tenta fatiar para o campo de ataque. Mal na bola, Alan Franco manda para fora em lateral. Pretzel, Alexandre Pretzel, os mesmos times para o segundo tempo. Esperava ver o Lucas, né? Entrando até para aumentar a qualidade do meio para frente. Muita gente me cornetando aqui na rede social porque eu elogiei o Michel Araújo. O Michel Araújo fez 15 minutos muito bons. Depois ele errou 2 lances seguidos e meio que se apagou no jogo. Mas não é mau jogador, não. Eu gosto do Uruguai e acho que o time do São Paulo passa muito por ele. Desce para o campo de ataque, o Barcelona domina pela meia esquerda, tenta escapar da marcação. Rojas pela linha de fundo. Saca o bola e tudo, tiro de meta para o São Paulo. Ele queria o escanteio, né? Mas quem toca por último na bola, pelo menos fica a impressão que é o próprio Rojas. Tentava jogar essa bola na linha de fundo para arriscar o cruzamento. Não consegue, ela foge do controle do camisa 11, tiro de meta para o São Paulo, que ainda não passou do meio campo com 2 minutos da segunda etapa. Sil, renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, Sil, pode confiar. 2 minutos jogados desse segundo tempo, placar de 0-0, torcedor do São Paulo, ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo FM 90.9, na faixa estendida 86.3, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Saiu jogando mal São Paulo agora, o torcedor vai, manda pra fora, linha lateral pela meia esquerda, posse de bola pro Barcelona, arremesso já cobrado, o Tchala tem pressa pela meia esquerda, era pra Rojas, na linha de fundo ele perde a bola, ganha lateral São Paulo, bola pro São Paulo, lateral pro tricolor, cobrar no campo de defesa pela meia direita. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. Lateral para o São Paulo, cobrar no campo de defesa pela meia direita, vem para a cobrança sem pressa alguma. Com a bola em mãos, Igor Vinícius. São Paulo tenta se posicionar na retaguarda, o torcedor vai aqui, pressa para Igor Vinícius. Arremesso lateral já cobrado, tenta a proteção, Galopo no meio de 3, escapa Galopo firme na primeira, na segunda oportunidade ele perde a bola.
ganha tranquilo. Trindade, volta o jogo para Barcelona. Está jogando a equipe equatoriana pelo círculo central do gramado, domina Ramírez. Ramírez à frente para Trindade, perde a bola. 4 contra 3, contra-golpe para o São Paulo, dominou, escapou. Escapou do Luciano, passe atrás, aí o capitão reclama, hein? Não gostou do passe não, Luciano, perde a bola, retomou Barcelona, círculo central, domina Arroio inverte o lado do campo na meia direita, com espaço, Gaibor, dominou, fatiou pela meia esquerda, lançamento, entrada da grande área, corta a marcação, volta para Gaibor, Gaibor domina pela meia direita, ninguém avisou ladrão. Ferreira veio por baixo, corta a marcação para o São Paulo, para Wellington, Wellington para Ferreira, Ferreira pela meia esquerda, tenta escapar por baixo do carrinho. Vem para botar para fora, apreciado. Lateral para o São Paulo cobrar no campo de defesa. Na meia esquerda, bola para o tricolor. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é Braspress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Em São Paulo para o campo de ataque, domina pela meia esquerda, tenta escapar da marcação Ferreira. Ferreira pressionado pela marcação do Coroço vem para botar para fora, Ferreira reclama, a arbitragem pega. Lateral para a equipe do São Paulo, bola para o tricolor na meia esquerda, lateral já cobrado, Wellington com pressa para Ferreira, Ferreira deixou, fez a proteção para Wellington, linha de fundo, vai cruzar na boca do gol, forte por baixo. Coroço até o fim, vem para botar para fora em escanteio. Tá marcado escanteio para o São Paulo na meia esquerda aí do Vale. É, que passa no meio campo nesse segundo tempo, conquista o primeiro escanteio da segunda etapa, cobrou curtinho Ferreirinha. Tem pressa o São Paulo, cobrança curta, Ferreira levanta bem a altura, corta a marcação na entrada da pequena área. Agora foi ousado esse zagueiro do Barcelona, hein? Dominou na pequena área, na sequência levou para fora da área, vem por baixo para botar a linha de fundo, André Silva. Só tiro de meta pro Barcelona, hein, do Vale? É, e o zagueiro, que na verdade é o atacante, né? É o Fidriski, que tava por ali na grande área, mostrando habilidade também na marcação e para afastar o perigo pelos lados do Barcelona. Chega de sofrência na obra, se tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 5 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 0-0, tem o banco do São Paulo aí, o do Vale. Sim, Jandrei, Diego Costa, Lucas, Luiz Gustavo, Rodriguinho, Moreira, Juan Ferrarese, Eric, Patrick, William Gomes e Yang. Opções para Zubeldia durante este segundo tempo. Está jogando a equipe do Barcelona, está jogando mal. André Silva ganha naquele na grande área pela meia direita, pede a falta, o árbitro entende que foi na bola. Deixa a bola seguir rolando tranquila no estádio do Morumbi. Na meia esquerda, desce para o campo de ataque. Vem-se embora o Barcelona. Também cai o jogador, pede a falta, o juiz não dá. Desce o São Paulo. Pela ponta direita, domina Michel Araújo, escapa da marcação. Bola à frente para Galopo. Galopo na linha de fundo. Briga Galopo, vai tentar ganhar o escanteio. 2 em cima dele. Galopo protege. Bandeira de escanteio lá pela meia direita. Briga com ela. Galopo sai com bola e tudo. Arbitragem pega lateral. Vaias, ó. Vaias da torcida do São Paulo, lateral marcado, campo de defesa, meia esquerda, bola para o Barcelona. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflua. Paraflua, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Torcedor do São Paulo ligado conosco, futebol da Bandeirantes em rede para todo o Brasil, 0-0. Na Bandeirantes fala Alexandre Pretzel. 2 jogadores que podem melhorar no segundo tempo. Foram muito mal no primeiro tempo, Galopo e Luciano. Vem para o campo de ataque. Ó, domina a bola, escapa da marcação, Alisson com estilo na meia direita para Michel Araújo, levou para a linha de fundo, Michel escapou, cruzamento, vai pitar o gol, passa pelo André Silva, sobra na meia esquerda para Ferreira, Ferreira cruzamento agora sim na segunda trave, no alto, tira a zaga, para botar em linha de fundo, escanteio para o São Paulo, pressão tricolor na primeira, André Silva quase marcou do Vale. E agora chega o São Paulo com perigo, pela primeira vez de fato nesta segunda etapa, a bola passa pelo André Silva na tentativa de cruzamento e depois o tricolor conquista o escanteio. Igor Vinícius na posição. 7 minutos jogados do segundo tempo. Escanteio para o São Paulo. Quem sabe é o primeiro gol, 0-0. Autorizado. Igor Vinícius à meia altura. Veio o desvio na primeira trave e vai ficar para o São Paulo. Quer ver, ó? Tranquilamente. Alan Franco na quina da grande área para Michel. Michel caprichou, levantou nas mãos do goleiro. Firme por baixo, Burray para fazer a defesa no centro do gol do Vale. É o famoso não cruzou e nem chutou, né? Porque ele acaba telegrafando ali pro goleirão, não consegue acionar nenhum companheiro e facilita a defesa do Burray, que já repôs em jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, quem entende tudo do assunto é Paraflu, hein? Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
São Paulo descer para o campo de ataque, ficou esperando uma falta, o juiz não deu, segue o tricolor. Galopo domina, corredor central da intermediária para André Silva. André Silva de costas para o gol, trabalha pela meia esquerda para Wellington. Wellington ainda mais aberto na canhota, bola para Ferreira. Ferreira para Wellington, livre, linha de fundo, recebeu dentro da grande área, cruzou, vai pintar o gol, toque. No centro do gol, Burray pegou. Inacreditável gol que perde o São Paulo com baixinho Galopo. O cruzamento na área de uma jogadaça de Wellington e Ferreira. Na cabeça do Galopo. Livre, dentro da área, ele testou no centro do gol do Vale. E o grito de gol do torcedor São Paulino ficou aqui, ó. Mas quase que saiu esse grito de gol, porque o Galopo subiu quase que sozinho. Mesmo sendo um jogador de baixa estatura, mas mesmo a cabeçada com força em cima do Burray que fez a defesa. Todo dia de brilhar, ativando as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Tudo bem que ele é meia, baixinho, mas é gol perdido, Pretzel. O principal lance do jogo. Eu tinha pedido mais Galopo e mais Luciano, então dentro da área para cabecear para baixo, né? Ele cabeceou na mão do goleiro. Se fosse o Luciano, talvez saísse o gol. Olha agora uma chegada forte, me parece para cima do Rojas, lá do lado esquerdo, a um passo da grande área. Exagerou Igor Vinícius, hein? E tomou um tapa na cara o Igor Vinícius quando o Igor Vinícius foi pedir desculpas. O Igor Vinícius foi pedir desculpas, tomou um tapa na cara do Vale. E tomou o cartão amarelo, né? Toma o primeiro cartão amarelo do jogo, o Igor Vinícius. O próprio jogador ali percebeu, até porque, o pé do jogador do Rojas, ele meio que fica embaixo da perna do Igor Vinícius quando ele tenta dar o carrinho. Dobra o pé, né? É impressionante ali na região do tornozelo. Então, uma falta, claro que não era a intenção do Igor Vinícius, mas é quase ali que um acidente de trabalho e ele acaba tomando o cartão amarelo pela força da falta. E depois quase que o Rojas poderia ter ali tido uma lesão, se é que não teve uma lesão grave. Eu ia perguntar pro Pretzel, eu não sei não. Duríssimo. Se esse carrinho não irradia pro joelho não, hein? Duríssimo. Não sei não, porque a forma como ele cai é pressada a perna do Rojas pro gramado. Claro que nenhuma agressão é justificável, mas por isso que até ele tenta dar um tapa ali na hora que vai pedir desculpas o Igor Vinícius. É muito forte, hein? Uma torção, não sei não, Pretzel. Uma torção de tornozelo clara, e aí eu não sei se volta. E aí o Damian Dias, veterano, que era o dono do time já há 3 anos. E aí o Ariel Roland tirou. Não aguenta mais o jogador do Barcelona, sentindo demais a dor, porque a torção do tornozelo foi muito forte. Muito forte. Damian Dias, pronto para entrar em campo, à beira do gramado, rapidamente foi chamado. Mas rapidamente foi chamado. Agora, pro VAR, exagero, né, o Pretzel? Eu acho que sim, foi uma falta dura, mas não é uma falta para cartão vermelho. É que a perna dele, quando ele dobra o tornozelo, foi uma fatalidade, porque o Igor Vinícius não entrou para quebrar. Ele escorrega e acaba torcendo o tornozelo. Acho que não tem mais condição, tá saindo carregado. Tá chorando, hein? O amarelo acho que ficou correto. A expulsão talvez fosse muito rigor. E os jogadores estão indo ali pedir desculpas, ó. Pera aí, agora tem o técnico tá no meio de campo do Vale, porque são 3, o Alan Franco retira o Rojas de campo, ó. Carrega, porque, cara, cadê o carrinho móvel não se move. Olha, a imagem é muito forte, essa lesão não é qualquer lesão não, viu? Uma lesão fortíssima pra cima do Rojas, saiu carregado pelo Alan Franco. Pelo Alan Franco e agora vai mexer a equipe do Barcelona de Guayaquil. Entra o Preciado no lugar do Rojas. Preciado, camisa 13 no lugar do Rojas. O outro, né? E aí é outro Preciado, exatamente. Ou melhor, Coroço, desculpa. Falei Preciado, é Coroço. E aí, também é o outro. Entrando o 22 é o Leonay. O Leonay também entrando com a 22. Saindo o 17, o Gaibor. O Gaibor sai com a 17, entra o Leonay. E também o Damian Dias, camisa 10, entrando em campo no lugar do Arroio. Perfeito, então Arroio, o Gaibor e o Rojas foram embora, né? Isso, exatamente. Leonay, Coroço, outro com a 13 agora e Damian Dias. Isso, exatamente. E me parece que pelo lado do São Paulo teve chamado, hein? Lucas. Olha, torcedor do São Paulo pode ver daqui a pouco o retorno de um ídolo. 3 alterações na equipe
do Barcelona, que tem uma falta, um passo da grande área pelo lado esquerdo, é muito perigosa. E vai o Damian Dias, acabou de entrar. Ele pra bola, jogadores na área, partiu, bateu direto no gol, Rafael pegou! Espalma Rafael numa defesaça na pancada do Damian Dias do Vale. É o que ele sabe fazer de melhor, né? O Damian Dias, experiente, já 37 anos pra ele e um perigo na bola parada. O Rafael foi obrigado a trabalhar de mão trocada, fez a defesa e o próprio Damian Dias agora vai pra cobrança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Jogo parado, escanteio marcado para a equipe do Barcelona. São Paulo se sustenta, fica no campo de defesa, dentro da grande área, escanteio. Placar de 0-0. Torcedor do São Paulo querendo essa bola longe daí. Damian Dias partiu, levantou, toque de cabeça, como se fosse um zagueiro. Tira o atacante. Ramírez dentro da grande área pro Barcelona. A bola sobra pela meia esquerda, tenta novo lançamento aí mal, hein? Pega na marcação, vai para fora, pela linha lateral, Manuel tá marcado pro Barcelona. Já dupla alteração no São Paulo. Onde tem gente produzindo, já tirando o capricho na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. O jogo tá parado, 14 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 0-0, lateral marcado para a equipe do Barcelona. Pela meia esquerda já faz a cobrança, tem pressa, arremesso manual cobrado, perde a bola, domina no círculo central do gramado, Luciano de primeira, trabalha tranquilamente para Galopo volta pela quarta zaga. Está jogando o São Paulo com Alan Franco domina, pisa na bola, erga a cabeça, tenta descer para o campo de ataque, sobe a marcação do Barcelona, Alan Franco escapando da marcação, solta pela meia esquerda, entrega a bola de primeira para Alisson recua pelo campo de retaguarda lá atrás. O último homem, Arboleda domina, está jogando para o São Paulo. Arboleda para Alisson no círculo central do gramado, trabalhou pela meia direita e enxergou a bola para Luciano domina, calma na grama, volta a jogada mais atrás, é para Igor Vinícius para Galopo pela quarta zaga, troca passes o São Paulo, é para Alan Franco domina, tem que acelerar o tricolor, torcedor do São Paulo querendo o primeiro gol, acelera Alan Franco pela meia esquerda para Wellington lá pelo lado esquerdo sozinho, hein? Wellington pela ponta esquerda, não tem ninguém, tem que se bratar para frente, só para falta forte do Preciado, hein? Falta forte em cima do Wellington pela meia esquerda e agora as vaias são pro possível cartão, né? É, que não sai. A arbitragem ali só meio que pede calma pro Preciado. Vamos ver se o São Paulo mexe antes ou depois dessa falta, porque o Juan e o Lucas preparados já para entrar em campo, ó, deve subir a placa neste exato momento, exatamente, ó. Saindo o 8 Galopo, entrando o 31 Juan, portanto Galopo deixa o campo com a camisa 8 e saindo 17 André Silva para a entrada de 7 Lucas Moura no São Paulo, voltando depois de mais de um mês. Alexandre Pretzel, as placas subiram inclusive, mas os jogadores não saíram. Aí vai ter que subir a placa de novo, mas vai ser agora, não tem jeito não. No momento Galopo e André Silva vão embora. Perfeito, ele vai. Alexandre Pretzel. Ele vai ficar na frente com o Luciano, o Juan e o Ferreira. E o Lucas junto com o Michel Araújo, vindo de trás. E apenas o Alisson como homem de marcação. Gostei das mudanças, mantém a ideia ofensiva e com um jogador de muito mais qualidade que é o Lucas, seu principal talento no São Paulo. Ovacionado Lucas em campo, no estádio do Morumbi, está de volta o ídolo. A sua casa. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque na carta. Ele atravessa o campo para fazer a cobrança pelo lado esquerdo. É falta para a equipe do São Paulo. Falta cobrada rapidamente. Wellington para Lucas. Escapou da marcação. Bateu no gol em cima da marcação. Já pensou? Primeira bola. Finta. Bate no gol e caixa. Era o retorno dos sonhos de Lucas. Vem para o contragolpe. Agora o Barcelona é para cartão, hein? Matou o contragolpe o Alisson. Fugiu do cartão. O juiz vai buscar agora, hein? E vai ficar barato, hein, o do Vale. Não vai ter cartão, não. Não, porque o juiz fica ali na resenha, ó. Nem olhou pro Alisson direito. Não mostra o cartão. Se perdeu o árbitro, né? Cartãozinho. Parou o contragolpe, é pra Valero pelo critério, o Pretzel. Essa era cartão pro Alisson. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem pro campo de ataque, a equipe do Barcelona domina pela meia esquerda, tentava escapar da marcação, perde a falta. Tchala sai com a bola e tudo, a arbitragem entende que essa bola tocou por último na marcação do São Paulo. Lateral para a equipe do Barcelona cobrar no campo de ataque. 17, eu repito, 17 minutos jogados deste segundo tempo. Libertadores da América, fase de grupos, por enquanto 0-0 no Morumbi, vem Barcelona, opa! Caiu o jogador do Barcelona no meio da grande área, ele abandonou a jogada, hein? É estranho o cara abandonar a jogada assim para pedir um pênalti, pede, segue pedindo. Está jogando a equipe do Barcelona no campo de defesa inteiro de verde, meia lua da grande área, o goleiro. O Rai
Quebra pro campo de ataque, na meia direita, apreciado, sobe pra tocar de cabeça, desvia, corta a marcação no Franco, no círculo central, vem pra brigar Alisson. Alisson pressionado pela marcação, perde a bola. Trindade domina, sai jogando pro Barcelona, gira o jogo pela meia esquerda, deu passe de primeira pra Tchala. Tchala cruza a fronteira, São Paulo agora se defende. Tchala pela ponta esquerda pra Leonai. Leonai pra cima da marcação, pedalou, balançou, tentou levar pra linha de fundo, não deu abertura. Um pouco mais atrás, ele insiste agora sim pra perna direita. Armou o cruzamento, vai pintar o gol preciado. Rafael cirúrgico, sai na bola e dá um soco e tira. Contra-golpe, volta mais uma vez. Damian Dias, na meia direita, cruza, preciado, desvio, pra fora, pela linha de fundo. Quase que abre o placar o Barcelona no desvio na primeira trave. O cruzamento da Damian Dias, preciado. Por pouco não marca o gol do Vale. É, porque a bola explode no Alan Franco e também tiraria o Rafael do lance. Vai pela linha de fundo, o Barcelona gosta do jogo. Escanteio pro time de Guayaquil, sempre ele. Damian Dias na bola, tá ali amarrando a chuteira pra caprichar. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, está tudo certo, tudo Tigre. Escanteio marcado para a equipe do Barcelona, relógio vai marcar 19-0-0. Damian Dias, Botafogo no jogo, escanteio cobrado na entrada da grande área, mergulha para tocar de cabeça, corta, Alan Franco tira, afasta o perigo, vai ser jogando aqui atrás, o último homem, Trindade. Recua na entrada da grande área para Borrai, o goleiro da equipe equatoriana, Borrai, escapou da marcação do Juan, olha o Borrai. Ele ameaçou chutar para o campo de ataque, pintou o Juan, mas por pouco não pisa na bola. Aí sim ele quebra para o ataque, manda para fora. Lateral marcado para o São Paulo na meia esquerda, já cobrado. O Wellington tem pressa, trabalha a bola com o Alisson. Alisson recua pela quarta zaga para Alan Franco. Alan Franco domina pelo campo de defesa na meia esquerda, chapa a bola de primeira para Arboleda. Arboleda do círculo central do gramado, pisa na bola, entrega para Alisson. Alisson pressionado pela marcação para Alan Franco. Alan Franco ainda mais sob pressão, pressionado para cima dele. Recua Alan Franco para Rafael. Rafael despacha para o campo de ataque. É um outro segundo tempo, hein? É um outro segundo tempo em relação ao início do primeiro tempo, Pretzel. Não, o Ariel Roland colocou o time para jogar. Botou o Damian Dias que solto, sem obrigação de marcar. Quando a bola cai no pé dele, ele tem qualidade. E o Coroço entrou forte, o Preciado melhorou no jogo. O Barcelona teve 3 chegadas perigosas depois daquele gol perdido pelo Galopo, que já saiu. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Libertadores da América, fase de grupos no Morumbi, relógio marca 20 jogados deste segundo tempo. São Paulo 0, Barcelona também 0, mas vem São Paulo. Ferreira na grande área, dominou, girou, dá pra bater no gol, cruzamento aberto, toque pro gol. Luciano, gol! Jogada individual pela meia esquerda do Ferreira. Não vale o gol, hein? Não vale o gol. Marcado impedimento do Luciano no cruzamento do Ferreira, do Vale. Nem comemorou o Luciano, né? O próprio, acho que ele até pensou, pô, não tentava nem me servir, porque eu tava muito impedido e não teve nem como, né? Pretzel. Uma banheira gigantesca. Você tem banheira no teu apartamento, Martelli? Ainda não, né? Mas vamos ter um dia. Um dia tu pode ter. Na verdade é uma piscina, né? Com borda infinita, mas não é a banheira. Exatamente. Serve, né, Pretzel? Claro que serve, né? Impedidaço, né? Vem pro campo de ataque, Preciado, domina 10 pro campo de ataque, Barcelona na entrada da grande área, tapa de primeira, Leonai pela meia esquerda, boa bola para Coroço, Coroço na quina da grande área, pedalou, balançou, levou pra linha de fundo, vem pro cruzamento, Coroço pisa na bola, consegue ficar com ela, 21 jogados, vem Coroço, tá difícil parar o homem, Coroço pela meia esquerda, bola pra Tchala, Tchala, perna canhota, tenta cruzar, explode na marcação, Lucas chega no carrinho, tenta ganhar pro São Paulo, não ganha na primeira, vem São Paulo, sai jogando Michel Araújo, toque de mão. O toque de mão não, ele dá falta do Luciano, bola pro Barcelona que tem pressa, vem Barcelona, Tchala pela meia esquerda, domina desarmado, tome contra-golpe agora, Lucas por dentro, toda a inteligência do mundo, Lucas clareou para Luciano, Luciano por dentro, abre a jogada pela meia esquerda para Ferreira, Ferreira perdeu a bola, pode ser agora, perdeu.
Ele tentou no mano a mano, chega a marcação do Barcelona, bota para fora em lateral. Lateral para o São Paulo, já cobrado pela meia esquerda, tem pressa o tricolor. Bola solta na entrada da grande área, tapa de primeira para Alisson. Alisson escapa, chapa pela meia esquerda para Luciano. Luciano de primeira para Michel Araújo. Michel Araújo carregou, dominou, levou para a linha de fundo, vai pitar o gol, cruzamento para Luciano, passa por todo mundo, sobra para Lucas. Lucas dentro da grande área, ganha Lucas de volta, trabalhou Luciano para Lucas, linha de fundo, Lucas no cruzamento, vai sobrar Michel Araújo, toque de cabeça para a entrada da grande área, corta a marcação, opa, o Wellington deixou o pé na altura ali do peito do Damian Dias, acho que não pegou em cheio não, hein, que ele já está se levantando, mas já dava uma preocupada num possível cartão um pouco mais, né, você sabe, torcedor do São Paulo, com VAR e tal, mas acho que não foi pra tudo isso não, hein, do Vale? Não foi. Agora vai mexer o Barcelona. Ó, saindo o camisa 7, o Preciado, pra entrada do 25, Solano. Solano, 25 na vaga do 7, Preciado. Pretzel, essa é a quarta alteração no Barcelona. Pois é, o Ariel Roland esperou começar o jogo, que ele poderia ter feito as 3 mudanças no intervalo. Então ele já fez 2 paradas. Ele esperou começar aquele negócio dos treinadores esperando os primeiros 15 minutos do segundo tempo. Foi exatamente isso que fizeram o Zubeldia e o Ariel Roland. Será que não dava para mexer no intervalo? Principalmente o Lucas, que era meio que óbvia a entrada dele. Então acho que faltou um pouquinho de objetividade para o Zubeldia, principalmente pelo lado do São Paulo. Sil, renova sua energia cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se a Sil pode confiar. 23, quase 24, agora sim 24 minutos jogados deste segundo tempo. É Libertadores da América, fase de grupos em São Paulo. Domina pela meia esquerda, Ferreira escapa da marcação, pede opções, solta para Wellington. Wellington pela meia esquerda, volta para Ferreira. São Paulo tenta se recompor para o campo de ataque. Ferreira escapa, vem por dentro. Passou no meio de 3, Ferreira passou do quadro. Não tem ninguém com Ferreira também, hein? Não tem ninguém com Ferreira, hein? Aí pra se virar sozinho fica difícil. Recupere e sai jogando Trindade pro Barcelona. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais. 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Relógio vai marcar 25 minutos jogados deste segundo tempo. O torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes. Você, torcedor tricolor em FM 90.9 no AM 840 na faixa estendida 86.3. 86.3 pegando legal. São Paulo 0. Barcelona também 0. Dessa equipe equatoriana domina pela meia esquerda. De primeiro passe à frente. Tchala tenta descer na velocidade. É para Corusso. Corusso escapa da marcação. Solta para Tchala. Pressionado. Lucas vem por baixo na cobertura. Ganha Lucas. Tapa de calcanhar. Pede a falta. Não marca o árbitro, hein? Derrubado o Lucas. Segue o jogo aí na sequência, ele dá também mesmo critério. Tem essa de qualquer toque, é falta não. Desarmado, ganha o São Paulo. Desarmado, Coroço pela meia direita. São Paulo desce pela ponta direita de novo com Lucas. Lucas cruza a fronteira, chapa a bola de primeira por dentro. É para Alisson. Passamos de 25 jogados deste segundo tempo lotado. Estádio do Morumbi. Por enquanto 0-0. Sai jogando mais uma vez pelo campo de defesa Alan Franco. Alan Franco de primeira bola por dentro para Arboleda. Arboleda pela meia esquerda tenta descer para o São Paulo de novo com Alan Franco. Alan Franco pisa na bola, rola a bola por dentro. É para o domínio de Michel Araújo. Michel Araújo pela meia direita para Alisson. Alisson pressionado pela marcação. Solta o passe à frente. Igor Vinícius um pouquinho mais adiantado para Luciano. Luciano pela ponta. Aí o Luciano já começa. Luciano e Trindade, hein? Isso aí não vai terminar bem, não. Os dois se empurrando. A falta foi marcada no Lucas pela meia direita do Vale. E o Lucas faz até ali uma automassagem na coxa, que foi justamente ali onde ele sentiu bastante nos últimos tempos. Ficou de fora aí por pelo menos 3 oportunidades por conta da lesão na coxa, o Lucas. O São Paulo segue no ataque em busca do primeiro. Por enquanto, tudo igual, 0-0. Já tem mudança na equipe do Tricolor Paulista. Já confirmo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Tá no Tenda. 26 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 0-0, São Paulo empata, joga dentro de casa, vem-se embora para o campo de ataque de novo com o Lucas. Lucas passou no meio de 3, imparável, o juiz não vai dar falta. O Lucas caiu no meio de 3, o juiz não deu a falta. O Lucas cai, a arbitragem não marca a falta. Sai jogando mais uma vez o Barcelona, passe à frente, toque de mão do Juan. Falta no campo de defesa do Vale. Ele estava ali com o bração aberto, né? Não sei se pegou de fato no braço ou no peito, mas ele estava ali com o braço aberto. O Barcelona tenta cobrar rapidinho, mas o São Paulo vai mudar, ó. Saindo Ferreirinha, 47, entrando Eric, 33, e saindo Michel Araújo, 15, para a entrada do 16, Luiz Gustavo. Portanto, ele coloca mais um volante na equipe do São Paulo. Porque 4 alterações também no São Paulo. Exato. Começou a perder o meio de campo. Saída de bola do Barcelona rápida do meio.
Michel Araújo cansado, entra Luiz Gustavo para liberar um pouco mais o Alisson, né? Até ele está fazendo esse sinal. E no lado do Ferreira, o Ferreira fez um bom primeiro tempo. No segundo, perdeu o duelo para o Rangel e acabou sendo substituído. Gás novo no time do São Paulo, que nesse segundo tempo não apresentou nada de novo até agora. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus e não perca o rumo para a glória eterna. 27 minutos jogados, não se acerta o São Paulo na saída de bola. Damian Dias mete a bola pela meia esquerda para Coroço, quina na grande área, escapou do primeiro, não passa do segundo. Igor Vinícius na cobertura para Luiz Gustavo, entrada da grande área, bola de primeira para Wellington. Wellington abre a jogada pela meia direita e entrega para Alisson. Alisson domina, tenta escapar da marcação, sai jogando pressionado o São Paulo. Alisson por dentro, passe de primeira, tenta a frente, escapando o Eric pede a falta, perde a bola no bate-bate, vai ficar para o Barcelona. Vai ficar para o Barcelona pela meia esquerda, jogo parado, falta marcada. Aí o torcedor vai à loucura, hein, do Vale? Falta em cima do Damian Dias, depois da roubada de bola do Trindade, né? Foi muito bem, brigou por ali no meio-campo, ficou com ela, proporcionando o Barcelona com a bola ainda no campo de ataque. E cobra rápido pela linha de fundo, Coroço tentou cruzamento rasteiro por baixo, tira a zaga do São Paulo. Juizão deixa a bola rolar, hein, Pretzel? Barcelona cobra rápido e deixa, vambora. Mas esse Damian Dias, cara, ele é veterano, mas com a bola ele é muito habilidoso. Muito, ele deu uma caneta agora no jogador de São Paulo, foi humilhante, né? Mas é aquele veterano, joga só parado. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, a escolha quem entende tudo do assunto é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quase 29 minutos jogados deste segundo tempo, tem que acreditar o torcedor do São Paulo, estádio do Morumbi. O estádio do Morumbi, como diria muito bem Preto, circunspecto nesse momento. Semblante fechado. É isso aí semblante mesmo. fechado, entendeu? Parece que não... Tem que acreditar, o Pretzel. Murmúrios incômodos, né? Isso. Sem aquela alegria. É como tá o Milhose do meu lado aqui durante todo o tempo. 29, quase 30 minutos jogados deste segundo tempo. Vem-se embora o São Paulo, está jogando pelo campo de defesa, trabalha a bola Alisson. Alisson pela quarta zaga para Arbolida. Placar de 0-0, você acompanhando o Libertadores da América, quinta rodada do grupo B. Por enquanto o São Paulo chegando a 10 pontos, não interessa, São Paulo quer a vitória. Falta marcada no campo de defesa na meia direita, chegada forte. E pra cima do Eric, hein? Que não gosta muito não, ó, do Vale. A arbitragem marca, não mostra o cartão, fica ali apenas na bronca. O Eric não gostou da chegada e o São Paulo tenta um espacinho pra quem sabe atacar novamente. Vem São Paulo, sai jogando Luiz Gustavo, acabou de entrar no jogo, abre a jogada pela meia esquerda, São Paulo sai jogando pelo campo de retaguarda. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa Libertadores da América, fase de grupos no Morumbi, 30 jogados do segundo tempo. São Paulo 0, Barcelona de Guayaquil também 0. Vem São Paulo, Lucas lançado na entrada da grande área, Juan. Não é mais Juan não, né? Chegou ele, é ele sim. Chegou e vai ganhar o escanteio ainda, hein? Uma espécie de canelada, toca por último no zagueiro, vai pela linha de fundo. Tá marcado escanteio pro São Paulo do Vale. Agora o Lucas já tá por ali, o Wellington também chega. O Zubeldia que costuma fazer muito isso, né? 2 jogadores sempre ali na cobrança do escanteio, muitas vezes também a cobrança curtinha servindo o companheiro ao lado. 30 minutos jogados deste segundo tempo. Escanteio para a equipe do São Paulo cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. O que o juiz vai fazer ali na bandeira de escanteio, hein? Deixa a bola rolar. Vem pra cobrança, Lucas. Lateral. Deu lateral. Bom, aí quem falou pra ele que era lateral? Ele tava esperando, né? O VAR, né? Quem falou pra ele que era lateral, mas enfim. Vem São Paulo, domina pela meia esquerda, Wellington, escapou, levantou na segunda trave pra Arboleda, subiu, desviou de cabeça, ponta direita, domina, Eric pra cima da marcação, pedalou, armou pra perna esquerda, não dá pra bater, quase que ele tropeça na bola, volta a jogada pro São Paulo, sai jogando mais atrás, Igor Vinícius, levantamento mal na bola, linha de fundo, eu dizia, 30 agora, 31 jogados, segundo tempo, plantel esportivo, alô Milhose. Alô Martelli, o Bragantino empata contra o Esportivo Luquenho, 2-2, agora o Bragantino tem que vencer na última rodada para ultrapassar o Racing na Copa Sul-Americana. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, no Grupo Souza Lima. Daqui a pouco em rede para todo o Brasil, vem um apito final no microfone da Bandeirantes com Ricardo Capriotti. Vem para o campo de ataque o Barcelona, mas não se acerta a quarta marcação, Alisson pede a falta, juiz não deu, segue o jogo, lançamento pela meia direita para Coroço, o outro que acabou de entrar na quina da grande área, canhotinho, pedalou, balançou, faz uma fumaça, trabalha a bola para Damian Dias, livre de marcação, não cruza, Damian Dias enxergando, passando nas costas, Coroço, o outro, esse é o lateral direito, titular desde o começo, recebe de Coroço para Coroço, os dois trabalhando, Xará
lá pela linha de fundo, canhoto que acabou de entrar, pedalou, linha de fundo, não cruza, faz a finta, tenta cruzar, bateu no gol em cima da marcação, sobra para Coroço, impressionante, de novo, linha de fundo, cruza, rasteiro, Alisson bota em escanteio. Como faz uma fumaça gigante o Coroço que entrou em campo, hein? Escanteio pro Barcelona. Até porque o Juan tava todo mole ali na jogada, né? Pra tentar salvar a equipe do São Paulo desse ataque do Barcelona. Ele não consegue, a bola seguiu por ali, conquista um escanteio precioso a equipe de Guayaquil, sempre ele, Damian Dias na bola. Escanteio marcado para a equipe do Barcelona, cobrar o relógio, marca 32-33, agora quase 33 minutos jogados no segundo tempo. Torcedor do São Paulo que essa bola longe daí, Damian Dias para a bola, autorizado, levantou a meia altura, corta a marcação, sobe para tocar de cabeça, Wellington tira, Coroço no rebote, abre a jogada pela meia direita para Damian Dias, cruzamento perigoso, passou por todo mundo, segundo a trave, estica a perna, corta, Igor Vinícius clareia para a equipe do São Paulo, que tentava descer em contragolpe, era o Lucas à meia esquerda, perde a bola, corta a marcação, linha de fundo. Tiro de meta para o São Paulo. E aí o Damian Dias mais preferiu afastar, mesmo estando ainda no campo de ataque do Barcelona, do que tentar alguma coisa. Devolveu a bola para o São Paulo, que agora tem um respiro, quem sabe, para tentar o ataque. Todo dia a dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga a Estrela Bet no Instagram e aproveite. Torcedor do São Paulo tem que cantar, tá cantando neste momento, querendo o primeiro gol. 0-0, só a vitória interessa pro São Paulo. São Paulo querendo o primeiro gol, está jogando pelo campo de defesa, Luiz Gustavo caminha com a bola nos pés. Recua pela quarta zaga, círculo central do gramado, Alan Franco de primeira para Alisson. Alisson escapa da marcação de Damian Dias. Damian Dias ficou para trás. Alisson enxergou pela meia esquerda, bola para Lucas. Vambora, Lucas, no talento. 3 dedos na meia esquerda. Wellington cruza, ganha escanteio. Mais um pro São Paulo na ponta esquerda do Vale. Porque tava por ali o Trindade na cola do Wellington, sem deixar o cruzamento acontecer, linha de fundo. Força aérea tricolor na área, o Wellington na bola. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul. Tudo azul. Ergue o braço direito, Wellington. Partiu, cobrou a meia altura, Lucas, desvio. Pra fora, pela linha de fundo. Se ele faz o gol, era um dos gols mais na sorte da carreira de Lucas. Cobrança por baixo. Primeira trave. Ele vai meio de joelho. Meio budum, Paulo do Vale pela linha de fundo. Não foi a melhor escolha. Dava pro Lucas estar melhor preparado para essa bola, né? Porque ele estava bem posicionado. Ela vem com força depois de passar pelo Alan Franco, mas ele estava meio de lado pro gol e não consegue ter a melhor escolha. A utilização da gíria foi boa para nesse momento. Foi ótima, mas eu não sou um analista de ansiedade, né? Mas me parece que o Lucas, sabe aquele cara que tá um tempo parado e ele volta querendo resolver tudo rápido? Já que ele é bom jogador, isso está acontecendo com ele. Ele está acelerando demais. Um pouquinho mais de calma que ele faz o gol. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN do Star Plus e não perca o rumo para a glória eterna. Em São Paulo para o campo de ataque. Eric escapa da marcação, abandona a ponta, bem por dentro de novo, volta para a ponta, escapa, trabalha a bola de primeira, tenta ser a jogada da equipe do São Paulo. A inversão para Alan Franco pelo campo de defesa, na meia esquerda, corre atrás da bola, à frente da cabine da Bandeirantes, aqui embaixo, lado esquerdo. Alan Franco cruza a fronteira, atacando para a esquerda do São Paulo. Alan Franco domina 3 dedos da bola, volta a jogada para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo plantado desde que entrou em campo, gira o jogo pela meia direita, entrega a bola para Alisson. Alisson empurrou pela ponta direita para Igor Vinícius distante do campo de ataque. Igor Vinícius é obrigado a se virar sozinho por dentro, volta para Alisson, pressionado e empurrado, encolhida a equipe do Barcelona, mas se defende bem durante todo o jogo. 36 jogados deste segundo tempo. Alan Franco mete a bola pela meia esquerda para Wellington. Wellington chapa, a bola volta para Alan Franco só tem um cara. Arboleda ao seu lado para contar, ele conta com ele. Trabalha com seu companheiro de zaga. Arboleda, linha lateral pela ponta. Passe para Alisson para Igor Vinícius na quina da grande área, tentou esticar o passe à frente para ninguém. Vem por baixo, corta a marcação do Barcelona. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vinha pro campo de ataque, São Paulo na meia esquerda. Lucas perde a bola, indo um pouco sem ritmo, mas olha a vontade do Lucas, o ídolo vem por baixo, retoma, ganha pro São Paulo. Lucas por dentro, para Luciano para Alisson pela ponta direita, enxergou Eric, interceptado. No carrinho, Coroço vem por baixo e tira. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Tem mais uma carta na manga aí, o São Paulo, se quiser fazer alguma coisa, hein? Eu acho que vem aí, ó. É o Mas Rodriguinho agora? ou Moreira, que é a Será distância. que combinamos, Duvan?
Já foi chamado por ali, daqui a pouco o Zubeldia mexe a última vez. Ele adora o Rodriguinho, né? Tá treinando bem o Rodriguinho. São Paulo está jogando pelo campo de retaguarda, 37 minutos jogados, espreme o Barcelona, placar de 0-0. É noite de Libertadores no microfone da Bandeirantes, você em todos os cantos do Brasil, acompanhando por enquanto 0-0. Vem São Paulo, domina pelo campo de defesa, Alan Franco penteia a bola, cruza a fronteira, ergue a cabeça, busca espaço, o torcedor timidamente vai subindo o volume. Luiz Gustavo pede a bola, recebe no círculo central, Luiz Gustavo ergue a cabeça, Luiz Gustavo entrou como, hein, o Pretzel? Entrou burocraticamente, só carimbando a bola. O Lucas ansioso e o Luiz Gustavo sem ritmo. Vem pro campo de ataque, o São Paulo trabalha a bola, Arboleda pela meia direita, tenta o lançamento à frente, preferiu o passe por dentro para Luciano pela ponta direita, de novo para Eric escapa da marcação, vai ditando o ritmo do jogo, o São Paulo, mas não abre o placar, 0-0, domina Luiz Gustavo, círculo central, enxergou pela ponta esquerda, o Wellington domina, lateral esquerdo, o Wellington volta para Luiz Gustavo pelo círculo central do gramado, gira o jogo pela meia direita, deu passe para Igor Vinícius ainda mais aberto pela ponta para Eric dominou, escapando da marcação, boa fita, 3 dedos na bola, explode na marcação, volta a entrada da grande área para Alisson mais atrás para Luiz Gustavo pela meia esquerda, aqui na da grande área para Wellington dominou, Lucas passou e pede, recebe Lucas, linha lateral da grande área, pedalou, balançou, faz o giro, busca espaço, volta mais atrás para Luiz Gustavo por dentro para Alisson para Lucas, de cara pro gol, dá para bater, preferiu rolar para Luciano na ponta direita para Eric, vambora Eric, pra cima, bateu no gol, pra fora, pela linha de fundo. O Luciano meteu a bola pro Eric. Ele tinha toda a vontade de bater no gol. Clareou, bateu, passou à direita. Por pouco não marca um golaço o São Paulo do Vale. E muda o Zubeldia, saindo 2 Igor Vinícius, entra 30 Moreira. E na equipe do Barcelona, saindo ali o 18, o Fidrisk. Ufa! Para entrada do 30 Oyola, é isso? Vamos ver aqui. Ele mesmo, Oyola. O Oyola, exatamente. 30 Oyola, então, entrando na vaga do Fidrisk, as últimas alterações. Você não falou o nome do Fidrisk uma vez, hein, Pretzel? Mas aí eu deixo pra ti, Obando, desculpa, Obando, camisa 9. Obando. Melhor do que roubando, né? 17 anos o Obando. Ô, Pretzel, e o Moreira no São Paulo, hein? Eu gosto dele, cara. Acho que ele tá sendo pouco utilizado. O Igor Vinícius vem jogando bem. Também é inegável que o Igor Vinícius tem jogado bem. Só que na defesa o Igor Vinícius não é a mesma criança do que no ataque, né? Então o Moreira entra, o Igor tava com cartão amarelo. Então ele aproveita a última substituição. Mas é o futuro lateral direito do São Paulo, Moreira. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus e não perca o rumo para a glória eterna. Falta para o Barcelona na esquerda. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Libertadores da América no Morumbi, fase de grupos, quinta rodada, grupo B, 40 minutos do primeiro tempo, ou melhor, 40 do segundo tempo. São Paulo 0, Barcelona também 0, Bruno Migliozzi. Martari, com esse resultado, o São Paulo segue tendo que vencer a equipe do Tajeres no último jogo, porque fica atrás na classificação, mas um gol já serve para assumir o topo do grupo na Copa Libertadores. Vem pro campo de ataque o Barcelona, Damian Dias domina pela meia direita no campo de ataque, pressionando agora o São Paulo, finzinho de jogo no estádio do Morumbi, silencioso nesse momento o estádio do São Paulo, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, por quê? Porque na Cata, daqui a pouco vem um apito final no microfone da Bandeirante, sob o comando para todo o Brasil, Ricardo Capriotti assume, vem pro campo de ataque, Coroço, pedalou, escapou do Wellington, linha de fundo, cruza, passa por todo mundo. Tá perigoso esse jogo, hein? Sai a renda, sai o público, jogo perigoso, tiro de meta para o São Paulo. 50.516 pagantes. Olha o Barcelona. Saiu jogando mal agora, Damian Dias vai bater no gol, escanteio. O passe do Rafael pro Luiz Gustavo. De costas pro meio de campo, o Damian Dias bate travado, escanteio do Vale. Impressionante, quase que o São Paulo entrega o ouro no momento que eu passava o público, 50.516 pagantes, renda R$3.966.890. O que é pior, hein? 50 mil verem um empate ou um golzinho nessa saída errada agora, parece? 50 mil verem um empate. Não, é claro que não, né? Perder nunca é bom. Agora, como entrou mal o Luiz Gustavo, hein?
Agora, cara, esse ingresso, hein? 4 milhões de renda quase, hein? Impressionante. Escanteio pro Barcelona cobrar pela meia esquerda. Vai Damian Dias. Cobrança na primeira trave mal. Quarta a marcação do São Paulo. Desce contra golpe. Pode ser agora. Desce em velocidade. O tricolor acelerou. Caiu. Pede a falta. O juiz diz que não. O juizão não tá nem aí. É arbitragem. O apito na base. Na base de Liberta. A bola rola. Não cai na pressão. Alguns erros. Né, Alexandre Pretzel? Mas ele não cai na pilha, não. Não cai na pilha a tal da arbitragem sul-americana, onde eles deixam o jogo correr mais. Agora, quando é falta, tem que marcar, né? E foi falta, né? O Luciano, cara, só fez o gol impedido. Mas eu também não tiraria ele, porque num lance ele pode decidir, né? Mas revendo o lance agora, falta clara em cima do Moreira, né? Não deu porque não quis. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Relógio marca 43 minutos, 43 do segundo tempo, tem mais 2 e os acréscimos a equipe do São Paulo para tentar um golzinho. Por enquanto 0-0, vamos ver quanto ele vai crescer, né? Teve a lesão lá do outro lado do Rojas, que demorou, e teve também, obviamente, todas as alterações. Cartão amarelo para o seu zagueiro. Por conta de Cera, Sosa, camisa 3. Cartão amarelo para o zagueiro do Barcelona. Está jogando o time equatoriano. Sosa pisa na bola. Abre a jogada pela meia direita, entrega para Ramírez. Ramírez ergue a cabeça, inverte o lado do campo pela ponta esquerda. O passe de primeira, Damian Dias. Escora pela ponta. Bola de primeira, tentava descer para o campo de ataque. Perde a bola, ganha o São Paulo, ganha a lateral. Lateral para o tricolor. 43, quase 44. Bola para o São Paulo. Torcedor que apressa no Morumbi. O torcedor começa a subir o volume. Aquela pressão final para quem sabe tirar aquele golzinho do fim. São Paulo está jogando a Arboleda por dentro. É para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo para Rafael. Dentro da grande área, o juizão vai parar e marcar falta. Não sei se agora precisava não, né? A Arboleda tá sentindo, mas podia dar sequência do Vale. É que ele vai dar o cartão. Toma ali o cartão amarelo, o 25, que é o Solano. Solano amarelado então na equipe do Barcelona. Todo dia a dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. 44,5. São Paulo está jogando com pressa, trabalha a bola pela meia direita. Moreira cruza a fronteira, quer pressa o torcedor tricolor. Moreira tenta escapar pela ponta direita, desarmado na bola, perde Moreira. Vem pro contragolpe agora, não, saiu com bola e tudo, jogador do Barcelona. Tá marcado lateral pro São Paulo. Lateral pro São Paulo no campo de ataque pela meia direita. 44, quase 45. Vai subir a placa de acréscimos. 44, quase 45 no estádio do Morumbi. 0-0. São Paulo está jogando. Arboleda domina pelo campo de defesa na meia direita. Cruza a fronteira, vem-se embora para a equipe do São Paulo. Trabalha com Alisson. Fechadinho. 5. Fechadinho. Barcelona, vamos até 50. Deu mais 5. Árbitro do jogo. Trabalha a bola pela meia esquerda. Passamos de 45. Vem-se embora Alan Franco. Alan Franco pro campo de ataque. Rola a bola por dentro. É para o domínio do Alisson. Alisson não tem espaço, obrigado a voltar. Mais atrás com o Luiz Gustavo. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. Enquanto isso, São Paulo trocando passes do campo de defesa. Tem que acelerar um pouquinho, hein? Buscar alguma coisa diferente. Não dá pra ser igual o primeiro tempo, o segundo tempo inteiro não. Porque dessa forma a bola não entrou. Quase 46 minutos jogados deste segundo tempo. Trabalha a bola Arboleda, Arboleda para Luiz Gustavo para Arboleda. Arboleda pela meia direita, tudo isso no campo de defesa. Agora para o campo de ataque para Alisson. Alisson escapa da fita, perdeu Damian Dias no combate. Alisson ganhou, rolou para Lucas. Lucas erra o passe. Passe errado do Lucas na entrada da grande área. Moreira intercepta. São Paulo retoma. Eric domina pela meia direita para Moreira. Moreira pisa na bola. Podia ter soltado essa bola, né? Podia ter soltado, Moreira não solta, perde a bola. 46 minutos jogados deste segundo tempo. Está jogando o Barcelona, domina pela meia direita, lançado Coroço, hein? Vem ele de novo, Coroço, Alan Franco. Na cobertura, o zagueiro Alan Franco está jogando. Alan Franco, opa, vacilou. Linha de fundo, Coroço ganha. Cruzamento para a área, passou pelo centroavante que não aproveita. Teve a chance o Barcelona. E agora corre atrás. Lucas domina. Vai embora. Lucas pela meia esquerda. Soltou o bolão na ponta, na canhota. Livre de marcação pra cima. Juan pedalou, balançou. Linha de fundo. Vem Juan. Perna esquerda. Cruzou. Passou na cara do gol. Ninguém fecha. Já tá marcado impedimento do Juan na meia esquerda. Que fim de jogo, hein, do Vale? Já não, né? Porque ele demorou pra marcar. O Juan fez toda a jogada pra depois a arbitragem anular o lance que poderia até resultar no gol do São Paulo, porque o Juan fez esse cruzamento e ninguém fechou por ali. Reta final de jogo, mais 3 minutos, nada de gols do Morumbi, 0-0. Amortecedor com qualidade, líder de suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Por quê? Porque Nakata.
47, hein? Relógio marca 47 minutos jogados deste segundo tempo. O Burray vai tomar o cartão, hein? Burray vai tomar o cartão. Tomou. Mas aí, faltando, né? O que a gente vê, a arbitragem sul-americana definiu bem, Alexandre Pretz. Espera até o fim do jogo para amarelar. Aí você não previne isso. Vem pro campo de ataque agora o Barcelona, mas não se acerta. Bola nas mãos de Rafael, vai ser jogando. Torcedor quer pressa. 50 mil torcedores inquietos nas arquibancadas. Querendo uma velocidade, claro, acima do que foi todo o jogo. Quase 48. Luiz Gustavo está jogando pro São Paulo. Trabalha a bola com o Alan Franco. Alan Franco acelerou o bolão. Wellington pela meia esquerda. Corredor aberto, passadas largas. Meia esquerda. Wellington enxerga Luciano passando. Wellington não solta. Agora sim pela meia esquerda para Lucas. Lucas na entrada da grande área para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo para Alisson. Alisson para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo abre a jogada pela meia direita. Entrega a bola para Moreira. Moreira domina. Eric se movimenta lá do outro lado pela ponta. Volta para Luiz Gustavo. Fechadinho ao Barcelona. 48. Passamos de 48. Alisson por dentro, põe a bola na referência, fintou, pediu a falta. Entrada da grande área, o juiz não marca nada, hein? O juiz não marca nada. Foi nada. Vem pro contragolpe agora o Barcelona, veterano Damian Dias. Damian Dias tenta cavar a falta, se o juiz der uma falta dessa é brincadeira. Aí foi bem o juiz, no critério, não deu a falta não. Vem-se embora o São Paulo. Alisson volta a jogada, círculo central, trabalha para Luiz Gustavo. Relógio vai marcar quase 49. É o desespero do tricolor querendo gol. Morena no toque bem, foi a falta. Agora, vantagem não tá no vocabulário não, né, do Vale? Ele acaba marcando a falta imediatamente, né? Não espera a sequência do lance. São Paulo estava no ataque. O Eric fica pedindo ali o cartão amarelo que não sai. Reta final de jogo, bola parada, todo mundo para grande área em busca do primeiro gol aqui no Morumbi. O paradoxo de Kevin Ortega, Pretzel, a bola rola nos confrontos pessoais, agora na vantagem em cima do lance. Boa observação, Martelo, exatamente isso, poderia ter deixado correr porque o Moreira estava levando vantagem, estava indo em direção à área, o árbitro errou agora, vai todo mundo para a área, me parece que é o último lance da partida, né? Relógio marca 49 minutos jogados. Passamos de 49 no estádio do Morumbi. Falta para o São Paulo, já cobrada rapidamente. São Paulo com pressa. Morena na linha de fundo, pode pintar o gol. Voltou atrás para Morena, passa da bola. Volta para Eric. Eric na bandeira de escanteio pela meia direita. Tem que cruzar essa bola para a área. Voltou mais atrás, é para Luciano. Luciano gira. Bom passe para Wellington. Wellington na meia esquerda para Arboleda. Arboleda de calcanhar. Um bolão para Alan Franco. Alan Franco busca espaço. Arboleda se movimenta. Arboleda cruza para o meio da grande área. Vai sobrar. Luiz Gustavo armou, bateu no gol. Travado, vai sobrar o toque. Sensacional, Burray! Incrível a defesa do Burray! A queima-roupa, uma pancada no pé de Burray do Juan. Era o gol do jogo do Vale. Aparentemente com tudo valendo, né? Porque ficou um bate-rebate danado ali. A bola meio perdida na grande área. E agora a arbitragem ali, ó, Martelo. No centro do gramado, aponta o meio de campo, Kevin Ortega. Sob vaias, hein? Termina o jogo no Morumbi, o São Paulo empata com o Barcelona de Guayaquil em 0-0. Na Bandeirantes, o microfone é todo dele. Alô, Ricardo Capriotti. Valeu, Martelli, valeu. Meio frustrante, né? Um 0-0 no Morumbi, porque o torcedor São Paulino sempre quer gol, sempre quer celebrar a vitória. Mas, tá encaminhada aí a classificação do São Paulo já para as oitavas. É o que vale, mas um golzinho faltou mesmo, né? Para deixar o torcedor mais animado nessa noite de quinta-feira. Como é que tá a reação do torcedor São Paulino aí no Morumbi, PDV? Frustração, Capri. O torcedor meio que vaiou, não o time em si, né? Mas acho que o 0-0 ali não foi nenhuma vaia, assim, aquela coisa assim, né? Termina o jogo, aquela frustração total, porque o São Paulo não sai do 0-0. O que não muda, Capriotti, a situação do Tricolor nessa Libertadores, porque o último jogo da fase de grupos acontece aqui no Morumbi na última semana de maio, contra o Tajeres. E se o São Paulo vencer o Tajeres por aqui, o Tricolor garante a primeira colocação do grupo. Hoje chegou a 10 pontos o São Paulo, se vencer chega a 13, igual o Tajeres, e aí fica à frente na questão do saldo de gols. Vai ser difícil, óbvio, garantir uma das melhores campanhas da primeira fase, porque se o São Paulo vence hoje, poderia terminar com 15 pontos e ficar ali, né? Meio que
igual o Palmeiras, o próprio Atlético também, que acabou perdendo nessa rodada, isso vai ser um pouco mais difícil. Mas a liderança do grupo ainda é possível. O Zubeldia saiu reclamando um pouco com o Kevin Ortega. Neste segundo tempo, algumas faltas aí que o São Paulo reclamou bastante. 0-0 aqui no Morumbi. Daqui a pouco a gente escuta o Zubeldia e os personagens dessa partida, Capri. Combinado. Já já você volta lá da região das entrevistas do estádio do Morumbi, zona mista, para ouvirmos os personagens dessa partida da Libertadores da América. 10h56, 4 minutos para as 11 horas da noite. Vamos escolher o melhor em campo. Craque Estrela Bet Bandeirantes, de São Paulo 0, Barcelona de Guayaquil também 0. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Me conta aí, o Pretzel, quem foi o melhor em campo? Craque Estrela Bet Bandeirantes. Não foi um jogo de muitos destaques, não. O Burray fez a defesa, a bola do jogo, no último minuto. Defesa com o pé no chute do Juan. Mas eu vou votar no cara mais regular, que pra mim tem crescido muito. E hoje é titular absoluto. Vou votar no Alan Franco, pra mim, o melhor em campo. Alan Franco, é ele, Capri. O craque Bandeirantes Estrela Bet. Diga lá, PDV. Só pra registrar aqui, tivemos invasão de campo de 2 crianças, cara. Impressionante. E os seguranças tiveram que intervir aqui. 2 crianças, inclusive até aqui o Alisson tá vindo aqui pra presentear, abraçar um dos meninos. Ó, 2 crianças mesmo de fato. O Alisson cumprimenta aqui o menino, dá um abraço e tal. Mas impressionante, 2 crianças invadiram o gramado aqui no Morumbi. Cadê os pais dessas crianças aí? A segurança tinha que tirar os pais, né? Deixa as crianças. Ué, não tem os pais aí pra cuidar dessas crianças? Como é que invade o campo uma criança? Tá bom, vamos ver aí. Tomara que dê tudo bem, tudo certo com as criancinhas aí que invadiram o gramado do Morumbi. É isso, vamos então pro apito final. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil pra gente falar mais desse empate, claro. Vamos ouvir o Zubeldia, não é? Eu espero, não é, o Pretzel, que não seja... o Zubeldia tenha um crescimento bem sustentável, que não seja como o Carpini, que chegou, fez sucesso, depois foi caindo, né? Então, olha, vamos ouvir o Zubeldia hoje. Hoje foi o pior jogo com ele. Hoje foi o pior jogo com ele. Sim, então vamos ouvi-lo daqui a pouquinho, as explicações do treinador argentino, que segue invicto com o São Paulo, maravilha, mas hoje não foi do jeito que o torcedor queria. Vem aí o apito final e a gente vai falar muito mais disso tudo no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. É isso aí, apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil já está no ar. Vamos juntos aí, porque hoje vai ter muita coisa para ser analisada, para ser observada, com Alexandre Pretzel, já com Paulo do Vale, lá da região das entrevistas, no estádio do Morumbi. Quinto final vai marcar 11 da noite, hora oficial do Brasil, e a gente vai aí analisar esse empate de São Paulo e Barcelona de Guayaquil. Antes do Pretzel falar, deixa eu passar com o Bruno Migliozzi com os outros jogos encerrados e também os números atualizados da classificação aí do grupo do São Paulo, Bruno. Vamos lá pro torcedor que tá com a gente agora, saindo do Morumbi, ouvindo a Bandeirantes pelas ondas do rádio, para quem tá com a gente também pelo aplicativo Bandplay, quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e vamos juntos com a live em áudio e vídeo, você também fica com o apito final. E então explica tudo aí, Bruno. Como é que tá a situação do São Paulo no grupo e os outros jogos de Libertadores e Sul-Americana desta quinta-feira? Vamos lá, Capri. Primeiro com o grupo do São Paulo. Grupo B da Copa Libertadores, o Tadieres lidera com 13, São Paulo é o segundo com 10, Barcelona e Cobresal já fora da disputa. O Barcelona tem 3 e o Cobresal apenas 1 ponto.
O jogo de hoje acabarão prejudicando tanto o São Paulo, o resultado de empate, porque o jogo importante é mesmo contra o Tadieres, confronto direto, mesmo com uma vitória simples, o São Paulo ultrapassa o Tadieres, o empate é do time argentino, pensando em liderança do grupo. É claro que isso é importante no cruzamento de oitavas de final, né? Para pegar os segundos colocados de outros grupos. Então, o Tricolor vai ter que vencer a equipe do Tadieres. Além disso, tivemos Copa Libertadores, Botafogo vencendo 1-0 sobre o Universitário. O Fluminense bateu o Cerro Porteño por 2-1 com gols de Marcelo e Paulo Henrique Ganso. Copa Sul-Americana, o Cruzeiro bateu o União La Calera por 1-0. E o Bragantino virou para cima do Sportivo Luquenho 3-2. Também tem que vencer o último jogo e torcer por um resultado ruim do Racing para avançar no topo do seu grupo. Nesse momento, temos no grupo do Cruzeiro, Universidade Católica e Alianza 0-0, e o São Lourenço está vencendo o grupo do Palmeiras da Copa Libertadores 3-2 contra o Liverpool do Uruguai. Resultados dessa quinta-feira de futebol, Capri. Maravilha. Tá aí o Bruno Migliozzi, um panorama desse momento da Libertadores da América e também do São Paulo na competição. Bom, vamos lá então, Pretzel, porque agora só depende do São Paulo. No último jogo, que poderia ser já um amistosão, vai ter que ganhar para terminar em primeiro lugar no grupo, né? Como é que foi aí o desempenho do São Paulo? Por que é que o Tricolor hoje não voltou a repetir o bom futebol que vinha jogando e não venceu, não é? O Barcelona de Guayaquil ficou só no 0-0. Faltou qualidade, né? Principalmente ofensiva. O Zubeldia escalou mais um time inédito, né? Com o Galopo e o Michel Araújo como meias, o Luciano mais avançado para atuar ao lado do André Silva e o Ferreira bem aberto na ponta esquerda. O Ferreira até para mim foi junto comigo. O Michel Araújo foi bem nos primeiros 15 minutos. Depois ele errou 2 bolas e se perdeu no jogo. Até acho que o Zubeldia tem um lance do primeiro tempo que ele chuta um copinho d'água. O PDV chamou atenção para isso e a imagem realmente é clara dele, muito incomodado. Foi logo depois de um erro do Michel Araújo. E aí o Luciano, por exemplo, não tocou na bola. Hoje foi uma atuação individual do Luciano fraquíssima. Primeiro que a bola não chegou muito também. Ele fez um gol anulado, bem anulado, impedido, mas o Zubeldia não o tirou porque num lance, numa bola, ele pode fazer um gol. Ele é um fazedor de gols, mas hoje não jogou absolutamente nada. O São Paulo foi assim, ó, campeonato de posse de bola, que eu costumo dizer, né? Com os scouts. Posse de bola, passes corretos, lançamentos, cruzamentos de vez em quando, desarmes. Nisso aí no primeiro tempo, São Paulo foi muito bem. Mas chances criadas, né? Ofensividade, criatividade do meio para frente. Pouco, muito pouco. Então viveu de espasmos do Ferreira contra o Rangel, onde o Ferreira teve 2 vitórias pessoais e deu uma bola para o André Silva, que foi o único lance que o André Silva teve no jogo, que ele chuta na rede do lado de fora, e só. Foi muito pouco pelo lado do São Paulo, pelo que o São Paulo tinha como imposição, como domínio de jogo. O Barcelona ficou todo atrás. O Rafael não sujou o uniforme no primeiro tempo. Na segunda etapa, os 2 times voltam iguais. Eu até fiquei surpreso. Eu imaginei que o Lucas já voltaria. Aos 10 do segundo tempo, o Ariel Roland troca 3 jogadores e põe o time pra frente. Principalmente com o Damian Dias, que entrou como uma espécie de um armador solto. Vai lá, pega a bola e joga. Não precisa marcar. E o Coroço, que entrou muito bem e incomodou demais o Wellington no lado esquerdo, que fez um primeiro tempo sem incômodo. E aí o Barcelona veio pra cima, veio pro jogo, mudou o jogo. E o São Paulo teve a entrada do Lucas e teve a entrada também do Juan. E aí ele tirou o Galopo e tirou o André Silva. Então ele ficou também com um esquema ainda parecido, o Juan no lugar do André e o Lucas entrando no lugar do Galopo, só com homem de marcação. E aí o Barcelona mudou o jogo. O Barcelona melhorou, começou a ganhar o meio de campo. O time do São Paulo deu uma cansada. O Lucas entrou muito ansioso para resolver as jogadas, já que ele está um bom tempo parado e ele é o melhor jogador da parte técnica do São Paulo. E o jogo equilibrou. A Conmebol até colocou o Rafael como o nome do jogo. Eu discordo. O Rafael teve uma intervenção num cruzamento perigoso, onde ele divide com o Preciado e consegue socar a bola, evitando que o Preciado tocasse nela para fazer o gol. Foi o único lance assim, perigoso que eu vi o Rafael realmente fazer uma intervenção. E teve uma falta cobrada pelo Damian Dias, que não foi tão perigosa assim, que ele apenas botou para escanteio. Então assim, o Rafael melhor em campo, achei que foi um exagero. Então o São Paulo ficou no segundo tempo ainda menos tempo com a bola, tentando jogar de maneira mais rápida, de maneira mais direta, mas abusando de muitos cruzamentos. Depois o Beldia tentou a entrada do Eric no lugar do Ferreira e a entrada do Luiz Gustavo no lugar do Michel Araújo, para reforçar o meio de campo, porque ali o Barcelona já dominava o setor. O Luiz Gustavo entrou muito mal, teve uma bola até de saída de bola que ele quase entrega o ouro,
que aí foi um erro de saída, aquelas saidinhas, ele estava de costa para a bola, ele erra o domínio, e quase que o Barcelona faz com o Damian Dias. Então o jogo ficou igual, ficou lá e cá, o Barcelona se defendendo bem até, e o São Paulo abusando demais dos cruzamentos. Teve um lance individual do Eric, que aí é uma jogada de drible, que o Eric dribla assim como o Ferreira também, então esses caras em determinado momento, quando tem um adversário muito fechado, eles são importantes, e o Eric acabou chutando para fora, mas foi um lance bom para o que estava o jogo, que não estava acontecendo praticamente nada pelo lado de São Paulo. E aí no último lance é a bola do jogo, onde o Juan no bate-rebate chuta e o Burray com o pé defende. O Juan meio que chutou em cima do Burray, mas não dá para tirar o mérito do goleiro, que evitou o gol fazendo a defesa com o pé. Então assim, ó, o resultado foi correto, o primeiro tempo do São Paulo foi muito melhor, mas com uma chance de gol. Pouco pelo domínio territorial e por toda a imposição física e coletiva. Barcelona muito atrás, muito recuado. No segundo tempo, com as mudanças do Ariel Roland, o Barcelona equilibrou o jogo. E aí me parece que o empate acabou sendo mais correto, mesmo com a chance perdida pelo Juan no último minuto. Então São Paulo de Zubeldia, do zubeldismo, do rebeldismo, né? Fazendo essa brincadeira, porque ele é um cara rebelde, que é o que costumam dizer. O São Paulo hoje, com ele, fez a sua pior atuação, fez o seu pior momento, na minha opinião. Para mim o empate acabou sendo correto pelos dois tempos. São Paulo dominante, mas sem força ofensiva na primeira etapa, e no segundo tempo com o Barcelona dentro das suas possibilidades, equilibrando o jogo e segurando o resultado. Capri. Bom, o Pretzel, agora, claro, né, o São Paulo vai se classificar, isso é fato, não, né? Já está classificado. Já está classificado. Falta definir se é primeiro, né? Primeiro ou segundo, né? Já está garantido. Agora, claro que o Zubeldia vai tirar lições desse jogo, né? Vai extrair aí algumas lições desse jogo. E acho que uma das lições que ele vai extrair é que o Lucas tem que voltar o mais rapidamente possível para esse time titular. Começar já jogando... Caleri faz muita falta também. Lucas e Caleri, a grande dupla aí do São Paulo. Mas o Lucas agora já ficou muito tempo fora, agora já precisa dar uma acelerada para ele poder voltar e dar mais qualidade aí para esse ataque do São Paulo. Lucas precisa estar mais aí, agora, mais tempo no jogo, né? Não, certamente. O São Paulo agora não vai haver jogos no fim de semana pela paralisação da Série A. O São Paulo vai ter uma semana para enfrentar o Águia de Marabá. E com uma vitória de 3-1 no primeiro jogo. Então esse é um jogo de experiências, mas é um jogo de ritmo também. É um jogo para colocar o Lucas o tempo inteiro. É um jogo para colocar o Luiz Gustavo, por que não, como primeiro volante. Até para deixar ele um pouco mais ligado, né? Porque ele é bom jogador, mas visivelmente sem ritmo. Hoje entrou e foi mal. Então é um jogo protocolar na semana que vem, mas é um jogo de classificação. É um jogo para você testar novos jogadores e para deixar o teu time bem ofensivo. Então o Lucas vai jogar e vai ser titular na semana que vem. O Caleri, é bom o Caleri não apressar muito o retorno dele. Se ele não tiver ainda com boas possibilidades para a próxima quinta-feira, deixa ele de fora. Mantenha o André Silva como titular. Agora, com todo mundo à disposição, vamos lá, colocando todo mundo, Wellington Rato à disposição, o próprio Lucas, o Caleri. O São Paulo, para mim, é o Pablo Maia, que está machucado, infelizmente não tem prazo para voltar. Mas na cabeça do Zubeldia, para mim, o time titular seria Rafael, Igor Vinícius, hoje, né? Arboleda, o Alan Franco e o Wellington, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Lucas e Caleri. Aí sobraria uma vaga. Essa vaga podia ser do Michel Araújo ou podia ser do próprio André Silva. Então haveria uma vaga em disputa. A minha é do Rato. Pode ser o Rato não jogou com o Zubeldia ainda, mas ele deve conhecer a trajetória do Rato. Então, aliás, quando volta o Rato, hein, PDV? A gente tá falando. Olha, Capri, eu acho que dentro de um mês. Ainda? A lesão do Rato foi inclusive cogitado uma cirurgia, né? Uma lesão rara no tornozelo. Então, assim, ele não tá sequer em fase de transição. Então, acho que até ele retornar, voltar a treinar, eu colocaria pelo menos uns 20 dias. Eu deixaria uma vaga aberta, então. Com o Zubeldia com 10 titulares, o Rato seria uma possibilidade também para ele definir. Então, o André Silva foi uma boa contratação. Hoje até não fez um bom jogo, como todos, mas foi uma boa contratação, uma boa captação. Então, assim, ó, ninguém está criticando o Zubeldia aqui, ninguém. Ele está escalando, está dando espaço para os jogadores, colocou o Moreira hoje, aproveitou o Rodriguinho em jogos anteriores. Ele está tentando observar e ver com quem que ele pode contar definitivamente.
E porque na hora das decisões, na hora do mata-mata, evidentemente que ele vai ter um time titular definido para encarar as principais competições. Ninguém está detonando o Zubeldia, mas hoje, sob o seu comando, foi a pior atuação do São Paulo. Foi mesmo. Hoje não foi legal não, mas vai melhorar. O São Paulo agora volta a jogar na próxima quinta-feira, não é, Pretzel? Pela Copa do Brasil, já classificado, porque o Águia de Marabá não vai virar um 3-1 aqui no Morumbi, né? E aí talvez mais um jogo para o Zubeldia dar uma observada, talvez colocar o Lucas mais tempo aí para ganhar ritmo. Quinta-feira que vem é um jogo aí com cara de um treinão de luxo, né? Sim, é um jogo protocolar, porque a classificação ela tá definida, né? O Águia não tem a menor condição de fazer 2 gols no São Paulo e o São Paulo não fazer nenhum. A menor condição. Então assim, é jogo para você deixar o teu time forte. Talvez não seja a tua força máxima, mas um time em condições de atropelar o Águia, de confirmar a classificação, mas principalmente aproveitando jogadores que estão voltando de lesão. E isso vale para o Lucas começar o jogo e também para o próprio Luiz Gustavo também. Agora, também não dá para arriscar. Se o Calheri tiver meia boca, não põe. Né? Se o Wellington Rato ainda demorar para voltar, também não põe. Se já tiver, eu estou fazendo um cenário também, já tiver condições, também não põe. É um jogo apenas protocolar para classificar para as oitavas de final e depois esperar um novo sorteio na Copa do Brasil. Muito bom, 11 horas e 12 minutos no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Qual é a situação aí, PDV? Porque acho que hoje é um pouquinho mais rápido aí o protocolo, né? O Ariel Holan já tá falando, Capri. Se quiser, inclusive, ouvir um pouquinho do treinador do Barcelona, a gente tá por aqui. Um trechinho aí do Holan aí, vou só ouvir um pouquinho o som dele aí. Com a preocupação tras a lesão e para o jogador também, agora se viene um novo reto, que es pelear por la etapa en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. ¿Cómo analizar esta situación también? Muchas gracias. Bueno, empiezo por el final. Vamos a tratar de pelear hasta el final en el campeonato. Nos queda también un partido de Libertadores que es contra Cobresal y el objetivo es conseguir el pase a la Copa Sudamericana. Más allá de lo que hoy podía importar ganar, que nos posibilitaba ya clasificar directo, creo que hicimos un gran partido. San Pablo es un equipo que hace tiempo que se caracteriza por la posesión del balón y en esa posesión, que generalmente es de calidad para ingresar a campo rival, te va llevando contra tu arco. Nosotros hicimos un plan de juego que la idea era tratar de recuperar la pelota más arriba, pero es mérito de San Pablo que nos hayamos replegado y bueno, y a partir de allí la segunda fase de lo que queríamos era, si eso ocurría, poder cerrar la mayor cantidad de caminos posibles para que no encontraran los pases entre líneas y desde allí profundizaran el juego o si nos desbordaban por los laterales, defender bien los centros, y creo que el equipo hoy en la fase defensiva hizo un partido extraordinario. Y claro, sabés que hay momentos en el juego que por ahí tuvimos las posibilidades y si hubiera entrado alguna, capaz el partido hubiera sido diferente. Creo que estuvimos parejos en las posibilidades de gol claras, no estuvimos parejos en la posesión. Creo que San Pablo logró quebrarnos esa característica que veníamos teniendo nosotros, inclusive en Córdoba contra Talleres, pero hoy la verdad es que no lo pudimos sostener de la misma manera, pero sí defensivamente defendimos como leones. Y con respecto a Joao, lamentablemente creo que su lesión, esperemos que no sea de la gravedad que indicaba su dolor, y pueda estar pronto en las canchas, porque para nosotros es un futbolista fundamental. Así que ahora se fueron a hacer unos estudios y veremos ahí qué gravedad de lesión tiene. Esperemos que no sea grave, ¿no? Bom, tá bom. Ouvimos o Holan aí, né? Boa, PDV.
É isso aí, né, Pretzel? Já jogou a toalha, claro, na Libertadores, já era, não tem mais jeito, e valorizou aí a defesa do time hoje, gostou da defesa e vai olhar para as próximas competições aí, a Sul-Americana. O Barcelona é um bom time pro Corinthians enfrentar se o Corinthians ficar em segundo. Se o Corinthians não passar em primeiro e ficar em segundo, o Barcelona é um bom adversário. No hipotético sorteio, até pelas colocações, nem é sorteio, é pelas colocações. Então é um bom adversário pro Corinthians, se por acaso o Corinthians ficar em segundo. Vamos ver, vamos aguardar aí, porque o Corinthians joga ainda também aí a última rodada da Sul-Americana, lutando para terminar em primeiro lugar no grupo. Diga lá, Pretzel. O Sérgio Lima está dizendo que eu estou desrespeitando o Águia de Marabá. Que o futebol não é uma ciência exata. Surpresas acontecem, o futebol tem dessas coisas. Me desculpe, ô Sérgio Lima. Eu não desrespeitei ninguém. Agora, nem o Águia acredita na classificação dentro do Morumbi com 1-3. Tem que fazer 2 gols para levar para os pênaltis. Se o Águia fizer um milagre de eliminar o São Paulo, vai entrar para a história. E eu estarei aqui para reverenciar o Águia, por exemplo. Agora, em condições normais, a chance é quase nula. Me desculpa. Eu sei que o futebol. Eu sei que o futebol. 3-0. Eu sei que o futebol prega muitas peças, mas você viu o primeiro jogo lá em Belém? Não tem condição. Me desculpe o Águia de Marabá, que hoje está na 4ª divisão e que chegou pela 3ª vez consecutiva na 3ª fase. Ou seja, financeiramente, já garantiu a temporada. Isso que é o mais importante. Sim. Baseado no que a gente viu do primeiro jogo, é isso. Não há possibilidade do Águia conseguir devolver esse placar. Não há condição. É uma diferença técnica muito grande. E aí, claro, não é um desrespeito, é só uma constatação de um fato. A gente constata, olha, enxerga, há uma diferença. É a mesma coisa você olhar para o São Paulo e olhar para o Real Madrid. É uma diferença técnica, são coisas diferentes. Então é isso, vai jogar aqui com todo o respeito, o Águia vai ser muito bem recebido, vai ter todo aí o protocolo, mas olhando para o jogo não dá para acreditar que o Águia vai conseguir esse milagre de devolver um 3-1, pelo menos, contra o São Paulo em pleno estádio do Morumbi. 11-17, que cada resposta do Olan aí é um bifão, né, PDV? Ele fala barbaridade, Nossa, hein? Meu Deus. Ele fala muito. Se todo mundo aí for perguntar pra ele demorar 5 minutos em cada resposta, o Zubeldia, coitado, vai falar só no sábado aí, vai demorar muito. Mas... eu já pedi pra pularem minha vez aqui. Ah, bom, isso aí, já acelera aí, né? Isso mesmo. Acelera aí pra gente poder ouvir rapidinho o Luiz Zubeldia. Os jogadores falam no dia de Libertadores? A Conmebol permite que os jogadores falem, ou Sim. PDV? Tem zona mista também, Capri. Eles passam e fala se quiser, não é obrigado a parar também, né? Exatamente. Então, é isso aí. Então vamos aguardar, de repente, vai que um Lucas fala, né? Aliás, por falar em Lucas, e a situação do Rames Rodrigues, hein, ô PDV? Como é que vai ficar o Rames aí? Porque me parece que a gente tá chegando no momento aí meio que decisivo para a permanência dele no Morumbi. Teria uma proposta aí da Argentina. Como é que tá a situação do Rames, hein? Olha, Capri, o Rames em poucos dias vai servir a seleção da Colômbia, né? Então, eu acho que fica a torcida do São Paulo para que ele faça uma boa Copa América e que propostas cheguem, né? Nos últimos dias, até uma conversa de que o Boca estaria de olho, um dirigente do Boca até deu declarações, né? Quem não gostaria de contar com o Rames Rodrigues, mas não passou disso. Claro que algumas propostas devem aparecer sim no horizonte do jogador e do próprio São Paulo, mas em breve, né, coisa de 15 dias, o Rames Rodrigues deixará o São Paulo para servir a seleção da Colômbia. Então vai depender aí do desempenho dele, mas dificilmente, por tudo que a gente vem acompanhando e conversando, dificilmente o Rames será relacionado pelo Zubeldia. Até porque agora, né, até por conta dessa paralisação, o São Paulo até o final do mês tem mais 2 jogos. Tem na quinta-feira contra o Águia, pode ser uma oportunidade para o Rames? Pode. E na outra semana contra o Tadieres. Mas acho que são 2 jogos aí, principalmente contra o Águia, bem protocolar, né? Então, dificilmente o Rames vai ter alguma oportunidade, vai servir a seleção da Colômbia. Eu hoje, pelo termômetro, acho que o Rames não joga mais pelo São Paulo, Capri. Jogar pelo São Paulo não joga mesmo, né? O Zubeldia não quer e tá certo. O São Paulo esse time do São Paulo não precisa do Rames.
pelo que ele mostrou até agora, pelo comprometimento dele até agora, não precisa do Rames Rodrigues. Deixa ele embora, não vai fazer falta nenhuma. Agora o problema aí, Pretzel, eu vejo como grande problema, é quem é que vai se interessar pelo Rames. Talvez alguma equipe colombiana aí, porque pelo que ele não está jogando, é que vai querer levar um grande problema com esse. Um salário alto e sem comprometimento. Ele está sendo oferecido para tudo quanto é time, sabia? Até oferecido para o Boca e o Boca recusou. Nem quis abrir conversas. Então, por essa passagem melancólica dele e muito mais custo do que benefício, eu acho difícil que ele se encaixe em algum grande time da América do Sul. Quem sabe ele vai para um time menor na Europa, né? Ou até voltar para a Colômbia, quem sabe, para jogar num time colombiano. Eu acho que vai ser por aí, viu, Capri? Mas no São Paulo, tá claro que com o Zubeldia ele não joga mais. E foi bem o Zubeldia. E ó, é o seguinte, já com o Dorival e com o Carpini, o comprometimento dele era nada, não é? Jogou um pouquinho ali porque a torcida ficava, e aí, cadê o cara? A imprensa, não, nós jornalistas, cadê o Rames? Aí o Dorival botava um pouco ali, o Carpini colocou um pouco, mas toda vez que o Rames entrou, olha, dá pra contar nos dedos aí as boas jogadas, os lances que ele ajudou o São Paulo. Na maioria das vezes era uma nhaca danada, viu? Uma nhaca danada. Vai fazer falta alguma o Rames Rodrigues, seja feliz lá na seleção da Colômbia e depois por onde ele for. Mas o São Paulo, desse jeito aí, não dá mesmo. Bom, Pretzel, 11h21 no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Jogo que o Pedro Martelli transmitiu, mas sem gols, o empate por 0-0. Boa narração. Daqui a pouco você vai dar a nota dele no gabarito, hein? Opa, eu quero só ver o que é que você vai... Nota alta? Nota alta, meu. Quero só ver o que você vai aprontar com o Pedro Martelli. Menor que a do comentarista, assim, mas uma nota alta, né? Quero ver a nota do PDV, já. E do Bruno Milhose, então. Boa nota, boa nota. Agora... Daqui a pouco, quero só ver o que você vai aprontar. Plantão. Mais ou menos, né? Entendi. Concentração hoje foi um monólogo, hein, Capri? Você fica hoje, né, ô Pretzel? Você fica hoje, né, assim, só espreitando, né? Sim, eu quero tirar a nota aqui. Venenoso, só esperando uma chance de tirar a notinha, assim, né? Nunca ninguém vai ganhar um 10 e você da nossa equipe aqui, não, Pretzel? Claro que sim, pô. A equipe técnica é nota 10. Nunca. Equipe técnica é a Márcia de Windsor, nota 10. Você não é bobo não, né? Se tirar a nota deles, eles tiram o seu microfone, né? Então. Se você der nota 9 para eles, vão arrancar o microfone do Pretzel, né? O mestre Zardel queria dar 10 para ele, mas um Esporte Debate ia dar 10 para ele, mas arrepiou, ficou só 6 minutos e saiu. Então, sabe, a gente tenta, né, acrescentar algumas coisas. Entendi. É que agora o Manuel já deve estar dormindo, ficou meio, sim. Né, ficou meio desacorçoado, como dizem lá no interior, com esse 0-0 do São Paulo, né? Esperava um golzinho, mas eu ia pedir a nota do Manuel para você, né, a nota do Zaidan, mas já você vem com o gabarito, daqui a pouco. Sabe uma curiosidade hoje, como as pessoas escutam o Esporte em Debate? Hoje eu coloquei no meu Twitter o evento que eu participei com o Antero Greco, em 2012, cara. Nossa, como o tempo passa, 12 anos atrás. E a consideração que o Antero teve comigo, eu nunca tinha falado com ele ao vivo e tal. E aí ele chegou, eu ouço vocês, estou sempre ouvindo vocês e tal, na ocasião. E aí eu contei hoje e entrou um internauta no Twitter e perguntou assim: ô Pretzel, só me tira uma dúvida. Quanto tempo o Antero aguentaria no Esporte em Debate, sabe? Assim, viu? Foi a tirada do cara. Aí eu respondi para ele, bastante, é claro. Né? Então, assim, ó, até isso foi interessante. Então, um abraço ao Antero. Eu tô vendo o Paulo Soares ao vivo agora também. Eu tô vendo também. Tá vendo também, né? Grande amigão, que é uma grande figura, tá falando sobre o Antero. E hoje lá no Band Esportes, eu participei de uma entrevista com o Trajano, hoje pela manhã também, para ele falar do Antero, do Apolinho e também do grande Silvio Luiz, cara. Sim. Hoje é um dia de muitas homenagens ao grande Antero, que duraria, assim, uns 7 minutos, né, mais ou menos, né, no Esporte em Debate, imagina, né? O Antero um monstro, um gigante. O Antero, da mesma maneira, toda vez que eu me encontrava com o Antero, era uma figura de uma gentileza, de um carinho, de uma educação.
O Antero era um cara diferenciado, né? Bem diferenciado. A gente costuma dizer, depois que morre, aumenta, dobra, triplica as qualidades. Do Antero não. Antero não precisava disso, né? Porque a gente via diariamente a qualidade do Antero como jornalista, né? Um cara absolutamente fora da curva, um jornalista de mão cheia. Uma pena mesmo, uma pena. E o grande Silvio, né? O Silvio Luiz, que nós falamos aqui também ao longo da nossa programação. Gênio, cara. Silvio Luiz era gênio, cara. Gênio. Silvio Luiz nunca gritou gol nas suas narrações. Só isso já mostra a genialidade dele como um homem de comunicação, cara. Eu tive a honra, né, Capriti? Lembra um programa chamado Por Dentro da Bola, à tarde, no Band Esportes? E aí ele me convidava, eu ia 3 vezes por semana no programa, das 2 às 3h30. Cara, que aulas que eu tinha com ele, viu? Aquele azedume de vez em quando, mas tinha por trás também uma parceria, sabe? Um respeito a quem participava do programa. Aulas com um gênio naquele momento. Sim. Exatamente. Bom, tanto o Silvio foi tão genial que trabalhou até 89 anos de idade. Isso é um belíssimo resumo. Verdade. Boa lembrança. A vida do Silvio Luiz. Pouquíssimas pessoas chegam trabalhando aos 89 anos de idade. O Silvio Luiz, a última transmissão dele foi quando ele teve o problema da doença dele. Ele estava trabalhando. O Silvio estava trabalhando quando teve o AVC. E infelizmente depois, entre idas e vindas ao hospital, que acabou vitimando o Silvio, não é? Mas a genialidade dele é tão impressionante que é isso, né? Aos 89 anos de idade, Silvio Luiz estava produzindo, estava trabalhando com o seu fiel público fiel. E aqui na Bandeirantes eu tive a honra de dividir programas com ele, de dividir vários momentos com o grande Silvio Luiz. De vez em quando estava, nos últimos tempos, interagindo um pouquinho com ele também no Twitter, ali, nas redes sociais, né? Que o Silvio estava também ali um pouquinho ativo nas redes sociais. Muito bom. 11h27, como é que tá a situação aí, PDV? Como é que tá aí pra gente ouvir o Zubeldia? Daqui a pouco, chegando já terminou a coletiva do Olan, já fomos avisados, retornei aqui para a sala de coletivas, já no aguardo do Zubeldia, acho que mais um minutinho ele deve estar pintando aqui, Capri. Ah, bom, então aí a gente ouve o Zubeldia. Como é que você faz um balanço aí desses... Quantos jogos o Zubeldia, PDV, até aqui no São Paulo? Hoje foi o 7º jogo. São 5 vitórias e 2 empates. O balanço do Zubeldia até aqui no São Paulo, Pretzel? Bom, de bom para muito bom. Por exemplo, contra o Fluminense, o São Paulo jogou bem melhor. Ganhou no fim, mas merecia ter sido um placar maior. Jogou bem melhor o São Paulo contra o Fluminense. Outros jogos, contra o Vitória, tomou um gol quando estava com um jogador a mais, mas depois botou a bola no chão e ganhou com autoridade. Não jogou mal não, ganhou por 3-1. Contra o Águia de Marabá lá em Belém foi um abraço, apesar de ter tomado um gol quando estava com um jogador a mais, num erro do goleiro Jandrei, mas depois virou o jogo ao natural. Então assim, contra o Palmeiras, que foi o 2º jogo dele. Zubeldia. Vai lá, estreia contra o Barcelona, foi muito boa a vitória, depois o empate contra o Palmeiras foi um jogo fraco, mas foi um jogo muito tático, né? E ele estava encarando seu primeiro clássico. Então o retrospecto dele é bom. Hoje foi a pior atuação sobre o seu comando. Então o 2º empate dele foi o pior momento, mas que não representa muito. Segue jogando por si só. Ganhando do Tadieres por 1-0, o São Paulo estará classificado em primeiro. Vamos ouvir Luiz Zubeldia, o técnico do São Paulo. Vai, PDV. Dentro do elenco, quando ele chega, opções. Então, jogadores que façam mais do que uma função, não fiquem só de um lado, cada um tem uma característica. Eu acho que um jogador que exemplifica, não sei se ele fez uma boa partida na tua visão, mas é o Igor Vinícius, que ele tem uma queda pelo lado muito grande, mas com você, pelo menos, vem atuando muito em arrancadas pelo meio do campo. Queria que você falasse sobre esse desafio de encontrar peças, encaixar o 11 inicial e também falasse sobre a partida de hoje. Obrigado. Boa noite. Yo creo que, buenas noches, es muy importante. Nosotros ya estamos clasificados, ¿no? Claro que siempre que se juega de local queremos ganar porque hay muchos
hay mucha gente nuestra, queremos ganar por nuestra gente, por nosotros, por nuestra gente, por la atmósfera que hay en Copa Libertadores, porque queremos terminar primero en el grupo. Todavía tenemos chance de terminar primero, pero yo hoy falaba con ellos, conversaba en la charla técnica antes de venir aquí y decía que es Copa Libertadores o Copa Sudamericana, es un proceso donde vos te vas enfrentando con distintos equipos y los distintos equipos tienen distintas características. A veces un equipo como hoy se encierran, te hacen un embudo para que vos no tengas opciones por adentro y tengas que desdoblar por afuera. Te corta con faltas, tuvimos mucha falta o córner y de golpe por ahí son situaciones que terminás aprovechándola por la cantidad de pelota parada que tenés, de bola parada que tenés. Entonces yo creo que el partido de hoy para nosotros es un aprendizaje porque entendemos que aquí, sobre todo en instancias finales, yo lo viví con Liga de Quito, en instancias finales los equipos van a tratar de hacer este juego, ¿no? De hacer un embudo y de cortar el juego, de hacer un embudo, de que vos, si no estás fino en las conexiones, posiblemente te cueste convertir. Yo creo que hoy el equipo circuló bien el balón, por momentos estuvimos un poquito desesperados, que es normal, es parte del proceso, pero lo que a veces hacemos bien de por ahí conectar adentro del área o tener situaciones más claras, hoy un poquitito nos costó, pero yo creo que nos va a servir mucho para el proceso de lo que viene en Copa Libertadores, no tengo dudas de eso. Por ejemplo, me gustó el juego que hizo Ferreriña, porque lo vi incisivo, porque encaró en el 1 contra 1, y bueno, ahora después hay un montón de cuestiones que son pequeñas cosas que hay que corregir o consolidar, que me parece que en el proceso de Libertadores nos va a servir mucho. Lo que sucedió hoy de equipo con un embudo, equipo físico, equipo que se encerró atrás, tenemos que anotar y para el próximo juego, o sobre todo en instancias finales, cuando ya estemos en instancias finales, encontrarle la vuelta para poder convertir. Atacar por el carril interno, atacar por el carril externo, creo que iba por ese lado la pregunta. Yo lo que busco es que los jugadores estén ubicados en distintos espacios, ¿no? A veces el lateral derecho ataca por adentro y el extremo por afuera, o a veces invertimos, dependiendo de las características de cada jugador. En el caso de él lo puse abierto para que él tenga el 1 contra 1 y Wellington atacar por el lado del carril de adentro. Entonces esa conexión generó movimiento, generó profundidad. Nos faltó conectar en zonas calientes, en el área, ¿viste? En zonas calientes, o virtud del rival o defecto nuestro, lo tengo que ver de vuelta al encuentro, ¿eh? Pero tomamos nota para el siguiente encuentro. Luiz, boa noite. Ainda pouco dentro disso, com a paralisação do Campeonato Brasileiro, você pela primeira vez vai ter um espaçamento maior entre os jogos, né? O São Paulo vai jogar daqui uma semana e depois na outra semana. Nesse período, o que você espera desenvolver em treinamentos que você ainda não conseguiu desde que chegou no São Paulo com a sequência de jogos? Bueno, yo siempre dije que no era una excusa no tener entrenamiento y tener juego cada 3 días. No era una excusa para mí. Yo creo que los chicos, los jugadores están bien, están entendiendo ciertas situaciones que hay que manejar con balón y ciertos principios que hay que hacerlo sin balón. Después, claramente la diferencia en un juego está qué tan preciso sos en el último tercio del campo, en el área rival o en tu área, ¿no? Las expectativas de gol del rival son muy pocas hasta ahora, las expectativas de gol nuestros son bastante importantes y el proceso de circulación de balón no está teniendo gran inconveniente. Quizá hoy faltó un poco de ese pase final, ese pase fino, eso que por ahí rompe una estructura defensiva de bloque bajo, nos faltó un poquito eso, ¿no?
quizás más cruzamiento, llegar con más gente, quizás más bola parada para lastimar. Esas pequeñas cosas que abren un juego, ¿no? Yo, con respecto a tener más entrenamiento, es mejor, ¿no? O sea, mejor porque descansamos un poco a aquellos jugadores que están teniendo muchos minutos, los hacemos descansar y con el entrenamiento podemos equiparar al grupo sobre que estén en un nivel de forma adecuado todos, de lo mejor posible. No sé cuánto entrenamiento vamos a tener, tampoco hice la cuenta, pero es un proceso una etapa donde vamos a tratar de trabajar y vamos a tratar de jugar el partido de la mejor manera Copa Brasil, ganarlo e depois já jugar com Talleres. Zubel Dia, tudo bem? Eu gostaria de perguntar sobre 2 jogadores, por favor. O primeiro deles é o Lucas. Pela primeira vez você pôde contar com ele. Ele começou, né, quando ele entrou, ele estava pelo lado direito, depois saiu o Ferreirinha, entrou o Eric, ele foi para o lado esquerdo, ele jogou mais aberto. No São Paulo ele já jogou como quase um playmaker, um camisa 10 e já jogou como segundo atacante também. Como que você pretende utilizar, como que você enxerga que o Lucas pode te entregar mais, em qual função que ele desempenha e se ele vai também desempenhar obrigações defensivas mais severas, que era uma discussão também que se tinha aqui antes com ele. E sobre Rames Rodrigues, ele se manifesta às vezes nas redes sociais, ao que parece ele não faz tanta questão de permanecer. Tá isso no ar, não há uma definição. E para você, o Rames, ele é um jogador, as características dele imprescindíveis para ele permanecer no São Paulo ou outros jogadores conseguem suprir o que o Rames pode entregar? Con respecto a Lucas, más o menos estaba planificado entre 20 y 30 minutos, ¿no? Para que él jugara. Y él lo puede hacer por cualquiera de los 3 sectores, ¿no? Derecha, centro o izquierda. Dependiendo la situación, ahí tomo la decisión. Pero en cualquiera de las 3 posiciones lo hace bien. La parte defensiva, cuando él entra de cambio, no hace falta tanto porque su lateral o sus zagueiros o lateral izquierdo o derecho van a estar cansados, entonces no hay tanto problema con ese retroceso. Así que, y cuando juegue titular veremos, cuando le toque jugar de titular veremos en qué posición lo podemos poner, pero en las 3 me parece que desequilibra. Su juego no cambia, él es de gambetear, encarar 1 contra 1 y demás. Lo importante es que esté sano, ¿no? Para que todo el grupo esté disponible y yo tomar decisiones. Con respecto a James, yo ya lo expliqué, o sea, cito lo que a mí me parece que tengo que citar, pongo lo que a mí me parece que tengo que poner y no hay nada personal con ningún jugador. Yo particularmente con mi grupo de trabajo estamos muy metidos en el partido a partido, en el juego a juego de Sao Paulo y a partir de lo que veo tomo la decisión, la que considero mejor para el equipo, no más que eso. Ferreira, boa noite. Queria que você falasse sobre esse nem primeiro mês ainda, né, do trabalho do Zubel Dia, como que vocês, jogadores, têm absorvido o que ele tem passado, o que vocês têm entendido de ideia de futebol que ele tem passado para vocês. E queria que você comentasse também sobre o Campeonato Brasileiro, afinal de contas, uma tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, você jogou lá, imagino que deva ter muitos conhecidos. Tua opinião sobre essa paralisação parcial do Campeonato Brasileiro e como é que você, como um jogador que atuou lá em Porto Alegre, tem visto toda a situação? Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. O professor é um cara muito elétrico, né? Acho que é ligado no 220. Vem passando o trabalho dele com muita clareza. Eu acho que não fica dúvida quando ele passa, quando ele fala, quando ele mostra. É um cara muito estudioso, como toda a sua comissão. E a gente está se adaptando bem, que os resultados nos últimos jogos vêm mostrando isso, a equipe vem evoluindo bastante. Quanto à paralisação do campeonato, eu pessoalmente sou de acordo. Eu acho que o mais importante agora é ficar tudo bem lá no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas perdendo vida, muitas pessoas perderam suas casas. E eu acho que
pelo Campeonato Brasileiro é muito importante essa paralisação para as equipes conseguirem se reestruturar, começar a voltar aos poucos a trabalhar e estarem prontas para voltar ao futebol. Bom dia, boa noite, tudo bem? Percebi que hoje, na saída de bola do São Paulo, às vezes vocês faziam uma saída de 3 com o Igor Vinícius e o Wellington ficava um pouco mais livre para atacar do lado esquerdo. Teve isso mesmo? É algo que você pensa para o futuro ou foi específico para o jogo de hoje? No, vamos variando, vamos variando. A mí la salida de 3 siempre me gusta, de 3 ya sea con un lateral o con el otro. ¿Por qué? Porque al estar más juntos, 10 metros, 15 metros, nos permite hacer pases más seguros, más 1 o 2 volantes, formar ahí o un pentágono o un rombo con un solo volante y 3. Nos permite hacer una salida segura, usar bien los espacios. Y es cierto que hoy nos hicieron un embudo en donde por ahí tenemos que encontrar otro recurso del que veníamos teniendo. Yo creo que si igual en el segundo tiempo hubiésemos tirado más centro en alguna cruzamiento, lo hubiésemos complicado más. Pero entiendo, es parte del proceso. Yo estoy convencido que es parte del proceso. Hay muchos jóvenes, jugadores nuevos, que primera vez están jugando Copa Libertadores acá en Sao Paulo, y cada club, nosotros también, cada club tiene su atmósfera, y eso hay que aprenderlo. Si lo aprendemos rápido, podemos hacer una muy buena Copa y estar ahí arriba donde queremos. Después salida de 3, salida de 2, eso lo vamos variando. Boa noite, Luiz. Na última coletiva sua, você falou que você gosta muito de trabalhar com garotos. Você falou que sabe das inferiores, da base. O fato de você ter parado muito jovem de jogar futebol, 24 anos, se eu não me engano, né? Isso ajuda na relação com esses meninos? Como que você tem conversas com o Patrick, Juan, Nestor e todos os outros garotos? Porque a torcida de São Paulo gosta, fala até do selo Made in Cotia. Então, como que é essa relação com esses garotos? E se o Ferreirinha puder falar se já teve algum caso específico em que o Zubeldia te ajudou no seu futebol ou no dia a dia. Obrigado. Yo siento que en el fútbol las edades, sea garoto, sea jugador de experiencia, lo que sea, no, es muy relativo todo. Yo lo que busco es jugadores que sean muy responsables de su profesión y, por supuesto, que jueguen bien en función de equipos, ¿no? Después, si son jugadores juveniles o no importa. Lo que sí trato de que cuanto más jóvenes son, más cuidarlos, más entender el proceso, ¿no? Cuanto más grande, menos paciencia tengo que tener, porque es una cuestión de proceso, ¿no? Pero eso no quita de que los jóvenes, cuando les toca jugar, tienen que demostrar, porque las oportunidades no son muchas en el fútbol, y más a este nivel. Por ejemplo, hoy entró Moreira, otro joven más, jugó Juan de vuelta los últimos minutos, y bueno, estamos a los que yo considero, estamos tratando de darle los minutos que puedo. A gente conversou hoje pela manhã referente ao jogo de hoje, assim como foi no primeiro jogo contra o Barcelona, que ele queria que eu fosse incisivo, que eu fosse para cima do lateral, 1, 2, 3, quantas vezes for necessários, porque é a minha característica, né? E para a gente ganhar esses duelos individuais. Luiz, boa noite. Falando especificamente do Juan, um jovem, como você respondeu ainda há pouco para o colega, quais características que você entende que são boas no Juan e que fazem com que você o utilize, tenha utilizado o jogador com frequência no São Paulo? O que dijo? De Juan, el centroatacante, de la profundidad que tiene. Es un delantero para mí, Juan, yo lo dije la vez pasada, Juan es el más centrodelantero después de Caleri, y es un jugador que permanentemente está
dando opciones profundas, digamos, tratando de marcar un movimiento profundo. Después, yo siempre digo que me pasó con Germán Cano en Lanús, me pasó con San, que después terminó siendo histórico goleador en Argentina. Los centrodelanteros, los centroatacantes, a veces terminan dando los goles que tienen que dar, que por ahí al principio erran, con madurez, después de un proceso. Repito, ha pasado con Germán Cano. Hoy el goleador más goleador que tiene el fútbol brasilero, si no pueden preguntarle a él cómo fue su proceso. Entonces, claro que uno de los atacantes espera gol, espera algo inmediato, pero también hay que entender que a veces eso no es todo, porque el movimiento, el espacio que puede dejar en el centroatacante, como en este caso Juan, que por eso juega conmigo o le doy minutos, porque creo que genera desmarques para opciones de pase, desmarque dentro del área, que por ahí él no termina convirtiendo el gol, sino los que están alrededor. Y después lo que también se puede destacar es, bueno, que obviamente exige permanentemente a los defensores, ¿no?, en la presión, que no es poco. Para ir a presionar alto no es poco un jugador así, ¿viste? Creo que es bueno también para el equipo. Bom dia. Com mais tempo para trabalhar e a Copa do Brasil, de certa forma, um jogo um pouco mais resolvido, o jogo com o Tajeres, que é essa chance que você falou de ficar com a primeira colocação do grupo, é um jogo a ser trabalhado, até porque precisa vencer tirando um saldo de gols? Vamos, ¿qué preguntó si lo de Talleres? La prioridad, sí. Los dos juegos. Yo creo que hay que ahora recuperar a todos los jugadores de esta seguidilla de partidos. Luego de esto empezar a entrenar pensando en la Copa Brasil. Después pensar en ganar contra Talleres para clasificar primero a la Copa Libertadores. Y así iremos dando pasos importantes. Y obviamente seguir puliendo cosas tácticas, técnicas de los jugadores. Aqui, Ferreirinha, eu queria saber da sua expectativa em relação ao próximo jogo contra o Tajeres, em relação até à expectativa do torcedor, né, que encara como uma final antecipada, uma final nesse grupo da Libertadores. Queria saber de você e também que você acompanha, né, nos bastidores com os seus colegas. A gente queria muito ganhar hoje. A gente veio pro jogo para ganhar e já sabíamos que teríamos que ganhar contra o Talleres. Então acho que não muda, trabalhar agora esse tempo que a gente tem para trabalhar e encarar como a final do Talleres, que era o que a gente já estava pensando, né? E tem que ganhar no próximo jogo. Profesor Zubeldía, buenas noches. Sebastián Flores del canal del Fútbol para Ecuador. Profe, ¿cuál es la llave para usted para jugarle a Barcelona? Usted ya lo dirigió, lo enfrentó como rival también con Liga Deportiva Universitaria y siempre con un buen juego, con un fútbol vistoso y teniendo casi la mayoría de veces del resultado a su favor. ¿Cuál es esa llave? Y segundo, el sentimiento que usted tiene a enfrentarlo una vez más, saliendo con un resultado favorable para usted. Y la última, asimismo, simplemente ahora Barcelona enfrenta a un Barcelona totalmente diferente porque cambia de técnico. Estratégicamente, ¿cómo lo vio en este partido? Muchas gracias. No, siempre el respeto hacia los rivales, en este caso Barcelona, porque dirigí ahí, porque me han tratado bien, muy bien te diría. Entonces, en Copa Libertadores nosotros sabemos que los rivales, los distintos rivales tratan de sorprenderte con planteos, con distintas situaciones del juego como para llevarse algún punto. En este caso Barcelona lo hizo, creo que lo hizo empleando un embudo, tratando de cerrarnos los caminos por adentro para que nosotros termináramos con centro, y a partir de ahí tenían presencia en el área para los rechazos y demás.
También siento que tuvimos varias situaciones de gol clara y no pudimos concretarlas. Otras pre-situaciones claras que tampoco pudimos concretarlas. Para nosotros es importante tener este tipo de partidos ahora y bueno, si se quiere fallar ahora, porque después cuando entremos en las instancias finales ya ahí no tenemos margen de error, ¿viste? Ya cuando entremos en instancias finales son 180 minutos y bueno, y hay que tratar de hacer una buena serie. Así que lo tomo así, felicitar al rival que hizo su trabajo y después decirte que no merecíamos ganar, te estoy mintiendo. Creo que merecíamos ganar y bueno, não lo pudimos hacer, pero merecíamos ganar. Bom, acho que tá ótimo aí, não é? O Pretzel, acho que PDV, ouvimos bem aí o Zubeldia, acho que não vai ter nenhuma outra grande novidade nessas respostas que ele vai dar ainda, não é, PDV? Então, eu não sei se tem algum jogador passando aí, se já conseguimos ouvir algum jogador ou não é, a boleirada já foi. Qual que é a situação aí? Alguns passaram, não quiseram falar, o Arboleda passou, não falou, o Luciano... É a opção deles, né? O São Paulo é obrigado a liberar todo mundo, então a gente vai perguntando aqui, mas eles não quiseram falar, viu, Capri? Tá bom, vamos pro intervalo rápido? Eu já volto, ó. Depois do intervalo tem PDV, que segue lá na zona mista do estádio do Morumbi, tem o gabarito do Pretzel e tem, claro, muita coisa para rolar ainda, as informações do Bruno Migliozzi atualizando os jogos desta quinta-feira da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Não saiam daí não, tanto pelas ondas do rádio como na nossa live do YouTube. Já já a gente volta com o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Felipe Massa volta neste final de semana ao Autódromo Internacional de Cascavel, onde conquistou a primeira vitória na Stock Car em novembro do ano passado. Desde então, o piloto da equipe TMG subiu ao pódio em todas as 4 etapas disputadas, com mais 2 vitórias e 2 segundos lugares. Neste ano, Massa venceu a prova do Velocitar, mas o resultado ainda não foi computado na classificação do campeonato, porque a segunda corrida foi adiada devido à chuva. Com isso, por enquanto, Felipe está em quarto na tabela, mas depois que os pontos do Velocitar forem totalizados, ele deve subir na classificação. Rede Bandeirantes de Rádio. O PSB promove o renascimento criativo, a competitividade da indústria brasileira e o empreendedorismo. Nossos governos oferecem educação integral e de qualidade para todos, fortalecendo as bases, gerando empregos e reduzindo a desigualdade. O PSB é um partido que conecta ideias a ações. Juntos construiremos um país mais próspero e justo. Este é o compromisso do novo programa do PSB. O PSB propõe, o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Nós, mulheres, comandamos mais da metade dos lares brasileiros e somos a maioria entre os eleitores. Chegou a hora de liderar. No PSB, enfrentamos os desafios e combatemos a injustiça. Quando uma mulher entra na política, a política se transforma. E é o nosso momento de conquistar espaços, gritando bem alto por um Brasil de liberdade e igualdade. Esse é o compromisso do novo programa do PSB. O PSB propõe, o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O Brasil está mudando. A necessidade de uma reforma política é urgente e inadiável. Precisamos mudar o sistema político brasileiro. Propomos o fim da reeleição e um mandato único de 5 anos para presidente, governadores e prefeitos. E mandato para ministros de tribunais superiores. A unificação do calendário eleitoral e realização das eleições no mesmo ano. É isso que propõe o novo programa do PSB. É isso que o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h50